Bandeirantes de Rádio. Rádio Bandeirantes. Porque sempre tivemos os microfones abertos para o debate, abertos para a opinião plural, abertos para a sua participação, é que podemos dizer que estamos fechados com você e com a verdade. É mais do que um compromisso. Porque sobre os fatos pode-se interpretar, fazer conjecturas das motivações, pode-se elaborar, projetar suas consequências. Mas os fatos são os fatos. E é aí que você vai nos encontrar sempre firmes. Não abrimos mão da verdade dos fatos. E sempre com foco em você, na defesa dos seus direitos. Mais do que nunca, Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Os craques do jogo, a torcida, o esquema. A espera. Começa agora o Concentração. Bandeirantes, concentração. Sim, meus amigos da Bandeirantes, um grande abraço, hein? Aquele abraço, mas com enorme satisfação e alegria. Estamos abrindo o microfone Band de Campinas. Hoje é dia de Ponte Náutico. Daqui a 59 minutos vai começar o jogo no majestoso Ponte Náutico de tantas glórias e tradições. Ponte Náutico na cabeça, assim, de repente, o que é que você pensa? O que é que você pensa assim Ponte Náutico, majestoso, hein? Aquele 15 de dezembro de 97, hein? O saudoso Luciano do Vale narrou pela rádio, aliás, pela TV Bandeirantes. Luciano do Vale narrou. Eu vou falar pra você, nós estamos no ar aqui, mas é operadora, né? Operadora agora é um tal de ligar, rapaz, vou falar pra você, viu? Não é fácil, não. Eu que trabalho com eventos, você abre um evento, você tem que falar, senhoras e senhores, por gentileza, queiram colocar o celular no modo silencioso. As autoridades estão falando e chega aqueles zapinhos, e zap daqui, e zap de lá. Então é o seguinte, fica todo mundo olhando, ninguém olha pra autoridade. Fica todo mundo olhando pro celular. Isso é muito chato, mas é o seguinte, Ponte e Náutico 1997. E falando pra teste, sim, tá falando pra teste, muito teste, hein? Muito teste, mas vai sair. Então o que acontece? O majestoso abarrotado, era a final da Série B. Aliás, foi o primeiro ano que a TV transmitiu o brasileiro da Série B. Luciano do Vale, o saudoso, o grande Luciano do Vale, né? Um homem fortíssimo da narração brasileira. Foi uma pessoa que revolucionou a transmissão, o esporte, o vôlei deve muito a Luciano do Vale, né? E outros esportes também. Aquele domingo espetacular que ele tinha, fora de série, na Bandeirantes, o dia todo, né? E que combinou com várias ações do esporte. Mas ele estava narrando aqui, do majestoso abarrotado, domingo pela manhã, repito a data, 7 de dezembro de 97, o empate era da Ponte, era Ponte, Náutico, Vila Nova e América Mineiro. O quadrangular na final foi o único dia na história da Ponte que ela foi vice-campeã e que a torcida vibrou. Com 11 minutos, Renato Carioca foi expulso. Ponte com 10, um sufoco danado. Mas o gol da Ponte só aconteceu no segundo tempo, o gol de entrada, o gol do Claudinho. E o gol foi assim, ó. A narração do Luciano do Vale. Na sequência, o Náutico empatou. E o Fabiano, goleiro, fez uma defesa espetacular no gol da Fepaz aos 42. Um tal de Chapecó. O mesmo Chapecó que fez o gol do Náutico. Quase que ele faz o segundo. E se faz o segundo, quem subia era o Náutico. Mas a narração é essa em homenagem à volta do torcedor da Ponte ao Moisés Lucarelli. Depois, ó, eu anotei aqui, depois de 582 dias, o torcedor voltando ao majestoso pra você, amigo torcedor da Macaca. O gol do Luciano do Vale foi assim. Olha o Regis, tem o Claudinho ali, boa bola, condição legal, saiu o goleiro, bateu, gol!
Tá aí o gol do Claudinho, 97. É isso aí, trabalhos técnicos de Alexandre Almeida, Joelcio Cardoso, Gil Kleber, Gilberto Sufi, Leandro Renato. É isso aí, hein? A você, torcedor da Ponte, hoje o torcedor de volta ao Majestoso. A narração aqui vai ter saído de Júlio Nascimento, hein? Comentários de CH e reportagens de Antônio Lupi. Agora 15 horas e 5 minutos. Majestoso urgente. Alô, Antônio Lupi. Diga lá, Lupi. Quanto tempo, hein, Lupi? Um abraço. Daqui a pouco, Antônio Lupi conosco. Oi, Edu. Opa, respirando uma, respirando duas e respirando três. Fala, Lupi. Tá tudo bem, Edu? Um abraço pra você, pra todo mundo que acompanha a Rádio Bandeirantes. Só pra deixar registrado, estou de máscara. Por isso, pra perceber. a voz fica um pouquinho abafada, até porque é uma determinação, né? Uma das normas do protocolo de saúde para a retomada do Moisés Lucarelli, que enfim, Edu, tem a presença do torcedor da Macaca depois de 583 dias. 583 dias. É 582. Sabe por quê? Você tá contando hoje. Hoje volta. Então 582 até ontem. Eu também contava hoje, mas hoje não conta. Hoje? Hoje tem torcedor. Então 582. Mas tudo bem, Lupi. Beleza, então 582 dias. O torcedor da Ponte volta para as arquibancadas do Majestoso. O último jogo foi no dia 12 de março de 2020. Vitória da Ponte em cima do Afogados pelo placar de 3-0. Isso. E você sabe quantos jogos de lá pra cá aconteceram sem o público no Moisés Lucarelli? Não contei. 40 jogos. 40 jogos. 40 jogos, mais 2 em que a Ponte foi mandante, só que não jogou aqui no Majestoso. Ela jogou contra o Novo Horizontino pelo Campeonato Paulista de 2020 na Arena Barueri. E na estreia da Série B de 2020, ela jogou no Canindé, perdeu para o América Mineiro. Então, se for considerar esses 2 jogos, 42 partidas da Ponte Preta como mandante, sem a presença do seu torcedor, Edu. E como é que tá o público aí? Que hora que abre o portão, Lupi? Já abriu, os portões já estão abertos, o torcedor vai entrando, já tem alguns torcedores aqui nas arquibancadas do Majestoso. Alguns estão entrando, existe todo um protocolo, né? A medir a temperatura, conferir a carteira de vacinação ou, se não, os exames que foram realizados para quem ainda não tem as 2 doses. Mas aos poucos, aparentemente, eu estou aqui da cabine da Rádio Bandeirantes. A movimentação, ela é tranquila ali na entrada principal do Majestoso e o torcedor vai voltando para sua casa, Edu. O nosso WhatsApp é o 971021493. Muito obrigado pelo carinho. Já o CH, hein? E também o Júlio Nascimento. Boa tarde, Edu. Tatão da Vila Boa Vista, Ponte Pretano e mais nada. Oi, Tatão, como sempre com a gente, hein? O nosso muito obrigado. Oi, Marisa, segura, Mar. Atenção, você deve estar no terceiro almoço, hein? Boa tarde, Edu. Vamos ganhar. É o Aldeir Flamenguista do Campo Belo, sempre com a gente também. Edu, dá-lhe macaquinha já presente no estádio para matar a saudade da nega véia. Ao vivo, vamos comemorar o aniversário com uma vitória da Macaca e uma chuva para lavar a alma depois, hein? Abraços e boa jornada a todos. O Daniel Bernabé, o contador da Vila Industrial, hein? Ô, Bernabé, um abraço, muito obrigado pelo carinho, viu? Sempre conosco também. Boa tarde a todos. Edu, 3-1, abraço do Carlos Matozinho, lá de Itatiba. Por favor, mande um oi pra mim, porque perdi o contato com a rádio. Obrigado. Oi. Seu oi só no zap. Sim, entendi, hein? Opa, se o Edu aqui falar pra você, é casado e sorteiro barato o ano inteiro. Vamos lá, já, Júlio Nascimento, hein? Alô, CH, pronto, nosso muito obrigado. O pessoal aqui mandando a sua mensagem, hein? Olha, nós vamos fazer uma homenagem aqui pro torcedor da Ponte. Esse aqui é o hino da Ponte tradicional, número 1, aí, meu caro Leandro Renato. O número 1 é esse, olha lá. Olha lá, esse é o tradicional, hein? Você vai votar. O que você vai querer ouvir no final do Concentração por volta das 15 horas
horas e 30 minutos, hein? Por volta das 15h30. O tradicional, homenagem pra você, torcedor da Macaca, voltando ao Majestoso. Essa proposta número 2, Renato Silva, declamando o hino da Ponte. Renato Silva faleceu em 99, ele é o autor do hino. Ele fez o hino para a torcida jovem em 1979 e a torcida jovem abraçou, o hino e deu ao clube, o clube aceitou. Esse é o Renato Silva. Para o campo. Vamos lá. Para mostrar o seu valor. Isso, Renatão. Ponte Preta inflamante. Ponte Preta emoção. Ponte Preta gigante. Raça de campeão. Muito bem, Renato, você fez, você declama. Tem aqui uma marchinha de 1971, homenagem àquele time sensacional de 69, de Camanfrini e companhia. Um trechinho aqui, foi feito pelo Conjunto 6 de Samba, marcha de Nelson Correia e Cláudio de Souza. Olha que bonitinho, hein? 1971, no túnel do tempo. Olha lá, opa, sim. Vai ser um show de bola. Olha lá. E fala do Dicado Manfrini, quer ver só? Wilson, Nelson, Samuel Araújo Santos, Teodoro e Roberto Pinto, Alan, Dicá, Manfrini e Adilson. O time de 69 foi um sonho. Olha lá, olha lá. Olha lá, vai falar. Opa! Olha lá, Manfrini para Dicá. Opa! Sim! E a proposta número 4, em samba do Ponte Pretano, do Paulino Leva tradicional. Quando sai o gol da Ponte aqui, nós colocamos o hino tradicional. O 2 é o Renato Silva. O 3, marchinha de 71. Ou samba do Ponte Pretano. Você vai votar pelo 97102-1493. 97102-1493. E agora sim, a opinião do nosso CH. Alô, CH, o moço de Jundiaí. Hoje participando aqui do nosso Concentração, e também um momento triste para todos nós aqui, porque faleceu o sogro do Gleger, né? Gleger Zorzin, o nosso comentarista. E fazendo as vezes desse registro, eu convido o meu amigo Carlos Henrique, o CH. CH, boa tarde para você, seja bem-vindo, grande abraço. Tudo bem, Edu? Boa tarde a todos, um grande abraço para o ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes. Hoje, o sábado, é de muita tristeza para todos nós, né? Porque nós conhecemos o Mano, né? Como era conhecido, sogro do Gleger. Em vários eventos externos, nós tivemos a presença dele. Ele era muito amigo de todos nós, né? Um sujeito da melhor qualidade, brincalhão, boa praça, né? Sempre alto astral. Um cara que eu tive pouco contato, mas o pouco que tive sempre foi muito gentil, cordial, simpático e amigo. E hoje, infelizmente, ele acabou nos deixando. Ele já estava doente, sofrendo bastante, mas eu acredito que foi melhor assim. Deus acabou tendo misericórdia e levou o Mano para o lado dele. O Rui Carlos Poletti, mais conhecido como Mano. Ele deixou 4 filhos, a Juliana Poletti Zorzin, o Sérgio Poletti, o Flávio Poletti e o Rui Júnior. 4 filhos, e fica aqui a nossa singela homenagem. Ele está morando perto do lado de Deus agora, e depois de sofrer, repito, por um período aí, ele nos deixou hoje, e fica aqui os nossos sentimentos ao Gleger, a toda a sua família, num momento de bastante tristeza para todos nós, viu, Edu? Perfeito, nossos sentimentos são ao Gleger, já o cumprimentamos aqui no grupo, toda a nossa equipe já o cumprimentou, inclusive o Gleger, vocês me corrijam, por favor, ele estava escalado para trabalhar na TV hoje, é 5 horas a transmissão, né, CH? É transmissão que 5 horas Ituano. Isso. Ituano e Paysandu, então o Gleger, ele foi, claro, enfim, não estará na TV, e ele também tinha um jogo hoje, não sei se ele vai comparecer, enfim. Ele jogou, Edu. Oi? Ele teve, né? Porque a partida já acabou no Corinthians Master, né? Sim. O Bahia ganhou de 2-1 do Corinthians, ele esteve durante todo o jogo, não tinha como deixar de lado esse compromisso, porque o Corinthians só tem ele como goleiro, e ele acabou participando normalmente.
demonstrando muita fibra, muita coragem e muito caráter, né? Então, fica aqui os nossos sentimentos a toda a família, especialmente ao Gleger, que hoje não estará conosco nem aqui no rádio, nem na TV. O Batista fez um remanejamento para que a gente pudesse efetivamente tocar o nosso trabalho e o Gleger, evidentemente, ficar do lado da família, Edu. Perfeito, nossos sentimentos então, um grande abraço ao Gleger. Olha, o Nilton Cremasco já está no Majestoso. Se você estiver no Majestoso ouvindo a Bandeirantes, nos dando essa honra, nosso muito obrigado. Manda para mim sua mensagem que eu falo, 97102-1493, 15 horas e 15 minutos. Ele vai narrar aqui Ponte Náutico, mais um, hein? Meu caro Júlio Nascimento, multimídia. Grande Julião, um abraço, Júlio. Oi, Edu, um abraço pra você, pra todo mundo ligado aqui no Futebol Bandeirantes. Fui convocado, estou aqui para narrar com muito prazer e dedicação esse jogo muito importante para Ponte Preta nesta Série B. Você citou aí, Edu, 582 dias. A razão do futebol é o torcedor e ver o estádio Moisés Lucarelli novamente com portões abertos, o torcedor retornando ao seu lugar de origem, ao seu lugar de direito, é muito bom. Ainda que restrito, com limitações, ainda que o Moisés Lucarelli não ocupe 100% da sua capacidade, eu sinto que a gente vai a passos lentos, mas importantes, caminhando e avançando, lembrando que ainda estamos numa pandemia. Que seja um jogo muito especial, viu, Edu? Que a Ponte Preta consiga um grande resultado, continue se distanciando da zona de rebaixamento e estaremos aqui nessa para transmitir, quem sabe, mais uma vitória da Macaca contra o Náutico. Hoje tem na casinha do Pinheiro. Se Deus quiser, Edu. com o gol da Ponte, sim. Foi informações do Majestoso Lupe. Aliás, Totó tá chegando por aqui. Totó, um abraço. Também já está aqui no Majestoso, passou aqui na cabine e deu um oi para todos da equipe. E a Ponte e o Náutico já estão escalados, Edu. Beleza, só um detalhe, quantos ingressos foram colocados à venda? Capacidade liberada, 8.700 ingressos, 50% da capacidade do Majestoso. Um pouquinho menos, porque precisa descontar e tirar o número de pessoas que estão trabalhando hoje aqui no Majestoso. Mas 8.700 pessoas podem comparecer hoje no Majestoso, Edu. É porque nós vamos colocar aqui, a hora que sair o público, vamos divulgar o público e falar também, olha, foram colocados 8.700 e o público foi de tanto. E quanto que custou o ingresso, Gulupi? R$40 a inteira e R$20 a meia para o setor de arquibancada. R$80 a inteira e R$40 a meia para as vitalícias e as cobertas aqui do Moisés Lucarelli. E a última prévia de venda, Edu, 2.628 entre trocas do TC10 e vendas, elas tinham acontecido, né? Então 2.628 torcedores garantiram a entrada aqui no Moisés Lucarelli. Vamos ver se todos vão comparecer. Mas peraí, isso aí, você falou 2.600, somando tudo, só os torcedores, camisa 10 e quem não é camisa 10, quem comprou? Isso, os pela ingressos internet? vendidos pela internet, mais os ingressos que foram retirados pelos sócios. Paulo Kikuchi também está aqui na arquibancada, ele que está sempre participando dos programas aqui, amigo do Jorginho, o japonês, amigo do Jorginho, também já sinalizou aqui para a cabine da Rádio Bandeirantes. A gente vai matando a saudade de alguns torcedores aqui, viu, Edu? Legal, legal. Bom, um abraço aí pro Paulo Kikuchi. Agora é o seguinte, se quiser comprar agora o ingresso, tem, Lupe? Tem, até às 4 horas, segundo o que a Ponte informou. O evento começa às 4, então o torcedor na internet tem como comprar até às 4 horas da tarde, em ponto. Só pela internet e qual que é o site? Não precisa mais do www, segundo Júlio. Então é futebolcard.com. Futebolcard, C-A-R-D. Futebolcard.com. Segundo Júlio, o Universo, né? O Universo agora é o seguinte, mas na capa do site já tem lá o jogo Ponte Náutico ou tem que procurar? Não, já tá na capa. Já tá na capa. Se você quiser acessar aí no computador, você já vai ver o evento aí, Ponte Preta e Náutico. Muito bem, vamos para a escalação da Macaca. Atenção, tem gente suspensa, não tem? Olha, devagar, vamos à escalação da Ponte, meu caro Antônio Lupe. Não tem muita surpresa para quem ouviu o Bandeirantes Esportiva ontem não, Edu. A Ponte já está confirmada pelo técnico Gilson Kleina, com no gol, Ivan Quaresma. Na lateral direita, com a 25, Kevin. Peraí, Kevin. Na zaga, 27, Fábio Sanches. E na esquerda, com a 4, Rayan.
Ryan estava suspenso no último jogo, volta ao time hoje na vaga do Ednei. Na lateral esquerda, com a meia dúzia, Rafael Santos. Rafael Santos, sim. No meio-campo, 95, André Luiz. Peraí, André Luiz. 15, Marcos Júnior. Marcos Júnior. E 18, Leonaldi. 3 volantes, Leonaldi. Essa formação teve um jogo anterior que foi contra o Avaí. Teve 3 volantes. André Luiz. Isso, é mesmo meio-campo do duelo contra o Avaí. Comissão de frente. Comissão de frente, 17, Richard. 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 21, Moisés. Moisés deu 80 jogos. Primeira vez no Majestoso, né? Primeira vez com público no público. Majestoso. Isso. Exato. Sim, Moisés. E com a 9, Rodrigão. Rodrigão voltando. Voltando na vaga do João Veras, que vai pro banco. Acabou a amidalite, dor de barriga, desinteria. Acabou tudo, desinteria. Mas tá mais magro, né? Tá mais magro. Então, quando ele voltou, ele estava 8 quilos mais magros. Ontem, no treino que foi aberto, eu estive aqui no Majestoso, ele já, pelo menos, recuperou um pouquinho da parte física, né? Da massa, massa muscular. Deve ter perdido aí uns 4 quilos, Edu. Tá, vamos pro banco. Banco da Ponte, 12, Igor Vinhas. Igor Vinhas, 2, Felipe Albuquerque. Felipe Albuquerque perde a posição para Kevin. Lembrando que o Felipe Albuquerque não jogou contra o Avaí porque estava machucado. Sim. 3, Ednei. Ednei. 7, Niltinho. Niltinho, como se diz no romântico interior. 10, Camilo. Camilo banco. 19, Josiel. 31, Iago Henrique. Quem? Iago Henrique. Iago Henrique, volante, né? Isso. Iago Henrique com Y. Iago Henrique. 45, João Veras. João Veras. 55, Matheus Anjos. Rapaz, Matheus Anjos não estreou ainda, hein? Aparece no banco, às vezes aparece. Matheus Anjos, 71, Iago com I. Iago é atacante. Atacante. Sim. 86, Marcelo Hermes. Lateral esquerdo, né? Lateral esquerdo. Hermes. Marcelo. E 98, Thales. O Thales, jogador bom, mas que não tem sequência, né? E cadê o Fecim? Fecim já está recuperado de um problema no tornozelo, mas ainda não está 100% fisicamente. Temos que faturar. Depois você fala do Náutico, o CH opina essa escalação da Macaca, hein? Às 16 horas tem Náutico e Ponte, narração dele, hein? A narração do meu garoto Júlio Nascimento. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Labastini. Atendimento e qualidade, só tem ela. Corbella. Futebol é com a Bandeirantes. Edu Pinheiro. Olha, boa tarde, seu Edu. Vamos ganhar hoje Adriano, Leia, Adriele e o João Lucas, todos macacos e Socorro. Alô, Socorro, muito obrigado, hein? Vocês sempre participando.
Ô Lupe, vamos à escalação do Náutico, eu tô vendo aqui, aquele jogo, você me corrija, Brasil de Pelotas e Vila Nova. Certo. Foi ontem, estava 2-1 para o Vila Nova, finalzinho do primeiro tempo, quando apagou a luz lá, certo? Correto. E o jogo continuou hoje, né, o finalzinho do primeiro tempo e foi correndo. O segundo tempo aqui, e o Brasil de Pelotas empatou, viu, Lupe? Opa, esse resultado é bom, hein, para a Ponte. Empatou, então tá 2-2. Em continuação aqui, esse tal de Erisson, ele marcou o primeiro, marcou hoje também, rapaz. Bom jogador, viu? Brasil, último colocado, mas... E esse jogo começou às 3 horas, né, Edu? Começou às 3 horas. Recomeçou, na verdade, né? Recomeçou, você tá indo muito bem. Daqui a pouco termina. Aí é o seguinte, a rodada passada boa pra Ponte, Londrina perdeu, o Vitória perdeu, o Operário perdeu, o Brusque perdeu. Mas, sabe, essa rodada aqui o Brusque já ganhou, o Vila Nova estava ganhando, né? E o Vitória ganhou. Vitória ganhou, então, Vitória ganhou e o Brusque ganhou. Já aumenta a responsabilidade da Ponte, hein? A Ponte é 16ª com 34, a primeira fora da zona, depois o Londrina é o primeiro com 30. Vamos à escalação do Náutico. Vamos lá, Edu. O Timbu, que vem de 2 vitórias sob o comando do Hélio dos Anjos, que foi demitido e depois foi recontratado. Hélio dos Anjos manda a campo 12, Anderson no gol. Na lateral direita, 2, Hereda. Na zaga, 30, Rafael Ribeiro. E 4, Camutanga. Na lateral esquerda, com a camisa de número 8, Júnior Tavares. No meio-campo, 29, Djavan. 22, Matheus Jesus, ex-Ponte Preta. E com a 10, Jean Carlos. No ataque, 50, Jailson. 16, Jacob Murillo, equatoriano, que hoje vai substituir o Vinícius, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo. E o 99, Caio Dantas, esse é o time do Hélio dos Anjos, Edu. Tá, você falou aquele meia Jean Carlos tá aí, não? Tá, com a 10. Com a 10. 10 gols ele tem na Série B, 12 na temporada e 10 assistências. Esse cara é o cão chupando manga. Esse cara aí, ele bate escanteio terrivelmente bem, cara. Tem escanteio e falta lateral, inferno esse Jean Carlos aí. Você tá com os papéis dos Jogos da Ponte de 2018? 2018? Ah, eu tenho aqui, sim. Tá aqui, deixa eu pegar aqui. Tá, confere pra mim aí, Ponte Preta 1, Novo Horizontino 1. Ele fez o gol do Novo Horizontino, de falta. Ah, ele que fez? Ele que fez. Ele tava 2018. No Novo Horizontino. Não, eu tenho os papéis de Ponte Náutico aqui. Ah, perdão. 2018, não, essa aí também não, mas eu tenho, tá lá em casa, mas tem. Tá? Não, e ele realmente, ele renovou com o Náutico até 2024, cara. Sim. Inacreditável esse Jean Carlos aí. Mas tá bom então, Lupe, beleza, o público chegando... Público chegando já aqui nas arquibancadas do Majestoso. Eu consigo ver aqui mais o setor de arquibancada. Todos os torcedores respeitando ali o distanciamento que foi determinado pelo protocolo, seguindo todas as recomendações. Os torcedores aos poucos estão chegando aqui no Moisés Lucarelli. Enfim, a primeira partida da Macaca com público na temporada, Edu. Ô, CH, Ivan Quaresma, Kevin, Felipe Sanches, Fábio Sanches, Rayan, dupla de zaga, Fábio Sanches e Rayan, e o Rafael Santos. André Luiz, o Marcos Júnior e o Leonaldo. São 3 volantes, não tem o meia de função. Richard, Moisés e Rodrigão voltando à comissão de frente. E a sua opinião? Tá bem escalado, Edu. Tem segredo não, ele voltou com toda a tropa, né, que tem que jogar. A única novidade, se é que dá para chamar de novidade, é ter mantido o Kevin no time titular, que eu acho que tá certo pelas partidas que o Kevin tem feito, né, por justiça. A zaga, essa é a melhor que tem no presente momento. No meio campo, o Leonaldo entrou no meio campo bem, deu encaixe com o Marquinhos lá e com o André Luiz. Eu acho que está correto. E na frente o Richard e o Rodrigão tem que jogar com o Moisés. Está sendo muito coerente. Agora resta saber como a Ponte vai atuar. Qual é o tipo de jogo? Marcação alta, que tipos de cuidado sem a bola o time vai tomar, como ela vai atacar, enfim. A Ponte tem adotado maneiras muito coerentes de atuar dentro de casa,
sempre destacando a força do conjunto, a força de vontade, a garra. O time luta bastante, recomposição muito sólida e um time mobilizado, né? Quando o time está mobilizado, as coisas elas acontecem de maneira mais natural. É essa Ponte Preta que eu quero assistir, do lado da sua torcida depois de tanto tempo. Então eu tenho uma expectativa muito boa, apesar da dificuldade do jogo. Não dá para desprezar, você já destacou, mas eu quero também falar dessa bola parada terrível do Giancarlo, que o Gilson Kleina falou até na entrevista antes do jogo, que é uma preocupação gigantesca que ele tem, além de outras, porque o Náutico merece muitas atenções, muitos cuidados. Se o momento do Náutico é bom, o da Ponte também é. O problema é que a grande diferença, o início da Ponte foi muito ruim, né, Edu? Então, do segundo turno para cá, as coisas se ajeitaram, a Ponte está melhorando aos poucos o seu desempenho, precisa vencer pela situação muito difícil em termos de pontuação, mas pelo que tem apresentado, pela escalação, pelo clima dentro do vestiário, porque o Gilson, ele trancou os caras, fechou os caras, e é nisso que eu estou acreditando. No performance recente dentro de casa, na característica que esse time acabou construindo ao longo da competição, de um time muito operário, um time muito brigador, um time que não desiste, contra o Náutico, que merece, repito, todo o nosso respeito, mas eu tô achando que a Ponte vai vencer o jogo. Da maneira que ela tem vencido, viu, Edu? Com bastante simplicidade, mas um futebol operário, mas que funciona na prática. Vamos torcer que dê tudo certo e que o Moisés, né, Edu, e o Rodrigão estejam espertos, porque vai precisar, Edu. Um abraço, Totó, do meu querido Flamenguinho do Cambuí. Década de 70, éramos felizes e não sabíamos, hein? Grande Totó, eu no gol e Totó no ataque. Olha, é o seguinte, ô Lupe, como é que tá? Tá chovendo, Lupe? Vai chover, Lupe de máscara. Esse som de máscara enjoa, né, gente? É na TV, você liga a TV, o repórter tá de máscara, tem que estar de máscara, não tem jeito. É protocolo, mas é um som que enjoa, né? Vai indo. Aqui tava chovendo e agora já choveu. Agora, muito obrigado, minha senhora. E aí no Majestoso, hein, Lupe? Aqui, Edu, tem algumas nuvens carregadas aqui ao redor do Moisés Lucarelli. Neste momento não chove, mas eu diria 70% de possibilidade de chuva. E como ficou o caso Ponte e Vila Nova? Só lembrando aquele problema do VAR, aquele pênalti no final. A diretoria brilhantemente reivindicou juridicamente, pegou o Reinaldo Barros, presidente da Federação Paulista, levou na CBF, sim, conversou com o Gaciba, presidente da comissão de arbitragem, vai botar aqui ó, o lance e tal. O caso ficou quieto e aí o tribunal tem que se manifestar, a Ponte aguardando. E aí, vai ter um novo jogo, não vai? Fica nesse mesmo? E os árbitros estão suspensos, né? O tal de Adriano Barros Carneiro do Ceará e o de vídeo Wanderson Alves e Souza de Minas Gerais. E aí, Lupe? O Wanderson, o VAR, eu não tenho conhecimento. O árbitro do jogo, o Carneiro do Ceará. O Adriano. Uhum. Isso, o Adriano. Ele apitou recentemente, depois do erro que ele cometeu no jogo entre Ponte e Vila, ele apitou um Campeonato Brasileiro de Aspirantes, Fortaleza e Ceará. E não sei o resultado agora, confesso, mas assim, ele não foi pra geladeira de forma total. Ele foi rebaixado para apitar aí os torneios de base. A Ponte, como você disse com muita propriedade, foi até a CBF com o Reinaldo Carneiro Bastos. A CBF, a ouvidoria da CBF, deu razão à Ponte Preta, ou seja, a própria entidade que organiza o campeonato, ela confirmou que realmente o pênalti não existiu e a Ponte, no STJD, ela pediu aí a impugnação da partida. O presidente do STJD, o Otávio Noronha, ele não deu parecer. Ele está estudando, faltam aí ele dar o parecer desse jogo entre Ponte e Vila. Também tem um jogo entre Brasiliense e Ferroviária pela Série D, que existe uma reclamação do time de Brasília e ele também ainda não se manifestou. E tem o jogo do Vasco também, que não me recordo agora contra quem foi esse jogo. Então são os 3 jogos que estão pendentes de uma avaliação, de uma determinação do Otávio Noronha, presidente do STJD, se ele vai levar esse caso ou esses casos a julgamento ou não. Agora vem comigo, Júlio, para encerrar aqui. O negócio é o seguinte, esse negócio de VAR já encheu o saco, né, gente?
O VAR, eu falo pra você, a Série B, ela é totalmente irregular, seu Júlio Nascimento. O primeiro turno não teve VAR, o segundo tem VAR. A gente tá falando pro bem e pro mal, defendemos aqui Ponte e Guarani, mas o certo é certo. Até hoje, pode acontecer um lance que o VAR beneficia a Ponte. É que beneficia, a Ponte um erro que vai beneficiar a Ponte. Isso é normal, cai lá. O que eu acho o fim da picada é o VAR numa competição não ter no primeiro turno, ter no segundo. Isso é um fato. O campeonato com VAR é uma pontuação. O campeonato sem VAR é outro campeonato. Ontem mesmo no Guarani, o primeiro gol é muito rápido. O bandeirinha ele não corre pro centro. E foi gol de fato. A TV mostra depois, foi gol 2 vezes, porque o goleiro, quando defende, já estava dentro. Depois ele vai pra fora, escorrega, a bola volta, de novo entra, depois ele tira. Certo? Então o que acontece? O pênalti no final. Quer dizer, o Weber Roberto Lopes, ele não viu naquele momento, naquele atrito, no contato, não viu. Depois o VAR vê. Esse negócio de pegar assim, pegou o pezinho, depois, tá impedido porque tava 4 centímetros com o pezinho. Isso não combina com o futebol, isso não é o futebol. A torcida grita e tem que esperar o jogo. Opa, peraí. Aí todo mundo espera. Aí o cara vai pro vídeo, fica no meio esperando, afasta o jogador. Aí o VAR confirma e vibra de novo. Isso quebra o narrador, quebra o comentarista, quebra do mundo. Terrível esse tal de VAR. Terrível, terrível. E todo jogo, olha aqui, Júlio Nascimento, você vê quantos gols são anulados, quantos gols são confirmados, coisa que a arbitragem não pega no ato, né? Não pega naquele segundo. Esse que é o futebol gostoso. Tem que resolver no olho humano. Tem que ser ali. Éramos felizes e não sabíamos, Júlio Nascimento. Eu sou contra esse VAR. E tem que ter agora, mas não é uma determinação da FIFA e tem que ter. Mas, sabe, já encheu o saco. Esse protocolo de entrar em campo, o que acontece? Entra todo mundo junto. Pô, antigamente não, entrava... Tem que acabar com esse cerimonial de entrada. Isso acaba com o futebol. Coisa fria, coisa imbecil. 2 times entrando em campo ao mesmo tempo e o juizão na frente. Como Copa do Mundo é Copa do Mundo. Não combina com o brasileiro, não combina com a gente isso aí, né? Bom, mas isso aí. Acho que já falei de muito, né, seu Júlio Nascimento? Eu tenho que encerrar aqui dizendo que a nossa enquete aqui foi o seguinte, o Renato Silva, né? Dos que votaram, o Gil Kleber me ajudando aqui, 75% gosta do Renato Silva. Então, para encerrar o Concentração, 7 de dezembro de 97, Luciano do Vale, narrando o gol do Claudinho, Ponte Náutica, a Ponte subindo 1-1. E o Renato Silva vai declarar um pouquinho o hino da Ponte. Na sequência, vem aí Júlio Nascimento com Ponte Náutico. Estandarte desse... Olha o Regis, tem o Claudinho ali, boa bola, condição legal, saiu o goleiro, bateu, Ponte Preta inflamante, Ponte Preta emoção, Ponte Preta gigante, raça de campeão. Do Claudinho, quando o Regis largou Claudinho livre. Seu estádio é majestoso. Seu nome, uma glória. Ponte Preta sempre, sempre na derrota ou na vitória. És amada Ponte Preta, orgulho de nossa terra. Ponte Preta de paz, Ponte Preta de guerra. Ponte Preta de paz, Ponte Preta de guerra. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes.
Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui no AM 1170, você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopessas.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Coral Decor Efeitos. Atendimento e qualidade só tem ela, Corbella. Jornada Bandeirantes. Série B do Campeonato Brasileiro 2021, 30ª rodada. A espera acabou. 582 dias depois, os portões do Moisés Lucarelli estão abertos para ver a Ponte Preta em campo. Decolagem autorizada. Aumente o volume do seu rádio porque eu estou anunciando o maior show do rádio campineiro. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. Sábado, 16 de outubro de 2021, temperatura gostosa em Campinas. Já choveu, mas neste momento não chove. Estádio Moisés Lucarelli, 30ª rodada da Série B. A Ponte Preta querendo se distanciar da zona de rebaixamento. Enfrenta o Náutico, que ainda olha para a parte de cima, alimentando um sonho de acesso. Hoje é jogo importante para Macaca. A Bandeirantes entra em campo a partir de agora para levar a você, torcedor ouvinte, a emoção do futebol pelo rádio. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. Falamos em nome de Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse rochaautopessas.com.br. Na Corbella Tintas você encontra a linha Coral Decor e o melhor preço. Acesse corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Um abraço para você em AM 1170 em Campinas, AM 1270 em Ribeirão Preto, ou você em qualquer lugar do Brasil ou do mundo acompanhando pelos aplicativos Band Rádios, Facebook e Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Hoje tem Ponte Preta. Se tem Ponte Preta, tem Bandeirantes. Se tem Bandeirantes, tem Na Casinha. Hoje tem Macaca pra você. Eu sou bandeirante. Eu também. Com muito orgulho, com muito amor. Colocando em campo o timaço de Carlos Batista com informações de Ponte Preta e Náutico. Este é o jogo. 4 da tarde, a bola vai rolar. A torcida segue chegando no Majestoso. Hoje tem arquibancada, tem o frisson da torcida Ponte Pretana apaixonada, incentivando o time em busca de mais uma vitória. E ele está chegando com o destaque da Macaca, direto do vestiário preto e branco, o vestiário da torcida que tem a paixão mais antiga do Brasil. Qual é o primeiro destaque da Ponte
Ponte Preta. Um abraço para você, Antônio Lupe. Tudo bem, Júlio? Boa tarde, um abraço para você, para todo mundo que está acompanhando a Rádio Bandeirantes. Enfim, o torcedor da Ponte está de volta para sua casa, de volta ao Moisés Lucarelli, depois de mais de 500 dias. E a Macaca precisa do seu torcedor para conquistar os 3 pontos hoje em cima do Náutico e ficar ainda mais distante da zona do rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico Gilson Kleina, ele não fez muitos mistérios em relação à escalação do time. Ontem, na última atividade, treinou bastante a formação titular, que não tem muitos mistérios, e com 3 novidades em relação ao jogo passado. No gol, Ivan Quaresma está de volta. Na zaga, Ryan, que cumpriu suspensão contra o time catarinense na última rodada da Série B, volta ao time na vaga do Ednei. E no ataque, ele está de volta. Rodrigão entra no lugar de João Veras, que vai para o banco de reservas. Além do torcedor, a Ponte aposta no seu retrospecto como mandante na Série B. Nos últimos 8 jogos, são 6 vitórias e 2 empates, com mais de 80% de aproveitamento, jogando no Moisés Lucarelli. E me conta desta equipe do Náutico, comandado por Hélio dos Anjos, que foi extremamente elogiado por Gilson Kleina, hein, Lupe? Muito elogiado pelo Kleina, até porque o Hélio dos Anjos foi o responsável por conduzir a equipe do Náutico no primeiro turno, que liderou praticamente toda a competição. Depois, o Náutico oscilou e chegou inclusive a ficar próximo das equipes que brigam na parte de baixo da tabela. Hélio dos Anjos foi recontratado e nas últimas 2 partidas são 2 vitórias. E o Náutico hoje tem 2 baixas importantes no time titular. O volante Haldney e o atacante Vinícius, que já marcou 6 gols na Série B, eles estão suspensos. Para a vaga do Haldney no meio-campo, Djavan foi o escolhido. E no ataque, Jacob Murillo, o equatoriano, será o substituto do camisa número 9, o Vinícius, que está suspenso. Destaque do Náutico, o maestro, o camisa 10, Jean Carlos, que tem 10 gols na Série B e na temporada são 12 marcados e 10 assistências. Comentarista Bandeirantes escalado para o compromisso da Ponte Preta contra o Náutico. Qual é o destaque do comentarista que bate pesado? Abraço para você, CH. Tudo bem, Júlio? Um grande abraço a você, ao ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes espalhado por todo o planeta. Ponte está bem escalada. As peças escolhidas por Gilson Kleina são as melhores no momento. Esperamos que a execução do plano de jogo, a vontade do time, a compactação aconteça, porque só a vitória interessa para a Ponte nessa finalização na última parte do Campeonato Brasileiro da Série B. O problema é que do outro lado tem um time que tem 41 pontos, ainda sonha com classificação e tem bons jogadores. É uma equipe que deve ser respeitada. Eu estou acreditando na força da torcida, na volta do público, na raça e no retrospecto da Ponte nos últimos jogos. Por isso, eu acho como palpite que a Ponte vai vencer o jogo, Júlio. E nós da Bandeirantes queremos que você, torcedor, continue sendo o melhor informado sobre o futebol de Campinas. Ontem teve Guarani em campo. Ele está chegando com o destaque do Bugre. Um abraço para você, Marcos Luiz. Alô, Leandro Boles. Grande abraço pro amigo da Rádio Bandeirantes também. Guarani chegou a vencer por 2-0. E depois das substituições do técnico Daniel Paulista, o Guarani empatou com o CRB por 2-2. Resultado amargo, encarado pelo torcedor do Guarani como uma derrota. O time está retornando para Campinas. Próximo jogo do Bugre está confirmado para sexta-feira contra o Confiança, 7 da noite no Estádio Brinco de Ouro, com a presença da torcida. Ótimo trabalho e boa transmissão, hein, Boles? Valeu, Marquinhos. E ele está no plantão da Bandeirantes, acompanhando tudo no futebol do Brasil e do mundo. Um abraço para você, grande abraço, boa transmissão, Edu Pinheiro. Meu querido amigo Júlio Nascimento, Multimídia, para você um grande abraço a todos, em especial aos amigos da Bandeirantes. Olha, o Guarani é o 6º colocado com 46 pontos, está a 4 pontos do 4º colocado, que é o Avaí, mas o Avaí vai jogar, são 4 que sobem. A Ponte é 16ª com 34, Brusque venceu ontem 3-1, ganhou lá em casa, na sua casa,
ganhando aí do Remo, 3-1 de virada. O incrível Edu, ele fez um gol, o Edu perdeu o pênalti. No final, o goleiro do Brusque se machuca, fez um pênalti, sai o goleiro, o Edu vai pro gol, ele defende o pênalti, no rebote o Remo faz, aí o VAR anula porque estava impedido. Aconteceu tudo isso com o Edu ontem, não é? E andamento Brasil de Pelotas e Vila Nova ontem. No final do primeiro tempo, faltou energia elétrica e o jogo continuou hoje às 15 horas, tá? No finalzinho tá 2-2, tá? Ontem Goiás 3, CSA 1. Tivemos além de o CRB 2, Guarani 2, repetindo o Brusque 3-1 no Remo. Hoje teremos 16h30 São Januário, Vasco e Curitiba, 18h30 Operário e Londrina, 21h30 Confiança e Avaí. Então a Ponte é 16ª com 34. Se vencer, vai a 37, pode terminar na 14ª posição, tá? Importantíssima esse jogo da Ponte. Brasileirão, 17 horas, Santos e América Mineiro como destaque. 21 horas tem Palmeiras e Esportes Paulistas em ação. Amanhã, 16 horas, Internacional e Corinthians, 18h15, Red Bull Bragantino e São Paulo, lá em Bragança. E o destaque aqui para a Série C. O jogo é Ituano e Paysandu, 17 horas, na tela da Band, na TV Bandeirantes, o Batista transmitindo, tá bom? E destaque também na Série D. Atenção, hein? A Ferroviária pode subir amanhã para a Série C de Cebola. É Série D de dado, 15 horas em Araraquara, Ferroviária e Atlético Cearense. Lá em Horizonte, no Ceará, no primeiro jogo, domingo passado, foi 1-1. Um novo empate, pode ser 0-0, 5-5, não importa. Se der empate, é pênalti. Vitória da Ferroviária, vitória do Atlético Cearense. Quem vencer, sobe para a Série C. Vamos lá, a nossa equipe técnica, Alexandre Almeida, Joelso Cardoso, Gil Kleber, Gilberto Sufi, Leandro Renato e Lucas Pessoa no ar, Jornada Esportiva Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Atendimento e qualidade só tem ela, Corbella. Encontre aqui a linha Coral Decora em 3 acabamentos: fosco, acetinado e semibrilho. E ainda pode escolher 2.079 cores no leque Coral. Tenha paredes em HD com a Coral Decora. Corbella Tintas, são mais de 40 lojas para atender você. Procurou, achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. Júlio Nascimento. 3 horas e 52 minutos, horário oficial do Brasil. Torcedor segue chegando no estádio Moisés Lucarelli para acompanhar Ponte Preta e Náutico. 4 horas a bola vai rolar e você vai conferir a partir de agora a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ponte Preta já está pronta e escalada pelo técnico Gilson Kleina com camisa de número 1. No gol, Ivan Quaresma. Na lateral direita com a 25, Kevin. Na zaga, 27, Fábio Sanches. 4, Rayan. E na esquerda com a meia dúzia, Rafael Santos. No meio campo com a 95, André Luiz. 15, Marco Júnior e 18, Leonaldi. No ataque, Richard 17, 9, Rodrigão. E com a 21, o artilheiro Moisés. Repetindo a escalação da macaca: 1, Ivan Quaresma. 25, Kevin. 27, Fábio Sanches. 4, Rayan, meia dúzia, Rafael Santos. 95, André Luiz. 15, Marco Júnior. 18, Leonaldi. 17, Richard. 9, Rodrigão. 21, Moisés. No banco, à disposição de Kleina: 12, Igor Vinhas. 2, Albuquerque. 3, Ednei. 7, Niltinho. 10, Camilo. 19, Josiel. 31, Iago Henrique. 45, João Vera. 55, Matheus Anjos. 71, Iago. 86, Marcelo Hermes. E com a 98, Thales. Bandeirantes. Da união de duas cores mágicas nasceu a força e a raça. O Náutico também
também já está pronto e escalado pelo técnico Hélio dos Anjos. Com camisa de número 12, no gol Anderson. Na direita com a 2, Hereda. Na zaga 30, Rafael Ribeiro. 4, Camutanga, e na esquerda com a 8, Júnior Tavares. No meio-campo, 29, Djavan, 22, Matheus Jesus e 10, Jean Carlos. No ataque, 50, Jailson, 16, Jacob Murídio e 99, Caio Dantas. Repetindo a escalação do Timbu: 12, Anderson, 2, Hereda, 30, Rafael Ribeiro, 4, Camutanga, 8, Júnior Tavares, 29, Djavan, 22, Matheus Jesus, 10, Jean Carlos, 50, Jailson, 16, Murídio e 99, Caio Dantas. No banco, à disposição de Hélio dos Anjos, 32, Jefferson, 66, Iago, 13, Tássio, 39, Trindade, 5, Marcial, 17, Vargas, 79, Giovani, 77, Álvaro e 19, Paiva. Arbitragem do jogo. O trio é do estado de Goiás. Apita o jogo Jefferson Ferreira de Moraes. Jefferson Ferreira de Moraes será o responsável pelo apito no duelo entre Ponte Preta e Náutico. O assistente número 1 é o Christian Passos Sorense e o assistente 2, Hugo Sávio Xavier Correia. No VAR, Leone Carvalho Rocha, também de Goiás. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. E agora, na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique, o bate pesado. Torcedores da Ponte Preta, amigos da Bandeirantes, é decisão para os dois times, né? A Ponte precisa vencer de qualquer maneira para sair de lá de baixo, numa zona incômoda, numa pontuação delicada, muito em virtude do início do campeonato da Ponte, que foi extremamente preocupante, extremamente negativo, e as partidas que a Ponte não ganhava de jeito nenhum fora de casa, né? Isso empurraram a Ponte lá para a última colocação, né? Penúltima colocação. A Ponte ficou um tempão na zona do rebaixamento. Hoje é a 16ª colocada com 34 pontos. Precisa vencer, e se vencer vai a 37 e deixa aí o Brusque e o Operário para trás, 35 e 34. O Operário vai jogar ainda, mas a Ponte, ela mantém pelo menos aí o Londrina, o Vitória, o Confiança e o Brasil de Pelotas dentro da zona do rebaixamento. O Londrina tem 30 pontos e vai jogar. Então veja o tamanho da responsabilidade e da importância que a Ponte tem em vencer o jogo hoje diante do Náutico, que não tem o Vinícius, atacante, todo mundo conhece, jogador que já passou pelo Palmeiras, enfim, tá um tempão lá no Náutico e é bom jogador, tem 6 gols, é artilheiro e é um jogador que vai fazer falta pro Náutico, que coloca o gringo Jacob para jogar no seu lugar. Mas, apesar de não contar com o Vinícius, tem o Giancarlo, número 10, batedor de falta, jogador que dá muita assistência. O Gilson já tomou todas as precauções, avisou todo mundo, treinou para tentar bloquear o Giancarlo, pediu para que os volantes, jogadores de meio campo, não façam falta perto da área, nem lateralmente, nem frontalmente, para que o Jean não tenha nenhuma oportunidade. Para que isso não aconteça, o time tem que corrigir os passes, sair e fazer uma transição com velocidade e precisão, né? Tá calmo, tranquilo, apesar da responsabilidade. Tem sido assim, né? A Ponte já ficou numa situação muito pior e hoje o time tá pronto para enfrentar uma partida desse tamanho, tá organizado, o time tá com conjunto, e por isso que o Gilson Kleina mantém esse meio campo, que para alguns é um meio campo, é um jeito de jogar mais precavido. Não é verdade, não é verdade. O Marco Júnior e o Leonaldi, apesar de característica mais de marcação, são jogadores na segunda volância, né? Mas o Gilson, ele montou uma maneira dos dois chegarem à frente, né? Para que não aconteça um buraco negro entre o meio campo e o ataque. Por enquanto tem dado certo. Todas as vezes que ele utilizou desse artifício, jogadores com mais característica de marcação, o time tem se adaptado. Muito porque o Richard e o Moisés fazem com que aconteçam as triangulações, e com o apoio, evidentemente, dos dois laterais que estão bem.
né? O Rafael Santos e o Kevin têm apoiado bastante, são jogadores de apoio, né? A gente sempre percebe que eles toda hora sem a bola, os dois laterais, aparecem para dar opção, e isso fica mais fácil para quem arrasta a bola do meio campo para o ataque. De qualquer maneira, eu acho que está bem montado, está bem escalado. O que vai fazer a diferença do jogo hoje, Júlio Nascimento e ouvintes, é o comportamento do time com a bola, sem a bola, a execução daquilo que eles planejaram para a partida contra o Náutico. Repito, a disposição tem que ser a mesma, a concentração e a mobilização tem que ir um jogo de cada vez, e é assim que a Ponte tem feito, nos jogos em casa e fora, tratando as partidas com muita humildade, mas com muita disposição e transpiração. Tem que ser desse jeito. O time é limitado, você olha para o banco de reservas, o Gilson não tem muitas opções para poder fazer outras coisas, caso ele quisesse ou precise, né, mudar o jeito do time jogar. Então tem que ser na força, na disposição. E para encerrar, Júlio, torcer muito para que Rodrigão esteja bem, pelo menos meio tempo, e o Moisés faça a diferença como há muito tempo ele tem feito. É verdade que ele não marca 6 jogos, né? Mas ele tem ajudado demais, né? Ele desafoga, ele faz a jogada de profundidade, ele dá assistência. E outro detalhe, todas as vezes que o Moisés está em campo, o adversário sabe que tem que pôr um na marcação e outro na sobra. Joga com mais preocupação. O Moisés tem a capacidade de decidir os jogos para a Ponte, e ele tem feito isso invariavelmente. Espero que isso aconteça de novo. Jogo duro, jogo difícil, mas eu estou acreditando, Júlio, que você hoje vai na casinha, mas na casinha do Náutico, porque a tendência dos gols da Ponte Preta, espero que seja assim, são muito maiores. Júlio. Carlos Henrique, o bate pesado, análise completa de Ponte Preta e Náutico. E aquilo que só o olhar Bandeirantes enxerga direto do estádio Moisés Lucarelli. Detalhes, porque a bola vai rolar, Antônio Lupi. E a festa da torcida é impressionante, Júlio. Que saudade de ouvir ali o som do batuque das organizadas, do público apoiando, incentivando. É uma sensação inexplicável. 1 minuto de silêncio em homenagem às vítimas da Covid-19 aqui no Majestoso. E a gente estende essa homenagem ao Mano, né? Sogro do Glegger, o nosso amigo que hoje nos deixou, foi morar no céu com o Papai do Céu. Todas nossas condolências aqui à família do Glegger, à família da Juliana. E o Mano é um cara incrível que vai deixar um legado incrível, sensacional. Atenção, Brasil! Apita o árbitro, a bola está rolando no Majestoso! Senhoras e senhores, o poder chegou. Júlio Nascimento. Rasgando emoções no microfone forte e poderoso da Rádio Bandeirantes. É o Náutico quem domina, sai jogando pelo sistema defensivo os primeiros toques do jogo. Moisés Lucarelli, portões abertos 582 dias depois. A torcida Ponte Pretana está de volta ao Majestoso. Domina o Náutico, tenta sair jogando com Tavares. Tavares faz a finta, domina pela metade do campo, entrega a bola para Djavan. Ele solta para Matheus Jesus, a devolução vem pelo sistema defensivo, recomeça com a zagueirada. Rafael Ribeiro entrega a Camutango, capitão do time do Náutico. Ele carrega, vem pro ataque, tem Tavares aberto pelo lado esquerdo, prefere centralizar a jogada, vai tentar esticar no ataque. Ele busca Caio, Dantas vem na cobertura, defesa da Ponte Preta, afasta, tira Kevin, manda a bola pra longe, tira o perigo dali. Arremesso manual marcado é pro time do Náutico para fazer a cobrança pelo campo de defesa. Corbela Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento, variedade e qualidade, só tem ela. Corbela. É o Náutico quem domina. Domina pelo campo de defesa, a bola solta com o jogador Hereda. Hereda devolvendo para o zagueirão Rafael Ribeiro. Ele entrega de primeira para Camutanga. Camutanga levanta a cabeça, soltando ao ex-Ponte Pretano Matheus Jesus. Tem lei do ex, agora para o time do Náutico. Matheus Jesus em campo. Domina. Hereda. A devolução vem pelo sistema defensivo, recuando para o goleiro Anderson. Anderson tenta esticar a bola para o campo de ataque, deu certo, empurra para a chegada de Jean Carlos para Murídio. Murídio tenta o domínio de bola, Jacob Murilo perde a bola. Ela volta para o time da Ponte Preta com Leonaldi. Entregando pela ponta direita. Richard
Richard domina, faz 1-2, é com Kevin, a devolução vem com Richard pra Kevin, foi pro solo, pediu falta, a arbitragem mandou seguir. É lateral, marcado pra Macaca sair, fazer a cobrança pela ponta direita do campo de ataque. 2 minutos, é o segundo tempo, Ponte Preta 0, Náutico também 0. São os primeiros movimentos no estádio Moisés Zucarelli, muita emoção pra você. É a Série B numa fase decisiva, uma fase importante, é a reta final da competição e a Ponte Preta precisa dessa vitória para escapar cada vez mais da zona de rebaixamento. Bola solta, lado direito do campo, Kevin tomando distância, vem para a cobrança do lateral, ele faz o levantamento para Rodrigão, sobe de cabeça, Hereda afasta o perigo, a bola voltou para Marco Júnior, a batida desviada, vai embora a linha de fundo, é escanteio para Macaca bater. É o primeiro escanteio da Ponte no jogo, tentativa de Marco Júnior, a bola explodiu na zaga do Náutico e se perdeu pela linha de fundo, lado esquerdo, Moisés, o artilheiro, pela primeira vez com a torcida no gramado, vai para a cobrança do escanteio. Escanteio marcado para a Ponte fazer a cobrança, 3 minutos do primeiro tempo, 0-0. Ponte Preta e Náutico. Lá vem o Moisés. Pé direito na bola, levantamento na boca do gol, desvia, a bola desviada. Vai sobrando ainda para o time da Ponte. Bola solta pela ponta direita para Richard. Richard contra a marcação do primeiro, diminuiu contra Tavares. Encontrou, soltou para Marco Júnior. Rodrigão para fora. Camisa 9, Rodrigão foi para finta, pé esquerda na bola, desviou não. Direto para fora, tiro de meta, Lupe. Eu tive a sensação que teve um desvio também, mas nem o próprio Rodrigão acabou reclamando de um escanteio. Ele tinha espaço, viu que a marcação estava longe e de canhota mandou a bola para o gol. Para sorte do goleiro Anderson, ela se perdeu pela linha de fundo. Tiro de meta para o Náutico. Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. Domina a Ponte, sai jogando pelo campo de defesa, a bola solta para Ivan Quaresma, com os pés, Ivan rifando, entregando para o campo de ataque, buscando jogada com Richard, deu certo, Richard dominou, bateu para fora, o lançamento do Ivan Quaresma para o Richard, ele venceu a marcação, bateu para fora, tiro de meta, Lupe. Eu diria que foi uma assistência do Ivan Quaresma para o Richard, que aproveitou a bobeada dos zagueiros do Náutico, ficou de frente com o goleiro Anderson, só que na hora da finalização pegou mão na bola. Ele tinha a opção do Moisés pelo lado esquerdo, mas se eu fosse o Richard, eu também tinha mandado essa bola pro gol. Tiro de meta pro Anderson. 4 minutos do primeiro tempo, primeira chegada perigosa na Macaca. Richard quase foi pra casinha. 0-0. Ponte Preta e Náutico, a 30ª rodada da Bezona por aqui. A bola volta para o sistema defensivo do time do Náutico. Matheus Jesus dá um tapa na bola, entrega para Tavares. Ele recua, entrega a Rafael Ribeiro. Levanta a cabeça, vem pro combate para cima do primeiro, a Ponte Preta apenas cercando, ele faz o domínio de bola, soltou pela ponta direita, lado direito do campo de defesa, na lateral, pertinho da torcida, quem domina é Hereda de primeira, soltando na metade do campo, ele busca jogada com o Djavan tentou lançamento para o campo de ataque, chega a marcação, antecipa Jailson, sai jogando Rafael Santos, entregando a Moisés, o seu primeiro contato com a torcida Ponte Pretana, ele recua, volta para Rayan para Ivan Quaresma, colocado na fogueira, entregou pela ponta direita para Kevin na tranquilidade, sai jogando com tranquilidade, categoria, ele solta a bola para Marco Júnior vai para a finta, recebe a falta. Jogo tá parado, falta marcada é para Macaca pelo sistema defensivo. O tempo passa, meu cronômetro marca você, confere na Bandeirantes. 5 minutos, 30 segundos, o primeiro tempo segue. No Majestoso com portões abertos, Ponte Preta 0. Náutico também 0, Edu. E acabou, o que começou ontem terminou hoje, hein? Brasil de Pelotas 2, Vila Nova 2. Ontem muita chuva, interrompido, estava 2-1 Vila Nova. Mas na continuidade hoje o Brasil empatou 2-2. Um abraço pro Edivelton da Vila Nova. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalários. Produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de roda, cadeiras de banho com encosto e muito mais. Diz que entrega com WhatsApp 99947-1980. É o Náutico que vem para o ataque contra a marcação do Leonaldi, dominou Jean Carlos pela metade do campo, tenta a abertura de bola pela ponta direita, a bola vai embora. Linha lateral, arremesso marcado para o time da Macaca, detalhe no ar. E o Jefferson Ferreira de Moraes, o árbitro do jogo, ele manda o jogo seguir, não é qualquer contato que ele vai marcar falta. Moisés pediu falta, ele não deu.
Jean Carlos pediu falta, ele não deu. Ele quer jogo, o árbitro de Goiás. Pegado o jogo, 7 minutos do primeiro tempo, hora de opinião na Bandeirantes. Carlos Henrique, como é que a Macaca está jogando até aqui, CH? Gosto do início da Ponte. Acho que está bem postada, teve a melhor oportunidade com o Richard no jogo. Início bom da Ponte, Júlio. Que vem para ataque com o Richard pela ponta direita. Um balaço de fora da área, explodiu na marcação, se perde em lateral. Arremesso, Manuel marcado para o time da Ponte fazer a cobrança pelo campo de ataque. Vem Kevin, na ponta direita ele domina, vem para o arremesso manual, vai pintar a bola na grande área, ele sempre fazendo um gesto ali, raspando os cabelos, sinalizando algum tipo de movimento, alguma jogada ensaiada para o time da Ponte Preta. Vem para ataque a Macaca pela lateral direita, Casquinha com o Rodrigão. Rodrigão tentou ajeitar na meiuca, afasta a marcação, tira dali. Ryan dominou mal, perdeu tempo de bola, vem para ataque o time do Náutico. Caio Dantas é perigoso, ele quem domina, ele devolve, pensa, entrega a bola com Jailson. Jailson para Caio Dantas, a devolução vem com Jailson contra a marcação do Rafael Santos. Ele puxou para a linha lateral, ele tenta, finta para cima do primeiro. Rafael Santos diminui o espaço dele. Jailson tenta progredir contra a marcação do primeiro, chega a marcação da Ponte Preta, faz o corte, na sequência falta. Falta ali pro time da Ponte Preta fazer a cobrança pelo campo de defesa, Antônio Lupe. A falta foi em cima do Leonaldi. Jogadores da Macaca e a torcida pediram cartão pro jogador do Timbu, mas o árbitro apenas na conversa. Um abraço para você acompanhando a nossa transmissão pelo YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like, se inscreva no canal, participe conosco. Ponte Preta no ataque. Marco Júnior, o motorzinho, entregou pela ponta esquerda. É para Moisés, para Rafael Santos. Uma bomba! Espalma o goleiro! Anderson! A jogada perigosa pela lado esquerdo do campo. Rafael Santos, uma bomba. Manda para escanteio a defesa do Náutico, Lupe. E que velocidade do ataque da Ponte Preta. Jogada que passou toda pelo lado esquerdo. Moisés deu para o Rafael Santos, que fez o cruzamento. Anderson fez a defesa e depois a zaga afastou. A Macaca tem escanteio, o segundo do jogo. Rafael Santos na bola. 9 do primeiro tempo, escanteio marcado para a Ponte Preta, lado esquerdo do campo. Rafael Santos autorizado, levantou da boca do gol. Subiu de cabeça, pega o goleiro. Cabeçada ali no centro do gol. A Ponte Preta chegou pelo alto. Anderson faz a defesa, não solta mais. Tenta sair jogando com velocidade para o time do Náutico. Coloca a bola lá na frente. Ela vai direto para a linha lateral. Apenas o arremesso manual marcado para o time da Macaca sair jogando. Rafael Santos entregando para Ivan Quaresma. Ivan Quaresma levanta a cabeça. Vai tentar mais uma vez a jogada com a ligação direta. Buscando o Rodrigão. Ele é bom no pivô. Sobe antes dele. Rafael Ribeiro corta para o time do Náutico. A bola volta na metade do campo para o time da Ponte Preta, mas com falta. Caio Dantas acabou ali derrubando o André Luiz. O jogo está parado, arremesso marcado para o time da Ponte. É falta lá pelo campo de defesa para sair jogando a Macaca. Oi, Lupe. Aí nesse primeiro contato com o público, né? Você vai até me desculpar, mas eu vou precisar mandar um abraço. Paulo Kikuchi tá aqui, tá sintonizado na Rádio Bandeirantes, junto com seu filho. Totó também passou aqui pelas arquibancadas. Um abraço para todos que estão sintonizados, inclusive nosso companheiro de imprensa, Heitor Esmeriz, está acompanhando a transmissão aqui da Rádio Bandeirantes. Boa, Steph Curry. Boa, Heitor. E vem Ponte pro campo de ataque na ponta esquerda. Leonaldi, um bolão. É pra Moisés, o mano a mano. Moisés puxou pra linha de fundo, pintou gol. Afasta a defesa do Náutico, tira dali. Essa é a jogada que ele gosta e agora tem o embalo da torcida, hein, Lupe? E ele vai no embalo da torcida mesmo. Moisés, camisa número 21, artilheiro da Ponte na temporada com 11 gols, fez a jogada pelo lado esquerdo, só que na hora do cruzamento ele foi desarmado. A Macaca ganha mais um escanteio, é o terceiro da Ponte no jogo. Rafael Santos na bola. Escanteio marcado para o time da Ponte, lado esquerdo do campo. Rafael Santos autorizado, ele vai levantar na boca do gol. Toda a expectativa tomando conta do coração Ponte Pretano. Rafael Santos, levantamento na primeira trave, sobe de cabeça, Camutanga faz o corte, manda a bola para fora. Arremesso manual marcado para o time da Ponte Preta para fazer a cobrança. Lado esquerdo do campo, Rafael Santos trocou de bola, prefere a outra que está mais limpa, menos molhada, mais fácil para fazer o passe. Ele faz, entregando curtinho para a chegada do Moisés. Moisés tenta a devolução. A bola desviada na marcação do Jailson. Se perde em lateral. Arremesso já cobrado. Rafael Santos entregou para Rodrigão, para Rafael Santos, levantou na boca do gol, afasta a marcação, tira dali. Rebote é do Náutico, mas com falta. O jogo tá parado, Caio Dantas foi derrubado. O tempo passa. Meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes. 11 minutos, primeiro tempo no Majestoso. Como eu tava com saudade do frisson da torcida. Ponte Preta 0, Náutico também 0, Edu. Olha, 16h30 tem Vasco e Curitiba, 18h30 Operário Londrina, 21 horas Confiança e Avaí.
Bandeirantes. Acompanhando a Série B do Campeonato Brasileiro. 12 minutos do primeiro tempo, sai jogando o time do Náutico pelo campo de defesa. Rafael Ribeiro faz o passe curto, entregando jogada com Jailson. Jailson vai pra frente, pra cima do Rafael Santos. É o Náutico, chega no combate ali, 2 jogadores da Ponte Preta tentando desarme, né? O Náutico coloca a bola pra fora. É arremesso manual marcado pro time da equipe do Náutico fazer a cobrança pela ponta direita. Vai levantar a bola no campo de ataque. O time do Náutico agora com Hereda, o mascarado. Tenta o levantamento pra Caio Dantas no pivô. Solta a bola curtinha na metade do campo, buscando jogada com Matheus Jesus. Limpa o lance para cima do primeiro, perde a bola, rebote a Ponte Pretano, Rodrigão, caiu, mas tentou o toque para Richard na ponta direita, vem a cobertura do time do Náutico, chega Tavares, Júnior Tavares, ele domina, entrega a bola na metade do campo, faz o passe curtinho no comando para o time do Náutico, aí a bola com Djavan, Djavan soltou essa bola na ofensiva, agora para Murídio, Murídio para Tavares, Tavares para Murídio, faz a tabela, tenta o levantamento, chega Kevin na cobertura, coloca a bola para fora, arremesso manual marcado para o time do Náutico fazer a cobrança, vai sair jogando Timbu, 13 minutos, é o primeiro tempo, Ponte Preta 0, Náutico também 0, portões abertos no Majestoso, a torcida empurrando a macaca em busca de mais uma vitória na Série B, e é o Náutico quem vem para o ataque, domina pela ponta direita, Hereda vai tentar o domínio, ele domina, trabalha agora com o jogador que era o Jailson, Jailson não consegue fazer 2, a bola bate na marcação com o Rafael Santos coloca a bola para fora, já cobrou, Hereda tem a Matheus Jesus puxa para a canhota, vai tentar a inversão, é chato, o Matheus Jesus domina bem, protege bem, prefere o domínio, recomeça com o goleiro Anderson, vai ser jogando com tranquilidade, Anderson levanta a cabeça, domina, espera a opção, vai tentar esticado no campo de ataque lá para o Murídio, na ponta esquerda contra a marcação do Kevin, Murídio ganha pelo alto, a bola tá viva ainda pela defesa da Ponte Preta, chega Richard, manda a bola para longe, não quis saber de brincadeira, camisa 17 da macaca, arremesso, bola marcado para o Náutico fazer a cobrança, Tavares domina, entrega, Matheus Jesus de primeira para a chegada do Murídio, Murídio tentava a devolução para Tavares, chega a defesa da Ponte, Rafael Santos, Fábio Sanches é quem tirou a bola dali pela ponta direita, manda a bola para a lateral para Macaca, para o time do Náutico, lá vem Náutico, Júnior Tavares na movimentação pela ponta esquerda, Caio Dantas pede, Tavares segura, prefere o toque curto de segurança para o Murídio, para a chegada do Tavares domina e entregou a Matheus Jesus protege contra a marcação do Marco Júnior, bom duelo, hein? Bom duelo, Marco Júnior contra Matheus Jesus prefere o domínio, recua com o goleirão Anderson, vai ser jogado com tranquilidade, Anderson é para Rafael Ribeiro, domina o zagueirão do time do Náutico, ele faz o passe lateral curtinho na segurança, solta a bola para Camutanga, ele domina, tocou para Matheus Jesus aberto como se fosse um lateral esquerdo, prefere recuar com o goleiro Anderson, apertado pelo Rodrigão apertou, ganhou, mas a bola saiu, deu certo a pressão do Rodrigão ali, mas o goleiro do Náutico tinha feito ali o chutão, a bola desviou na chuteira do pé direito do Rodrigão, foi se perdendo pela linha lateral, né, Antônio Lupe? Esse confronto que você citou, Marco Júnior e Matheus Jesus, muito interessante, né? E o Matheus Jesus a todo momento recua a bola pro goleiro, que dessa vez foi apertado pelo Rodrigão, quase ficou com a sobra o camisa 9 da macaca. E vem Ponte, Kevin tenta o domínio, manda a bola pra frente, pra ninguém domina, afasta a defesa do time do Náutico, a bola tá viva na metade do campo, Marco Júnior perdeu no alto, mas a bola ficou pra Ponte, é no rebote, domina, na acabadinha, Rafael Santos encontrou Moisés, boa bola, puxou pra linha de fundo, Moisés perde a bola, Moisés, o camisa 21 da macaca não consegue, domina, afasta a defesa do Náutico, Ponte volta, André Luiz pra Rafael Santos, bateu pra fora! Rafael Santos com o pé esquerdo manda uma bomba, a bola passa pertinho do gol, vai embora na linha de fundo, Antônio Lupe. Eu tive a sensação que a bola caiu no pé direito do Rafael Santos, que não é o bom, e aí ele virou o corpo para chutar com a esquerda, só que pegou muito mal na bola, ela levou um certo perigo pro gol do Anderson, mas a bola se perdeu pela linha de fundo, tiro de meta pro goleiro do Náutico. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes. 16 minutos é o primeiro tempo no Moisés Zucarelli, segue. Ponte 0, Náutico também 0. Olha, é o seguinte, seu Júlio Nascimento, Brasil de Pelotas e Vila Nova ficaram no 2-2, tá? Continuou hoje o jogo e aí o Brasil empatou, fez 2-2, resultado final. E Santos e América Mineiro na Vila, começa às 17. Um abraço pra Juliana Servidoni, aí no Majestoso, ligada na Band. Muito obrigado, ele está mordendo o alambrado.
Você confere também esta transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Eu tenho certeza que mordeu o alambrado, muito torcedor estava com saudade desse sabor também, né? É o cheirinho do majestoso, é o ambiente do estádio. 582 dias depois, o torcedor está de volta, Moisés Zucarelli. E é o Náutico quem vem para o ataque, Matheus Jesus domina, entrega a bola pela ponta direita, tenta o levantamento para Hereda, a bola vai direto para fora. Apenas o tiro de meta marcado para a equipe da Ponte Preta fazer a cobrança. Carlos Henrique, 17 minutos no primeiro tempo e o jogo em CH. A Ponte manda na partida, ela em todos os aspectos tem mais posse de bola, já finalizou 6 vezes para o gol. A Ponte, se continuar desse jeito, organizada, com o meio campo muito compacto, já faz o primeiro gol. Gosto muito do volante, jogador de meio campo, Marco Júnior, e o meio campo do Náutico é muito lento, né? Passa bem a bola, mas tem muita lentidão. No setor, a Ponte domina o jogo, é melhor na partida até agora. Júlio. E vem Náutico para o campo de ataque, tentativa do lançamento, chega a defesa, Kevin, vem para o corte para o time da Ponte Preta, tenta ligar o contra-ataque pela ponta direita, bem na movimentação para cima do primeiro, solta a bola Richard, dominou, vai para a finta, para cima do primeiro, escapa da marcação do primeiro, não escapa do segundo, Richard, a bola se perde em lateral, arremesso, mano marcado, é para o time da Ponte Preta ainda pelo campo de ataque, vem Kevin, hoje na lateral direita, dominando a lateral direita, Kevin vem para a cobrança do lateral, sempre na jogada ensaiada, Rodrigão se desvencilhando na marcação para puxar ali na primeira trave, Kevin, um bolão na ponta esquerda para Rafael Santos, uma bomba, a bola travou, voltou para André Luiz, bateu, pega o goleiro, segura firme no centro do gol, Anderson, o chute do André Luiz de fora da área em Lupi. Tentativa 1 do Rafael Santos, pegou mal na bola, tentativa 2 do André Luiz que ficou com a sobra. Pegou fraco, fácil pro Anderson que fez a defesa. E vem Náutico pro campo de ataque, tenta a resposta, o Timbu pela ponta direita, Jailson tenta o levantamento. A bola vai sobrar nas mãos de Ivan Quaresma, que ainda não está trabalhando, né? Ivan Quaresma ainda não fez nenhuma grande defesa pros locutores aqui da Bandeirantes ficarem gritando a noite inteira. Ivan Quaresma! 19 minutos do primeiro tempo, é a Náutico quem domina pela metade do campo, sai jogando com Jean Carlos, o chato, dominou, entregou para Matheus Jesus, ele vai para o solo, é falta nele, jogo tá parado, falta marcada para o campo de ataque do time do Náutico para fazer a cobrança. Corbela Tintas, a parceira do pintor, aqui você encontra a linha de esmaltes Coralite para metal e madeira, atendimento, variedade e qualidade, só tem ela, Corbela. 19 minutos do primeiro tempo, Ponte Preta 0, Náutico também 0. Um abraço para você acompanhando pelo Facebook, você pelo YouTube, @Rádio Bandeirantes Campinas, se inscreva no canal, participe da nossa transmissão, acompanhe aqui a jornada esportiva e a programação diária da Rádio Bandeirantes de Campinas. A bola volta para a Ponte Preta em lateral, pela ponta esquerda do campo de defesa, Rafael Santos tenta a ligação com o Moisés, perde a bola voltou para o Náutico, ainda com Jailson para Jean Carlos, vira o corpo, Jean Carlos entregou, soltou na esquerda para Murídio, Rafael passou, ele segurou, preferiu agora a ligação com Jailson para a chegada do Jean Carlos puxou para o pé direito, não é o bom, mas encontrou Djavan, uma bomba, defendeu Ivan Quaresma, faz a defesa o goleiro Ponte Pretano, a primeira intervenção de Ivan Quaresma, escanteio, Lupi. O Leonaldi tentou fazer o corte, mas não conseguiu, com isso a bola sobrou nos pés do Djavan, camisa número 29, que mandou um chute forte, defesaça do Ivan Quaresma, o Náutico tem escanteio, Jean Carlos na bola. Jean Carlos, escanteio marcado para o time do Náutico, levantamento, a bola explodiu nas costas ali do jogador da Ponte Preta, no abdômen, né? Perdeu o fôlego imediatamente o Richard, inclusive ele tá vermelho, viu, Lupe? É, e o jogo tá parado, o assistente tá ali, o departamento médico da Ponte já indo em direção ao Richard, levou uma bolada na cobrança do escanteio do Jean Carlos, camisa número 10, Richard levou a pior, tá caído, o jogo parado. É, foi na região do tórax, né? E aí você perde o fôlego, é horrível quando acontece isso, tem que ter uns 1 minuto ali, 2 minutos para ele recuperar o fôlego, né? Uma sensação horrível. E o Richard, nesse momento, vai ser atendido pelo departamento médico da equipe da Ponte Preta. Carlos Henrique, 21 minutos. E o jogo, CH tá esquentando o jogo, hein, Carlos Henrique? É bom o jogo, mas eu gosto da Ponte. A Ponte é superior, calma, bem postada. O setor de meio campo muito organizado. Precisa caprichar um pouco mais nas bolas
no ataque, mas a Ponte começa bem a partida. Escanteio marcado para o time do Náutico fazer a cobrança. Jean Carlos, levantamento direto, tira Kevin, afasta o perigo. A bola volta ainda pela ponta esquerda. Tavares levantou direto na boca do gol, subiu Caio Dantas, com ele sobe a defesa da Macaca. Ficaram pedindo ali apenas o tiro de meta, mas o árbitro pegou um toque do Rafael Santos, hein, Lupi? Eu vi uma falta em cima do camisa meia dúzia, mas o árbitro não marcou. Terceiro escanteio do Náutico, Jean Carlos mais uma vez na bola. Jean Carlos vem para a cobrança do escanteio para o time do Náutico, lado direito do campo de ataque, pé esquerdo na bola, levantamento na primeira trave, sobe, Rayan de cabeça, vem para fazer o corte, a bola volta para o time da Ponte Preta, contra-ataque é grande, Moisés, ele, Richard, chega a defesa, o último homem para rasgar, afastar, tira Hereda, manda a bola para a lateral, Jailson faz a tabela com o lateral Hereda, Jailson dominou, tocou para Jean Carlos, levantamento na grande área para Caio Dantas, sobe de cabeça a defesa, Kevin tira dali, coloca mais uma vez, é novo escanteio pro Náutico. Porque teve um toque do camisa número 25, o Kevin, na lateral direita, um toque sutil, mas foi importante. A bola saiu pela linha de fundo, é mais um escanteio, é o quarto escanteio pro Náutico, só que dessa vez é pelo lado esquerdo. Só que o batedor não muda. Jean Carlos, camisa 10 na bola. Sempre ele, Jean Carlos, camisa 10, um dos protagonistas desta Série B do Campeonato Brasileiro. É ele quem vem para a bola para o time do Náutico, escanteio. Toda a expectativa tomando conta da torcida Ponte Pretana, momento de perigo agora para o time visitante, hein? Lá vem Jean Carlos, autorizado, levantamento na boca do gol, o toque na trave! Explodiu no travessão, cabeçada fatal do time do Náutico para salvar a Ponte Preta de levar o primeiro gol no jogo, Lupi. Uma confusão ali dentro da pequena área. E olha que o Gilson Kleina trabalhou e muito essa jogada ontem no último treino. As bolas paradas. Cruzamento perfeito, escanteio do Jean Carlos, se não me engano foi o Camutanga que subiu de cabeça e a bola explodiu no travessão do Ivan Quaresma, que só pulou para sair na foto, para sorte, a bola não entrou. A Ponte tenta sair jogando, Rafael Santos, a Moisés, foi pro solo, perdeu a bola Moisés, a bola voltou para Hereda pela ponta direita, carregou contra a marcação do primeiro, soltou a bola para Jailson, vai tentar o levantamento, devolução para Hereda, vem a cobertura da Ponte Preta, tira dali, vai ganhar agora o tiro de meta, foi esperto, inteligente o jogador da Ponte Preta, apenas para ganhar o tiro de meta. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade e preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. rochaautopeças.com.br. 24 minutos do primeiro tempo, por enquanto 0-0. É a Macaca buscando mais uma vitória do campeonato. É importante vencer hoje para continuar se afastando da zona de rebaixamento. E vem a Ponte. Marco Júnior entregou para Rodrigão. Ele vem no pivô, na força, tenta escapar da marcação do primeiro, mas foi puxado com falta, Lupe. Pelo Rafael Ribeiro, camisa número 30. O zagueiro fez a falta em cima do Rodrigão. E é uma falta que leva sim perigo ao gol do Anderson, porque dali tem o Rafael Santos, que já fez 2 gols de falta na Série B, tem o Moisés também. É de longe, mas é falta perigosa para Macaca. 24 minutos e 45 segundos é a falta para Macaca. A bola parada que tem sido muito forte para Ponte Preta, hein? Segundo turno, a Ponte Preta tem usado a bola parada com muita eficiência. E agora tem mais uma vez a oportunidade aos 25 minutos. Uma falta perigosa. Moisés, Rafael Santos, Kevin também tá por ali na bola. A expectativa tomando conta. Atenção, torcedor Ponte Pretano, quem sabe agora o primeiro gol. Rafael Santos olhando fixamente pro gol. Moisés com o pé direito, Rafael Santos com o pé esquerdo. É Moisés quem vem pra bola, bateu pra fora. Pede o desvio, Moisés, a bola vai embora na linha de fundo, é tiro de meta, Lupe. Eu também tive a sensação que a bola pegou no jogador do Náutico, mas o bandeirinha não marcou nada, deixou a responsabilidade para o árbitro. Cobrança de falta do Moisés de perna direita, a bola passou perto do poste esquerdo do Henderson, que já colocou a bola em jogo. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes. 25 minutos é o primeiro tempo no Majestoso. Ponte Preta 0, Náutico também 0.
Olha a Série A, 19 horas, Chapecoense e Fortaleza, 21 horas, América Mineiro e Bahia. Olha a Lena Seco ouvindo a Band com o filhão Pedro Luiz. O Pedro Luiz está no Majestoso. Um abraço, Lena, e ao Pedro Luiz ouvindo a Band. Moisés carregando pro time da Ponte, entregou para Rodrigão, bola explodiu no Richard. Devolveu, André Luiz bateu, explode na marcação, tira dali. A jogada do Moisés agora foi muito boa, ele serviu a Rodrigão. E o Richard foi um zagueiro pro Náutico, hein, Lupe? Foi um zagueiro, só que depois teve um chute do André Luiz e a bola explodiu no jogador do Náutico. O VAR está em ação, o árbitro pediu para esperar, porque teve um toque ali no jogador do Náutico, não foi nada. O VAR entendeu que a bola não pegou no braço, arremesso lateral para a Ponte. Pois é, CH, o Richard, que ainda não fez gol com a camisa da Ponte Preta, tirou ali um lance perigosíssimo do Rodrigão, hein? O Richard que marca muito, é bom menino, corre pra caramba, mas além de não fazer gol, ultimamente ele anda atrapalhando, Júlio. Que coisa impressionante, 27 minutos do primeiro tempo, 0-0, tudo empatado por enquanto, Ponte Preta e Náutico. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, com 2 lojas em Campinas. Na Avenida Alberto Medal João 303, no Santa Eudóxia, pertinho do UPA do Carlos Lourenço, e também na Rua Armando Frederico Renganeschi, 168, no Jardim Ouro Verde. Você acompanhando a Série B do Campeonato Brasileiro, Ponte Preta e Náutico, é a 30ª rodada, a Macaca precisando da vitória, é o reencontro com o torcedor Ponte Pretano de volta ao Moisés Zucarelli. Matheus Jesus domina, carrega, vai embora para o campo de ataque, tenta a enfiada, chega Fábio Sanches, afasta para o time da Ponte Preta na sequência completa, Leonaldi, manda a bola para a lateral, arremesso semanal marcado para o time do Náutico fazer a cobrança pelo campo de ataque, lado esquerdo do campo com Júnior Tavares, ele vem na movimentação, Júnior Tavares que foi revelado pelo São Paulo, né? Apareceu muito bem esse garoto aí, é da geração do Lucas Moura, e depois perdeu um pouquinho de espaço no futebol brasileiro, foi para o futebol português, está tentando recomeçar no Náutico, é o lateral esquerdo, todo ataque do Náutico é na esquerda, sempre com Tavares. 28 minutos do primeiro tempo, 0-0. Mais uma vez, Júnior Tavares domina, lateral esquerdo, vem para o campo de ataque, arremesso semanal, ele procura a movimentação, solta a bola com o Murídio. Murídio tenta, doque para Tavares, a bola desviada, mas a arbitragem está pegando ali, arremesso para Ponte. É lateral para Macaca fazer a cobrança, sério jogando pelo campo de defesa. Kevin vem na movimentação, 29 minutos do primeiro tempo, por enquanto 0-0. Nada de gol. Ninguém foi para casinha por enquanto com 29 minutos do primeiro tempo. Tá faltando o gol. Chato, hein? E agora o árbitro vai conversar com alguém lá no banco de reservas, hein, Lupe? Nossa, mas já conversou com todo mundo aqui, já conversou com praticamente 50% dos torcedores que estão voltando ao Moisés Zucarelli. Conversou com o banco do Náutico, conversou com Gilson Kleina e agora conversa com os jogadores do banco do Náutico. E com Gandula também. Conversa. Com quem? Com Gandula ali também. Com Gandula também? Essa eu não tinha reparado. Muito obrigado. Então já são quase 80% aqui das pessoas que estão no estádio que já conversaram com o árbitro. O pessoal tá com saudade, né, Lupe? Essa coisa do presencial, né? Depois de tanto tempo sem ver. É o novo normal, né? Ninguém responde mais grupo no WhatsApp. Ninguém. Eu mando mensagem pro Tigrão, ele não me responde. Não responde. E visualiza, hein? Porque ele tem um negocinho azul. Ele visualiza. Tem lá o dedo duro de visualização. Lateral marcado para Ponte. Vem Kevin. Levantamento buscando o Richard. Afasta a marcação. Tira dali. A bola volta. Marco Júnior vai tentar mandar de longe. Muito mal, Marco Júnior. Mandou longe demais. Se justiça seja feita, era o André Luiz que estava no lance. Ele mandou muito longe. Direto para fora do estádio Moisés Zucarelli. Corbela Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra coral, proteção, sol e chuva. Atendimento, variedade, qualidade. Só tem ela, Corbela. Vem Ponte pro campo de ataque. Moisés levantou, Rodrigão passa da bola, não chega. Rodrigão na jogada com o Leonaldi Moisés. Triscou a bola, quase ele alcança, Lupe. E era o Leonaldi que estava ali aberto pelo lado esquerdo e fez o cruzamento. Por muito pouco, o Rodrigão também não conseguiu fazer o cabeceio. A bola triscou na careca do camisa número 9. Por isso a bola pertence ao Timbu. Quase, hein? Chega o Rodrigão com muito perigo sempre na bola aérea. É o Náutico quem domina, tenta sair jogando a bola solta no comando para Murídio soltou para Jean Carlos, tenta a tabela, a bola vai direto para fora. Apenas arremesso, mas não marcado para o time da Ponte. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes. 31 minutos no primeiro tempo, estádio Moisés Zucarelli segue.
Ponte Preta 0. Náutico também 0. Comecinho em São Januário, líder Curitiba pegando o Vasco lá, 0-0, 18h30 tem Operário e Londrina, o clássico do Paraná, hein? O Marcel do Canadá, em 2 semanas, voltando para o Brasil, vai passar a ser Marcel de Barão Geraldo. Um abraço, Marcel. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. 31 minutos do primeiro tempo, escanteio marcado para o time do Náutico, Jean Carlos, sempre ele, a torcida sempre pegando no pé também do camisa 10 do Náutico. Ele é quem vem para a bola canhotinha. Jean Carlos, a bola parada mais perigosa da Série B. Toda atenção agora para Ivan Quaresma ali na grande área da Macaca, toda atenção. Vem Jean Carlos, levantamento na boca do gol, afasta Ivan, tira dali, rebote. É do time do Náutico, mas está parado o jogo, a arbitragem parou, marcou toque de mão. Ponte Preta tem pressa, contra-ataque da Macaca, 2 contra 2. Lá vem Moisés, na ponta esquerda. Moisés carregou, dominou, perdeu tempo de bola, enrolou. Moisés tentou o toque pela ponta esquerda. Deu certo, a bola chegou no Richard contra a marcação do primeiro. Rafael Santos passou a enfiada de bola na cavadinha para Rodrigão. Toque, afasta a marcação. Bola voltou para Marco Júnior, bateu na casinha. Gol! Dos 32 minutos, contra-ataque gigante da Ponte. O Moisés teve velocidade, mas quando ele perdeu o tempo de bola, serviu o Richard, que deu uma bola açucarada na linha de fundo. O cruzamento, o desvio da marcação, a bola voltou para o Marco Júnior na entrada da grande área. Ele mandou no cantinho, a bola morreu na casinha do time do Náutico. É gol da Ponte. Marco Júnior, beleza Ponte Preta, beleza Macaca, explodindo. A torcida que tem a paixão mais antiga do Brasil, o majestoso vibra. É gol da Ponte Preta, Marco Júnior vai pra casinha, Antônio Lupe. E uma jogada muito rápida, um contra-ataque de manual da Ponte Preta, que cobrou a falta rápida no campo de defesa. Moisés foi desarmado, só que a bola sobrou com o Richard, que deu um passe sensacional pro Rafael Santos, que fez o cruzamento pra área. A zaga do Náutico afastou de forma parcial e a bola caiu nos pés do Marco Júnior, que mandou a bola no cantinho do goleiro Anderson, que não pôde fazer nada. Marco Júnior marca o primeiro gol dele na Série B, o primeiro da Macaca no jogo, para explodir o Moisés Lucarelli. Tá no placar do majestoso. Ponte Preta 1, Náutico 0. Ponte Preta na frente, Marco Júnior. A formiga atômica da Ponte Preta vai para casinha, CH. 1-0 para Macaca. Uma grande jogada do lado esquerdo, ultrapassagem desse bom lateral esquerdo, Rafael Santos. E o Marco Júnior entrando dentro da área, né? Provando aí que o número de volantes não comprova que o time vai efetivamente ser mais defensivo. O que vale é o jogador moderno, que entende, faz a leitura de jogo. Ele entrou na hora certa, aparecendo como elemento surpresa, fazendo 1-0 merecido. A Ponte nos números é melhor, está equilibrada, desce com muito perigo e merece o resultado. Alô, Rafael Carvalho. Grande professor de baixo, gente boníssima demais, ouvindo a Bandeirantes. Valeu, Rafa, obrigado pelo carinho da audiência. 35 minutos do primeiro tempo, levantamento na grande área para o time do Náutico. Afasta a marcação da Macaca, tira dali, rebote, a Ponte Pretana dominou pela ponta esquerda, Jean Carlos, chega a Richa. Com ele, Leonaldi, o carrinho firme, forte, Leonaldi, manda a bola para fora, arremesso, manual marcado para o time da Ponte fazer a cobrança. Vem no manual, lado esquerdo do campo, a movimentação para o time da Ponte Preta fazer a cobrança agora pelo sistema defensivo. A Ponte se segurando. Fez 1-0 com o Marco Júnior, gol importantíssimo no primeiro tempo. Jogo difícil, amarrado, chato contra o Náutico. Um gol importantíssimo por enquanto para a Macaca. Levantamento na grande área para o time do Náutico. Afasta a marcação, voltou Jean Carlos, bateu, explodiu na marcação, voltou ainda Náutico no ataque, dominou o lado esquerdo do campo. É para Caio Dantas. Ele recomeça, entrega para Djavan para Rafael Ribeiro, devolução, vem com o Djavan pela ponta direita do campo de ataque. Solta a bola com Hereda contra a marcação do Rafael Santos. Hereda para Djavan tem
Matheus Jesus aberto pela ponta direita do campo de ataque. Ele prefere o toque para Rafael Ribeiro. Rafael Ribeiro recomeça para o time do Timbu. Vai sair jogando com tranquilidade. O tempo passa. Meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes. E Náutico vem para ataque. Jean Carlos, um bolão para Caio Dantas, bateu para fora. Era o Jailson. Um bolão. O Jean Carlos é perigoso, hein? Não pode dar esse espaço que deu aí a defesa da Ponte para o Jean Carlos, viu, Lupe? Tava livre, leve e solto. Camisa número 10, que já tem 10 assistências na temporada. Deu um toque açucarado pro camisa 50, Jailson, que ficou de frente com o Ivan Quaresma, só que finalizou mal. Tiro de meta pro goleiro da Macaca. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes. 36 minutos do primeiro tempo, agora no Campeonato Brasileiro Série B. Ponte Preta 1, Marco Júnior, Náutico 0. Um abraço pro Furlan de Vinhedo. Furlan, oi Edu, manda abraço aí. Alô, Furlan de Vinhedo, muito obrigado. E o Ricardo, a Jaci, a sua filha Inaê, nos ouvindo também, muito agradecido. Ó, é o primeiro gol do Marcos Júnior na Ponte, hein? Depois de 22 jogos, veio por empréstimo do São Paulo, o primeiro do Marcos Júnior. E é o Marcos Júnior quem domina pelo lado direito do campo, entregou para Kevin. Kevin cavou, buscando o Rodrigão, tentou o domínio, foi pro solo, afasta a marcação, tira dali. Rebote é da Ponte Preta, volta a bola pelo sistema defensivo, mas tá parado o jogo, hein? A arbitragem tá parando, marcando ali uma irregularidade, falta do Rodrigão, é isso, Lupe? Impedimento do Rodrigão. Ele estava um pouquinho avançado no lance, a bola acabou no jogo, né, seguindo, então o árbitro esperou e o assistente de número 1, Christian Pássio Sorense, marcou a posição irregular do camisa 9 da Macaca. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima e agilize o seu orçamento. Detalhe no ar. Detalhe importante para o Carlos Henrique. Acionei aqui o ar-condicionado da cabine. Tá logrando êxito, hein, CH? O ar-condicionado é imprescindível. É a melhor invenção do ser humano. Meu Deus do céu, como amo o ar-condicionado. E vem Náutico para ataque, dominou Tavares, tenta o levantamento na grande área, afasta a marcação, tira dali Moisés, tenta o domínio, perde a bola Moisés, ela voltou pela ponta direita, mais uma vez, ainda com o Djavan, entregou, soltou para Jailson, tentou o cruzamento, Ivan acompanha, chega Kevin na cobertura, afasta ali Murídio, ele tenta enviar de bola, a bola bateu no rosto do Kevin, vai embora, linha de fundo, é escanteio, Lupe. Escanteio para a equipe do Náutico, na verdade não, a bola saiu pela linha lateral, explodiu no rosto do Kevin e se perdeu pela linha lateral. Quem vem para a cobrança é o camisa 8, Júnior Tavares. E já o CH vai falar sobre Marcos Júnior, né? Tem jogado há um tempo aí com a camisa da Ponte como um homem de confiança do Gilson Kleina e fez o gol hoje. Tavares domina pro Náutico, tenta a finta contra a marcação do Richard. Richard acompanha, recupera a bola, protege na lateral do campo, tenta ali sair jogando o Richard, mas vai ganhar um escanteio. O Náutico foi muito inteligente agora, o jogador do Timbu, Murídio. O equatoriano, Jacob Murídio. Chutou a bola no pé do Richard e ganhou o escanteio. Sexto escanteio do Náutico no jogo. Giancarlo na bola. 39 minutos no primeiro tempo. Ponte Preta vai vencendo 1-0. Jean Carlos, autorizado o levantamento, vem na boca do gol. Fábio Sanches de cabeça desvia, afasta, tira o perigo. A bola volta para o time da Ponte Preta. Tentar o contra-ataque, Moisés não conseguiu acompanhar o Hereda. A bola voltou pela ponta direita, Hereda escapou da marcação do segundo, puxão para a linha de fundo, cruzamento para o Caio Dantas, chega a defesa da Ponte. Ryan afastou mal, André Luiz falhou, voltou a bola, o toque na casinha. Caio Dantas, gol do Náutico! União de duas cores mágicas. Caio Dantas, o artilheiro, manda pra casinha de Ivan Quaresma. A jogada começou pela ponta direita, o cruzamento do Hereda. A defesa da Ponte afastou, dividiu ali o Matheus Jesus. O André Luiz espichou e deu uma assistência pro Caio Dantas, que cavou na saída de Ivan Quaresma. A bola morreu na casinha, gol do Náutico, empata o jogo. Ponte Preta 1, Náutico também 1. Detalhe do gol é seu, Antônio Lupe. Duas falhas que não podem acontecer, do Ryan primeiro e depois a principal do André Luiz, que não conseguiu afastar o perigo, e a bola sobrou nos pés do Caio Dantas, que marca o seu terceiro gol na Série B, o gol de empate do Náutico no Moisés Lucarelli. Tá no placar do Majestoso, Ponte 1, Náutico também 1.
Carlos Henrique, o bate pesado. Eu falava há pouco de um jogador que estava jogando há um bom tempo, de uma maneira muito regular, que é o Marco Júnior. E o companheiro dele, André Luiz, fez isso aí, essa espichada aí em CH. É a chamada doação de gol, né? O que fez o André Luiz não existe. Ele tinha que ter afastado ali, furou a bola. Ele deu uma assistência com a sua furada para o Caio Dantas. Aí não tem Ivan Quaresma que dê jeito. A Ponte estava recuada, jogando um futebol reativo para pegar o Náutico no contra-ataque. É uma chamada armadilha para tentar fazer o segundo gol. Estava com mais posse de bola nesse momento o Náutico, mas absolutamente previsível. Agora, o que não pode acontecer é uma falha individual dessas, né? O André Luiz realmente deu de presente o gol de empate para o Náutico. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes. 42 minutos é o primeiro tempo no Majestoso, segue. Ponte Preta 1, Marco Júnior. Náutico também 1, Caio Dantas. Olha, daqui a pouco na TV Bandeirantes, às 7 horas, tem Ituano e Paysandu, um amigo Batista narrando, hein? Um abraço pro Menegildo, parte de cima do São Bernardo, a galera do CDHU São Martim, alô, Valnei Matheus e o Batata de Rio Preto. Você confere também esta transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Falar um negócio pra você, se o Lupe ligou o ar-condicionado lá, hein? Vou ter que pedir ajuda aqui pra minha equipe pra ligar o daqui. E tem cartão amarelo, viu, Antônio Lupe? Pro camisa 4, Camutanga, capitão da equipe do Náutico, fez uma falta feia em cima do Moisés, que mudou de lado. Tá aqui pelo lado direito, camisa número 21. A falta marcada e o primeiro cartão do jogo. Camutanga, camisa 4 do Timbu. Ô, CH, mais um primeiro tempo abaixo do Moisés. A gente espera tanto do Moisés, hein, CH? Tá muito ansioso, né? Tá errando uns lances que normalmente ele não erra. Ele tá demonstrando bastante nervosismo na partida. Vamos ver se no outro lado ele tem um pouco mais de tranquilidade. O Gilson inverteu os ponteiros, né? O Richard vai para o outro lado. Mas realmente, no primeiro tempo, o Moisés ficou devendo. E foi o próprio Moisés, né, Lupe, durante a semana aí, que ele falou que a volta da torcida não pode ser uma pressão, tem que ser uma atmosfera positiva. Parece que o Moisés está sentindo um pouquinho essa ansiedade desse contato com o torcedor. O que você tem de feeling aí no Majestoso, Lupe? E o Moisés vem pro ataque, Júlio. Na ponta esquerda domina Moisés, entregou, soltou na metade do campo, faz a finta, escapa pra cima do primeiro. Esse é o Moisés, na direita, escorregou, tocou pra Kevin, ajeitou o corpo, levantou, tocou pra Rodrigão, sobe Anderson pra fazer a defesa. Esse sim é o Moisés rabisqueiro que vai pra cima. Este é o Moisés que nós queremos também no segundo tempo, né, Lupe? E ele tá tentando, e a torcida incentiva o Moisés, né? Mesmo quando ele erra, aplaude o camisa número 21, que tem 11 gols na temporada, só que não marca 9 jogos. O último gol do Moisés foi contra o Brusque, no início do retorno da Série B. Vitória por 3-0 da Ponte. 44 minutos, 44 do primeiro tempo, Ponte Preta 1, Náutico também 1, Macaca vem para ataque, Moisés na ponta direita, Moisés bateu para fora! Uma bomba, bola desviada, vai pra fora e escanteio pra Macaca bater. Aos poucos o Moisés vai entrando no jogo. A bola foi desviada na finalização do camisa número 21, por isso a Ponte ganha escanteio. É o quarto escanteio da Ponte no jogo. Moisés na bola. Vem comigo, torcedor Ponte Pretana, escanteio pra Macaca, lado direito do campo, 44 do primeiro tempo. Escanteio pra Macaca, autorizado, levantamento pra Rodrigão, afasta, tira o goleiro. Anderson dá um tapa na bola, ela voltou, rebote pra Rafael Santos, limpou pra cima do primeiro, é falta. Mais uma falta perigosa pra Macaca bater. Do lado esquerdo, em cima do Rafael Santos, ele ficou com a sobra e foi empurrado. Falta a favor da Ponte Preta, o próprio Rafael Santos vem pra bola, sobe a placa, mais 2, vamos a 47. 45 minutos do primeiro tempo, vamos até 47, informando o Lupe. 1-1, Ponte Preta e Náutico, Marco Júnior fez 1-0, Caio Dantas empatou. Jogaço no primeiro tempo no Majestoso. E a Macaca perseguindo a vitória, precisa dos pontos para continuar se afastando da zona de rebaixamento. É falta marcada para a Ponte Preta fazer a cobrança ao lado esquerdo do campo. Rafael Santos e Moisés. Quem é que vem para a bola? Autorizado. Moisés deixou para Rafael Santos. O toque na trave! Tá balançando
balançando a trave até agora, desvio sutil. Uma bola venenosa na Ponte Preta, explodiu na trave e não entra, Lupe! Eu não consegui identificar se foi o Richard ou o Rodrigão que finalizou para explodir a bola na trave. Escanteio, Macaca. Vem Ponte pro ataque, escanteio, lado esquerdo do campo, 46 minutos, autorizado. Rafael Santos levantou na boca do gol. O toque de cabeça, Rodrigão na casinha! Santos, com muito efeito, tirando do goleiro, ele ficou perdido no tempo e viu o Rodrigão subir mais alto que todo mundo, empurrando de cabeça pro fundo da casinha do Náutico. Rodrigão, beleza Rodrigão, beleza Macaca, beleza Rodrigão, beleza Ponte Preta, explodindo, a torcida que tem a paixão mais antiga do Brasil, Rodrigão, coloca a Ponte Preta na frente, é gol da Macaca, Antônio Lupe. E eu preciso dar relevo, dar o detalhe para a cobrança de escanteio do Rafael Santos, que não foi uma simples cobrança, foi um passe na cabeça do Rodrigão, que também estava bem posicionado dentro da pequena área, livre de marcação, só teve o trabalho de mandar a bola para o fundo da rede, mais magro, Rodrigão, que enfrentou muitas dificuldades nas últimas semanas, marca o 5º gol dele na Série B, o 2º da Macaca no jogo, tá no placar do Moisés Lucarelli. Ponte Preta 2, Náutico 1. E foi dele a bola na trave, viu, Lupe? Coloca aí nas suas anotações. Rodrigão foi pra trave, depois foi pra casinha. Termina o primeiro tempo neste momento no Moisés Lucarelli. Ponte Preta 2, Náutico 1. Edu Pinheiro é com você, Edu. Não, tô esperando o VAR, né? Agora é tudo assim, será se no intervalo vão anular? Oi, Lupe, é com você! Vou precisar de uma ajuda sua aí, porque sim, o Marco Júnior. Marco Júnior tá falando. Vamos lá. É a máscara, tá ofegante. O professor Kleina pede bastante pra gente pisar na área, finalizar. Já tinha tentado 2, 3 vezes e dessa vez saiu. Continuar nesse empenho que... o Marco Júnior falou ali, que a gente vai tentar sair com o bom resultado daqui. Obrigado. Tá aí o Marco Júnior. Primeiro gol dele, viu, Lupe? Primeiro gol dele. Enfim, teve um cruzamento do Rafael Santos, a zaga tirou, sobrou pra ele e bateu mirrado no cantinho, né? Bem no cantinho, é isso aí. Intervalo num primeiro tempo muito movimentado, viu, Lupe? Muito movimentado. Sim. E como é que tá o público aí? O que você acha do público, Lupe? Público muito bom, viu, Edu? Público muito bom aqui no Moisés Lucarelli. Aparentemente ali, pessoal respeitando ali o protocolo. Alguns, né? Outros não, mas enfim. E aí o público vai marcando presença aqui no Moisés Lucarelli. Um público muito bom aqui para esse primeiro jogo, né? Até por conta das restrições, questão da vacinação, dos exames. Mas é um público muito interessante aqui no Moisés Lucarelli. Eu só queria dar um detalhe do Marco Júnior, Edu. Claro. Porque ele está buscando esse gol há muito tempo, né? Ele teve uma bola contra o Vasco, que ele tentou por cima do Vanderlei, a bola acabou se perdendo pela linha de fundo, e no jogo, se não me engano, contra o Cruzeiro, ele mandou uma bola na trave, e agora, enfim, Marco Júnior, que tem sido muito elogiado pelo técnico Gilson Kleina, marca o seu primeiro gol como profissional. É o primeiro gol do Marco Júnior como profissional, o primeiro dele também na Ponte, Edu. Olha, Célio de Ilha Comprida, saudações, muito obrigado, Célio. Mas que lugar lindo, hein? Ilha Comprida, meu Deus do céu, quanta honra. Seu Edu, esqueceu de mim? Não me refere mais, não. Quem que está falando? O seu nominho, por favor, é o final 2469. Não, de jeito nenhum. É que aqui é muito corrido. Olha, seu 2469, eu tenho que tirar os lances, eu tenho que observar, tenho que marcar tudo aqui. É muita anotação, mas com muito prazer, nem sempre dá para falar, mas muito obrigado mesmo. Toda vez que André Luiz pega a Ponte, toma gol. Por que não deixa no banco? Assinado ele, hein? Sidão do Proença, Ponte Pretano, presidente do Sindicato dos Corneteiros. Eu tenho por norma o seguinte, professor CH.
Quando o gol sai aos 46, o comentarista tem que falar de imediato, porque Vossa Senhoria não foi acionado. É o momento do comentarista. Um jogo movimentado, seu CH. Tava 0-0, bola na trave da Ponte. Isso há 22 minutos. A 32, 1-0, Macaca Marcos Júnior. Já descrevemos. A 39, empata o Náutico. Uma infelicidade de André Luiz que furou. E aos 45 na trave do Náutico. O Rodrigão na trave, bate não sei quem, vai pro escanteio, cobra o escanteio e Rodrigão de cabeça, importantíssimo Rodrigão e a sua cabeça. 2-1 Ponte, CH. Edu, eu gostei do primeiro tempo, muito movimentado, cheio de alternativas, a Ponte muito corajosa, tentando dentro das suas limitações técnicas jogar no contra-ataque, uma marcação mais baixa, o bloco total do ataque até os últimos zagueiros ali, marcando para surpreender o Náutico, meio campo bem postado, né? Sempre destacando o Marco Júnior. Eu gostei da maneira que o time jogou, se portou. É verdade que, acredite, a Ponte teve 16 finalizações contra o gol do Náutico, mas o Náutico teve 64% de posse de bola. Então foi um jogo reativo para a Ponte surpreender o Náutico e no primeiro tempo deu certo. Esse detalhe aí do André Luiz falhando no gol de empate, se tivesse um pouquinho mais de capricho, a Ponte teria sofrido um pouco menos. De qualquer maneira, para fazer justiça ao melhor primeiro tempo, que na minha opinião a Ponte fez, ela está com 2-1 no marcador. Alguns detalhes precisam ser corrigidos. Eu acho que o Leonaldi está muito fora do jogo, o Moisés está muito ansioso, talvez pela volta da torcida, essa coisa toda, ele que é o principal jogador do time, ele precisa jogar mais, né? O Richard muito apagado na partida, os laterais jogando muito bem, mas o destaque do primeiro tempo, sem nenhuma dúvida, foi o Rafael Santos. Participação no primeiro gol, cobrança perfeita do escanteio no segundo gol, jogador seguro, jogador que tem um passe sensacional, chutou pro gol. Então, o primeiro tempo da Ponte foi bom, só sem a bola, alguns detalhes que precisam ser corrigidos. Normalmente o Gilson Kleina faz muito bem isso no intervalo, ele tem boa leitura de jogo, não pode deixar o Náutico ficar tanto com a bola. A Ponte precisa marcar como está marcando, posicionada como está posicionada, mas ela com a bola precisa jogar mais, ficar mais com ela, trabalhar ela com mais paciência de um lado para outro. Repito, pode ser uma estratégia do Gilson Kleina, até acredito que tenha sido. O time marcando um pouco mais atrás e velocidade na força do contra-ataque. É uma maneira de jogar. Mas o Náutico é um time que trabalha muito bem a bola, né? O meio-campo é um meio-campo muito técnico e não pode deixar esse Giancarlo jogar, né? Você viu no primeiro tempo o que ele fez. Com pouco espaço, ele teve uma assistência e quase saiu o gol da equipe do Náutico. De qualquer maneira, foi bom, gostei do primeiro tempo. Agora é voltar com atenção para solidificar essa vitória que, para mim, no primeiro tempo foi correta. Você foi muito bem, CH. Detalhe espetacular seu. Rafael Santos cobrou escanteio no segundo gol. Ele participa do primeiro, ele chuta, o que mais finalizou. Destaque para o Rafael Santos, lateral esquerdo da Ponte. E o Rodrigão também, muito bem. É o seguinte, alô, Fiapo. Boa tarde, Carlos Eugênio Simon está fazendo bico de bandeirinha. Fiapo, grande corneteiro, segura, meu filho, do Jardim Vozu, vem. O velho amigo, grande Fiapo. Meus amigos, já, os principais lances, depois de 582 dias, você vai ouvir aí a galera vibrando nos gols da Ponte. Intervalo em Ponte 2, Náutico 1. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbela. Encontre
aqui a linha Coral Decora em 3 acabamentos: fosco, acetinado e semibrilho. E ainda pode escolher 2.079 cores no leque Coral. Tenha paredes em HD com a Coral Decora. Corbela Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou, achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbela com 2 L's. Corbela, tem rede balançando. É bola! João Bussi e família, um abraço pra vocês, muito obrigado, João Bussi e família. Alô, João Bussi, segura, jogo movimentado, 3 minutos, Rodrigão dentro da área, chuta pra fora, 3:50, Richard, o Ivan Quaresma, ligação direta pra Richard, chuta pra fora, oportunidade da Ponte, 8 minutos, Rafael Santos, um chute cruzado, boa defesa do goleiro, a 19 de Javan, chuta, Ivan, grande defesa pra escanteio, a Ponte atacando pro gol da Fepasa, 22 minutos no gol de entrada, sufoco, bola na trave da Ponte, após escanteio de Jean Carlos, terrível esse Jean Carlos, hein? A 26 minutos, o Richard serviu de zagueiro, Rodrigão chutou e bate no Richard, mas aos 32 minutos, depois de 582 dias, a galera da Ponte voltou a gritar o gol da Macaca. Moisés carregou, dominou, perdeu tempo de bola, enrolou, Moisés tentou o toque pela ponta esquerda, deu certo, a bola chegou no Richard contra a marcação do primeiro, Rafael Santos passou a enfiada de bola na cavadinha para Rodrigão, toque, afasta a marcação, bola voltou para Marco Júnior, bateu na casinha! Gol! Marco Júnior na marca dos 32 minutos, contra-ataque gigante da Ponte. O Moisés teve velocidade, mas quando ele perdeu o tempo de bola, serviu o Richard, que deu uma bola açucarada na linha de fundo. O cruzamento, o desvio da marcação, a bola voltou para o Marco Júnior na entrada da grande área. Ele mandou no cantinho, a bola morreu na casinha. Júlio CH, por onde anda Moisés, aquele Moisés atrevido, né, assinado o cartão do Parque na barra. Calma, você quer ver só? Olha, 36 minutos, que sufoco, uma enfiada de Jean Carlos, o Jailson perdeu, hein? A 39, empate náutico com Caio Dantas. A 44, Moisés, uma bomba, bate na zaga, vai para escanteio. 45, uma falta lateral cobrada, Rodrigão pimba, a cabeceia na trave, bate na zaga, vai para escanteio. E aos 46, na cobrança desse escanteio, vem Ponte pro ataque, escanteio, lado esquerdo do campo, 46 minutos, autorizado, Rafael Santos levantou na boca do gol, o toque de cabeça, Rodrigão na casinha! Santos, com muito efeito, tirando do goleiro, ele ficou perdido no tempo e viu o Rodrigão subir mais alto que todo mundo, empurrando de cabeça pro fundo da casinha do Náutico. Rodrigão, beleza Rodrigão, beleza Macaca, beleza Rodrigão, beleza Ponte Preta, explodindo, a torcida que tem a paixão mais antiga do Brasil, Rodrigão, toma que a Ponte Preta na frente, é gol da Macaca, Antônio Lupe. E eu preciso dar relevo, dar o detalhe para a cobrança de escanteio do Rafael Santos, que não foi uma simples cobrança, foi um passe na cabeça do Rodrigão, que também estava bem posicionado dentro da pequena área, livre de marcação, só teve o trabalho de mandar a bola muito bom, destaque do CH no seu comentário, lateral esquerdo, o Rafael Santos, hein? E é gol do Vasco lá em São Januário, Germán Cano.
Vasco 1, Coritiba 0. Vasco, nesse momento, ultrapassa o Guarani. Vasco, sexto colocado com 46. Guarani, sétimo, também com 46. Mas o Vasco tem uma vitória a mais. E a Ponte, com essa vitória parcial, 14ª com 37 pontos, hein? O Roy, da torcida jovem, hoje completando 45 anos. Um abraço pra você. Felicidades, meu amigo. Tudo de bom, hein? Mas me desculpa se não for essa pronúncia. R-O-I, Roy. Roy, um abraço, viu, Roy? Obrigado aí pelo carinho, viu? Muito agradecido. Deixa eu ver aqui, Macaca 2-1, hein? Olha aí, acertando, mas o jogo tava 1-1 quando mandou aqui o final 22-70. Muito bem, eu dei uma figurinha aqui, a opinião da galera. Carlos Alberto de Olambra. Carlos Alberto, cidade de Olambra, Grande Ponte Preta, Matheus Jesus, no lugar de André Luiz. Edu, um abraço. Matheus Jesus tá gordo, hein, gente? Não tá, não? Tá gordo, pesadão, mas é novo de tudo, uma grande carreira, teve da Ponte pro Santos, revelado pela Ponte, veio da base do Flamengo pra Ponte, viu? E ele é um volante, ele joga à vontade, cara, não é bem volantão, então eu ouvi ele mais à frente ali. Oi, Edu, Rodrigão mesmo pesado, é o melhor que veras. Abraços, meu amigo, ô, doutor Márcio Rossato do Cambuí. Aquele abraço pra você, grande coração, muito obrigado, amigo. Edu, tava lendo que o Mengão deu uma sondada no Ivan, Aldeir do Campo Belo. Sabe o que acontece com o Ivan? Todo dia são sondagens, viu? A gente aqui já tá calejado de ficar falando do Ivan, mas segura, hein? Sim. Só para registrar, a Ponte volta sem modificação. É a mesma do primeiro tempo. E por enquanto do Ivan, proposta? Nada. Deixa eu ver. O Rodrigão, quantos gols ele tem agora, hein, Lupe? 5. Tem 5. Na minha papelada, 5. E ele fez, acho que... Quantos gols ele marcou na Ponte, o Rodrigão? Já pagou, né? Já tá positivo o saldo dele, né? Agora saldo 0, né? Saldo 0. Ele tinha marcado 5 gols na Ponte em 7 jogos, se não me engano. E agora ele marca os 5 gols a favor da Ponte. Então o Rodrigão tá com saldo 0. Parabéns ao Marcelo Pimentel, rapaz. Ele acertou exatamente isso. Ô, Edu, o Rodrigão fez 5 gols na Ponte, agora fez 5 a favor. Tá zerado. Marcelo, a turma marca tudo, né, Marcelo? Muito bem, vai começar o segundo tempo, meus amigos, e para o show continuar por enquanto, Ponte 2-1, é o Ala Jovem, o multimídia é ele, Júlio Nascimento. Apita o árbitro, a bola está rolando no segundo tempo. Senhoras e senhores, o poder chegou. Júlio Nascimento. E vem Ponte pro campo de ataque, bola solta no comando, Rodrigão dominou, girou, bateu pra fora! Rodrigão! Ele deu uma bola na trave, um gol no finalzinho do primeiro tempo e agora um chute. A bola passou isso aqui, Antônio Lupe. Mas foi por muito pouco que o Rodrigão já não começou o segundo tempo, marcando um golaço, quase o Osney. Torcedor da Macaca vibrou com mais um do camisa 9 da Ponte. Rodrigão ligado no 220, querendo o segundo gol dele, o terceiro da Macaca no jogo. Quase, o primeiro gol do segundo tempo, 2-1 a Macaca. Vai vencendo o time do Náutico, gols de Marco Júnior e do próprio Rodrigão. 1 minuto do segundo tempo, o Náutico vem para ataque e tenta a resposta, Hereda. Ele domina, entrega para Caio Dantas, ajeitou para Jailson, opa, pediu falta, arbitragem mudou, seguindo a bola, recupera a Macaca, sai jogando pela ponta direita. Marco Júnior pisa na bola, solta de primeira no comando, vem no apoio para a chegada do Kevin na meiuca para Leonaldi, para Kevin, sai jogando, recuando, devolvendo pelo sistema defensivo para o time da Ponte. Bola solta com Fábio Sanches rola curto, entrega para Ivan Quaresma, devolução, vem com Rayan pela ponta esquerda, colocado na fogueira, vai ter que estourar, tira daí, Rayan tirou, mandou a bola para o ataque, Richard tenta o domínio, a bola volta para o time do Náutico, na metade do campo, recupera Leonaldi, um bolão, Leonaldi, coloca a Ponte Preta no contra-ataque, tenta a enfiada de bola, toca errado para o Moisés. Não consegue, né, Moisés? Lance foi muito forte, o passe foi errado do Leonaldi. Contra-ataque desperdiçado para o time da Ponte. Recupera o Náutico. Tenta o levantamento para o campo ofensivo. Chega a bola ali com o Fábio Sanches. Afasta mal a defesa do Timbu. A bola voltou para Marco Júnior. Pensa. Entrega para Leonaldi. De primeira pela ponta esquerda para Richard. Richard dominou. Entregou pela ponta esquerda. Agora mais ainda à frente com o jogador Rafael Santos. Rafael Santos pisa na bola. Toca a bola com o André Luiz. André Luiz para Richard. Contra a marcação do primeiro. Adiantou demais. Perde a bola. A bola volta para o time do Náutico com o Djavan. Djavan domina, entrega
entrega pela ponta direita para a chegada do jogador, que era o Jean Carlos, escorregou. Passe errado, a bola voltou pela ponta esquerda, dominou, Rafael Santos puxou para a linha de fundo, cruzamento para Moisés, afasta a marcação, tira dali. E o Camutanga se desentendeu com o goleirão, hein, Antônio Lupe? Uma falta de comunicação tremenda entre o Camutanga e o Anderson, goleiro do Náutico. Ficou na bronca o zagueirão do Náutico, a Ponte ganha escanteio. É o 6º escanteio da Ponte Preta no jogo, lá pelo lado direito. Moisés na bola. Escanteio marcado para o time da Ponte fazer a cobrança, 3 minutos do segundo tempo. Quem sabe agora a oportunidade tomando conta do Majestoso, foi através de escanteio o segundo gol. Autorizado, Moisés levantou para Rayan, tentou ajeitar para Leonaldi, tentou levantamento na chuveirada da grande área, a bola vai direto para fora. Apenas o arremesso agora marcado para o time do Náutico fazer a cobrança. Corbela Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra a linha de protetores Espalaxetol. Atendimento, variedade e qualidade, só tem ela, Corbela. Detalhe no ar. Eu tô com saudade de fazer um negócio, cara, mas essa jogada do Camutanga, segura essa, Edu. Camutanga. Sim. Camutanga. O CH, você fazia muito isso com o Diego Ivo, né, CH? Você lembra? Diego Ivo. É o maior fazedor de pênalti da história do futebol moderno. E vem Náutico para ataque, bola solta pela ponta esquerda, levantamento, Jean Carlos para Caio Dantas, Ivan Quaresma faz a defesa no centro do gol. Fica com ela, não salta mais, Ivan, goleirão da Macaca, vai sair jogando. 4 minutos do segundo tempo, a Ponte vence 2-1, somando 3 pontos importantíssimos para a Série B do Campeonato Brasileiro, para abrir vantagem contra a zona de rebaixamento. Ivan Quaresma buscando jogada com Moisés, foi pro solo, pediu falta, arbitragem mandou seguir, não atendeu o pedido do camisa 21. A bola fica com o time do Náutico, Camutanga vem rasgando, entregando, soltando pela ponta esquerda do campo de ataque, é para Tavares. Tavares dominou, tentou a cavadinha para Murídio. O Jean Carlos ia ficando sozinho, frente a frente com o Ivan Quaresma, estava esperto, o camisão da Ponte. Sai do gol para fazer a defesa, Ivan. Vai sair jogando para o time da Ponte. Ivan não tem pressa, coloca a bola no chão, ganha tempo, agora sim, rifando a bola para o sistema ofensivo. O Richard sobe de cabeça, ajeitou para Rodrigão, foi valente, brigou por ela, afasta a marcação do time do Náutico, a bola voltou na metade do campo, tem falta. Jogo tá parado, falta marcada ali, a disputa do Rodrigão com o Camutanga, né, Lupe? Exatamente, o árbitro marcou a falta do Rodrigão em cima do Camutanga. Rodrigão não gostou, não concorda, só que a falta tá marcada. Jogadores do banco da Ponte Preta iniciam um trabalho de aquecimento. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes. Jean Carlos, um bolão lançado na boca do gol, toque na casinha, Murídio! Gol do Náutico! Jean Carlos, uma bola enfiada com muita precisão pro jogador Murídio. Ele invadiu grande área, teve todo o tempo do mundo na tranquilidade. Contra a marcação do Kevin, Ivan Quaresma ficou no centro do gol. Ele pôde escolher o canto, ver ali qual canto era melhor. Tocou com tranquilidade no canto direito, baixo do Ivan Quaresma. Vence o Náutico na disputa do Murídio contra o Ivan Quaresma, empata o jogo. Agora Ponte Preta 2, Náutico também 2. Murídio vai pra casinha, explode a torcida do Náutico. Tá empatado o jogo, Antônio Lupe. Não pode dar liberdade pro Giancarlo, camisa número 10, que fez assistência pro Murídio, atacante, que hoje substitui o Vinícius, que está suspenso. Ele recebeu a bola e na saída do Ivan Quaresma deu um leve toque e mandou a bola pro fundo da rede. Murídio, o equatoriano, marca o primeiro gol dele na Série B, o segundo do Náutico no jogo. Tá no placar do Majestoso, Ponte 2, Náutico 2. 6h30 do segundo tempo, Murídio empata o jogo, tudo igual no Majestoso, 2-2. E a gente fala, né, CH? Jean Carlos tem que ser carrapato, não pode dar espaço para o camisa 10 do Náutico, porque ele costuma aprontar, Carlos Henrique. E a bola saiu do goleiro, né, do Anderson, e o Jean Carlos dominou sozinho, mas tem um detalhe no lance, que aconteceu um toque sem querer do Caio Dantas, que colocou... O Jean Carlos deu um toque justamente para o Murídio, mas o passe estava errado. No meio do caminho deu um toquinho do Caio Dantas, bateu no corpo dele
e a batida foi um lance muito de felicidade, de sorte até, para colocar o Murídio na cara do gol. Mas de qualquer maneira você tem toda a razão. O meio-campo Giancarlo não pode ter o espaço que está tendo. Essa é a grande realidade. E ele tem muita habilidade. O Náutico deu sorte e a Ponte dormiu no lance. 7 minutos e 30 é o segundo tempo, disputado o jogo em 2-2, 4 gols. Jogão no Majestoso, na volta do torcedor, e a Ponte Preta precisa da vitória, perseguindo a vitória, o time da Macaca incentivada pelo seu torcedor. Quase 8 minutos do segundo tempo, 2-2, tudo está igual. Rocha Autopeças há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. Rafael Santos tira dali, afasta para o time da Ponte Preta, a bola se perde em lateral. O jogo está parado, arremesso mal marcado, é para o campo de defesa da Ponte Preta, vai sair jogando. Rafael Santos, autorizado, ele manda a bola para ataque, sobe de cabeça a defesa do time do Náutico, a bola voltou pela ponta esquerda. Rodrigão tentou ficar com ela, perdeu. Matheus Jesus se recupera, vem na velocidade, Matheus Jesus tenta a cavadinha, não entendeu, Jailson. Toque errado do Matheus Jesus, gratuito para Ivan Quaresma sair jogando pelo campo de defesa, tem pressa Ivan, já entrega para Kevin, Kevin domina de primeira, faz o passe curta para chegada do Marco Júnior. Marco Júnior carrega contra o primeiro, vem progressão. Passou Moisés. Um bolão para Moisés. Opa! Foi pro solo Moisés. A galera pede falta. A arbitragem mandou seguir. Deu que foi um desarme limpo na bola. Na tentativa do ataque da Ponte Preta, hein, Antônio Lupe? Aí eu fiquei com a sensação que foi na bola. O Camutanga acabou esticando a perna, atingiu no limite a bola e depois, consequentemente, o Moisés. Tanto é que o Camutanga agora tá caído, sente muitas dores ali na parte de trás da coxa. O jogo tá parado. Reclamação do Moisés que queria a falta. E quando essa parte aí de posterior da coxa dói, hein? Passei por isso quinta-feira, viu, Antônio Lupe? Falar um negócio pra você, viu, velho? Tô sem andar até agora, bicho. Tá pisando, tá raso, tá fundo, né? Igual o rapaz que jogava com o Batista lá no Torneio da Cana. Agora me foge o nome da figura. E só um detalhe, Júlio, a respeito do VAR. Eu não sei se você teve essa sensação aí, mas o VAR, ele tá conversando com o quarto árbitro e não com o árbitro. Pelo menos essa sensação que eu tô tendo aqui da cabine, porque quando sai o gol, o árbitro sempre olha para o quarto árbitro que está com o radinho na mão e fica ouvindo algumas instruções e todo gol é checado. Não sei se está acontecendo isso mesmo, mas aparentemente o VAR conversa com o quarto árbitro e não com o árbitro. Ficarei de olho aí nesse detalhe, Antônio Lupe acompanhando de perto a atmosfera, todos os detalhes e informações de Ponte Preta e Náutico, direto do Majestoso. 2-2, jogo empatado, jogo reiniciado, agora Camutanga já de volta programado, a bola está rolando novamente. A Ponte Preta precisando vencer, vai empatando, 2-2, e vem para ataque a Macaca na ponta direita, Moisés carregou, foi para finta, para cima do primeiro, ajeitou para Kevin, levantamento da boca do gol para Rodrigão, afasta, tira a marcação. Rodrigão com o pé direito, estava pronto para fazer o terceiro gol da Ponte, tira Rafael Ribeiro. A bola volta ainda para a Ponte Preta em lateral pela ponta direita, tomando distância, vem Kevin, faz a movimentação, Marco Júnior se apresenta também, vem para ataque o time da Ponte Preta, lado direito do campo ofensivo, todo mundo na grande área esperando a bola chegar, Kevin ajeitou, soltou para André Luiz, tentou o toque na ponta direita para absolutamente ninguém. A bola vai direto para fora, apenas o tiro de meta marcado para o Náutico fazer a cobrança. O tempo passa, meu cronômetro marca você, confere na Bandeirantes. 11 minutos passados, é o segundo tempo do Moisés Zucarelli. Ponte Preta 2, Náutico também 2, Edu. Segue São Januário, acréscimos do primeiro tempo, Vasco 1, Coritiba 0, gol de Germancano. Olha, o Cleiton do 24, alô Cleiton, agora sim, Cleiton do 2469, alô José Rocha, o Marquinho da 31 de março, Jair de Hortolândia e o Raul Cirino da Nova Campinas. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. 2-2,
Empatado o jogo, 12 minutos do segundo tempo. Vem Náutico pro campo de ataque. O Timbu pela ponta direita. Jailson contra a marcação do primeiro. Chega a cobertura da Ponte Preta. Coloca a bola pra fora. Não quis abrir de brincadeira. Mas a bola desviou. Ainda tá viva na metade do campo. Marco Júnior tenta fazer o giro. Foi pro solo. André Luiz contra a marcação do Jean Carlos. O jogo tá parado. Falta marcada é pro time da Ponte Preta fazer a cobrança pelo campo de defesa. Cirúrgica Popular. Especializada em artigos médicos e hospitalares. Produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços, ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeira de roda, cadeira de banho com encosto e muito mais. Diz que entrega WhatsApp 99947-1980. 12 minutos e 40 é o segundo tempo. O Rodrigão agora foi conversar com o árbitro que está muito incomodado com a demora para colocar a bola em jogo do goleiro Anderson, hein? Como se o Náutico estivesse satisfeito com o empate. Não estou entendendo essa atitude do goleiro, não. Tá 2-2, os dois times teoricamente precisando da vitória. O Anderson tá deixando o jogo esfriar. E ele sai jogando errado. O goleiro do Náutico entrega de graça para a chegada do jogador Leonaldi. Soltou para Marco Júnior. Marco Júnior pela ponta direita, vem progressão. Toca a bola com Moisés. Moisés escapou do primeiro. Acelera Moisés, dominou na ponta, um bolão. É para Richard. Richard puxou para o fundo, levantamento do boca de gol. Desvio nas mãos de Anderson. Fica com ela o goleirão do time do Náutico, não solta mais, Antônio Lupe. O Richard pegou muito fraco na bola e por isso ela ficou fácil pro goleiro do Náutico, que fez a defesa e realmente não tem pressa nenhuma. E o Rodrigão muito incomodado com a demora na reposição de bola do camisa 12 do Timbu. 13 minutos agora, 14 do segundo tempo. A bola vai sobrando pro time do Náutico, sai jogando na metade do campo. Jean Carlos dá um totozinho na bola, perde ela. Marco Júnior fica com ela, mas vai pro solo, é falta. O jogo está parado, o jogador da Ponte Preta está caído. Falta marcada para Macaca fazer a cobrança. Já cobrado na roda gigante do meio campo, vem o time da Ponte. Domina, sai jogando, bola solta agora pela ponta esquerda para Richard, vem com liberdade. Hoje atuando pela ponta esquerda, Moisés está do outro lado. Richard dominou, entregou para Leonaldi, a devolução forte demais. Toque errado para o Richard. A bola vai embora na linha de fundo, apenas linha lateral, apenas o arremesso mal marcado para o time do Náutico fazer a cobrança. 14 minutos do segundo tempo. 2-2. Tudo igual por enquanto. A Ponte Preta vem para o campo de ataque. Richard não fica com ela. A bola volta para o time do Náutico agora depois da tentativa do Caio Dantas. Se perde a bola em lateral, arremesso manual marcado, mais um. Jogo truncado agora, hein? 15 minutos de jogo truncado. CH vai falar na sequência porque a Ponte Preta recupera, mas recupera com falta. E aí, CH, 2-2, tudo igual. O jogo está muito equilibrado, né? Os dois times numa briga ferrenha no meio campo. Ora a Ponte melhora, ora o Náutico é muito perigoso. O detalhe do jogo é o Giancarlo. O detalhe do jogo até agora é que a Ponte dormiu no ponto em dois lances que não poderia ter dormido. Mas eu acho que está na hora, já chegamos a 15 minutos, do Gilson Kleina colocar um tempero nessa partida aí, né? Vamos ver se ele mexe no time, já está na hora de trazer uma alternativa diferente para ver se a Ponte consegue ser menos previsível no ataque, né? Só jogar no Moisés nessa partida está sendo muito pouco. E daqui a pouco tem Iago ao quadrado, Iago atacante e Iago Henrique volante. As primeiras modificações do Kleina conversam neste momento com o treinador da Macaca. Já vai mexer o técnico Gilson Kleina. Vem aí a alteração dupla na Ponte Preta. O jogo tá parado porque tem jogador do Náutico caído. Era o Murídio. Mas aos poucos ele vai se levantando ali, restabelecendo já o seu condicionamento físico para o reinício do jogo. O tempo passa. Meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes. 16 minutos do segundo tempo no Majestoso. Ponte Preta 2, Náutico também 2. Pois é, olha, é o seguinte, segue lá em São Januário, acréscimos ainda do primeiro tempo, Vasco 1, Curitiba 0. Um abraço aqui para o final 2207, também o Vitor da 31 de março de Salvador, o Vitor Patiri e o João do Cambuí. Mexeu. Vai.
Na Ponte, 2 modificações. Foi embora o camisa de número 95, André Luiz. Entrou 31, Iago Henrique. André Luiz está fora, Iago Henrique está no jogo. Sai Richard, 17, e entra Iago com a 71. As 2 modificações do Kleina. E Hélio dos Anjos também mexe 2 vezes. Está indo embora o Djavan, 29, e entrando o 39, o Trindade. Trindade com a 39, está no lugar do Djavan com a 29. E o Camutanga com a 4, também sem condições de jogo. O Camutanga com a 4 foi embora, 66, mais um Iago. Iago com a 66 está no jogo, são 3 Iagos no jogo. E seja o que Deus quiser. E aí, CH, as alterações do técnico Gilson Kleina, mexeu a macaca. Mexeu certinho, certinho. Os 2 que não estavam bem na partida, ele oxigena o meio-campo, coloca um jogador com uma possibilidade de ser mais agudo. A Ponte deixa de ser no ataque previsível e tira o André Luiz, que hoje não estava bem no jogo. E vem Náutico para ataque, tenta a tabela pela metade do campo ali, o Caio Dantas afasta a marcação, tira a defesa da Ponte Preta, afasta o perigo, Ivan Quaresma, colocando para Rodrigão, passe com o peito, era para Moisés, Moisés não consegue o domínio, a bola volta para metade do campo da Ponte Preta, Marcos Júnior recuperou, entregou pela ponta direita para Rodrigão, Rodrigão devolveu na ponta, levantamento, faz a defesa, o goleiro fica com ela, Anderson segura firme, não solta mais. Você viu o passe do Rodrigão com o peito, Antônio Lupe? Com estilo, né? A lá futevôlei. O Rodrigão deu uma bola açucarada. Cruzamento do Kevin nas mãos do Anderson, goleiro do Timbu. Ponte Preta recupera a bola, tenta colocar velocidade pela ponta direita do campo ofensivo. Iago Henrique soltou para Leonaldi. Leonaldi tem Iago aberto pela ponta esquerda, para ele o toque. Dominou, pedalou, ajeitou, invadiu grande área, vai tentar o passe ainda ele. Iago domina, ajeita para, pensa, entrega a bola lá atrás. Recomeça, a bola solta com Rafael Santos, cavadinha para Rodrigão, afasta a marcação, a bola voltou. Ainda para Marcos Júnior, levantamento para Rodrigão, divide pelo alto com Rafael Ribeiro, mas o Rodrigão estava impedido. Não está valendo mais nada, Rodrigão está em posição irregular, foi o que apontou bandeira número 2, Antônio Lupe. E essa banheira não é legal, aqui o Rodrigão estava isolado, em posição de impedimento, que o assistente de número 2, Hugo Sávio Xavier Correia, flagrou com seu instrumento de trabalho. Corbela Tintas, a parceira do pintor, aqui você encontra a linha de esmaltes Coralite para metal e madeira. Atendimento, variedade e qualidade, só tem ela, Corbela. 19 minutos do segundo tempo, falta marcada para Macaca fazer a cobrança, sai jogando pelo campo de defesa o time da Ponte Preta, bola solta com Rayan de primeira na metade do campo para Iago Henrique, perdeu, a bola voltou para o time do Náutico, 4 contra 4, contra-ataque, bola solta para Trindade pela ponta direita, vai tentar o levantamento, Trindade puxou para a linha de fundo, a bola desviada, vai embora, é escanteio para o time do Náutico bater. O Iago, camisa número 71, atacante, chegou travando Trindade, 2 atletas que entraram agora há pouco no jogo, o Náutico levou a melhor porque ganha escanteio. 7º escanteio do Timbu na partida. Ele na bola, Jean Carlos, camisa 10. Escanteio marcado para o time do Náutico fazer a cobrança, 20 minutos do segundo tempo, 2-2. Tá empatado o jogo. É a bola parada sempre muito perigosa. A Ponte Preta fez 1-0, cedeu empate, fez 2-1, cedeu empate. O Náutico tentando a virada, a Macaca se defendendo, mais um escanteio no jogo. Jean Carlos, autorizado o levantamento na boca do gol, toque de cabeça, a bola voltou para o time da Ponte ainda no campo de defesa. Iago ajeita de cabeça para Moisés. Moisés tenta a devolução para Iago pela ponta esquerda. Rodrigão divide com ela. A bola vai sobrando lá com o goleirão Anderson para ser jogando aos 20 minutos do segundo tempo. 2-2, tudo igual por enquanto no Majestoso. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes. 20 minutos, 30 segundos, é o segundo tempo. Ponte 2, Náutico também 2, Edu. Olha, o Aparecidense de Goiás sobe para a Série C de Cebola. Agora na Série D terminou há pouco, em casa empatou 1-1 com o Uberlândia. Primeiro jogo lá em Uberlândia, o Aparecidense venceu por 1-0. Então o Aparecidense é o mais novo integrante do Brasileiro da Série C de Cebola. 21 minutos do segundo tempo, Rayan acompanha, ganha ali o tiro de meta para Macaca fazer a cobrança pelo sistema defensivo. Ivan Quaresma tem pressa e o árbitro mudou a decisão, hein? O Ivan já estava pronto ali para o tiro de meta e o árbitro mudou, deu escanteio para o Náutico. 21 minutos do segundo tempo, autorizado, levantamento na boca do gol, toca de cabeça na casinha! Rafael Ribeiro, gol!
Náutico! União de duas cores mágicas. Rafael Ribeiro subindo mais alto que toda a defesa da Ponte Preta. Ele ficou no mano a mano com dois jogadores mais baixos. Tava acompanhando ali o Kevin. Fábio Sanches também não acompanhou o zagueirão do Náutico, que foi pro fundo da casinha. É gol do Timbu para virar o jogo. Rafael Santos, camisa 30, explodindo a torcida do Náutico em todo o Brasil. Ponte Preta 2, Náutico 3. Timbu na frente pela primeira vez. O detalhe do gol é seu, Antônio Lupi. Com mais uma participação do Jean Carlos, que cobrou o escanteio no segundo pau. Sozinho, com dois jogadores bem menores na marcação. O Rafael Ribeiro, camisa 30, só teve o trabalho de mandar uma cabeçada forte pro fundo da rede do Ivan Quaresma. O Náutico vira no majestoso 3-2 pro Timbu. Eram dois jogadores na marcação do Rafael Ribeiro, hein, CH? O Kevin e o Fábio Sanches. Não pode um jogador desse tamanho ser marcado pelo Kevin, né? Eu acho que o Ivan, o Fábio, que tomou a bola nas costas, não pode, esse tipo de coisa não pode acontecer. Ponte Preta no ataque, domina, Marco Júnior foi pro solo, pede pênalti. A arbitragem manda seguir, não dá o pênalti, o Marco Júnior fica na bronca. De qualquer maneira, o VAR sempre é consultado nestes momentos. Perdão, CH. Não, tá certo. E não houve nada no lance. O Marco Júnior dobrou as pernas, para mim, lance normal. E a Ponte, dos 3 gols que tomou, ela deu 2 de presente. Eu não tô tirando aqui a categoria da batida do Giancarlo. Mas o gol que a Ponte tomou na falha do André Luiz e essa, efetivamente, vou repetir, você não pode deixar um jogador desse tamanho pro Kevin marcar. Ali o setor de defesa, mais uma vez, da Ponte bobeou. E o segundo tempo da Ponte não está sendo igual ao primeiro tempo. O time voltou desatento. Daqui a pouco, Matheus Anjos na Ponte. Matheus Anjos já estreia, né, Lupe? Primeiro jogo do Matheus Anjos na temporada com a camisa da Macaca. Jogo quente, jogo de 5 gols, Ponte 2, Náutico 3, Macaca agora vem para ataque, domina pela ponta direita, Kevin, arrancando na velocidade, tenta o levantamento, a bola desviada pela marcação do Murídio, se perde em lateral, arremesso manual, tem pressa, a Ponte Preta vem na movimentação, Kevin ainda pela ponta direita, solta a bola no apoio, é para a chegada do Iago Henrique, soltou para Marco Júnior, ajeitou para Moisés para Iago, toca errado, Iago ainda conserta, buscando jogada no ataque, ajeitou com o corpo, mas o árbitro parou, marcou impedimento. O jogo tá parado, não vale mais nada. Impedimento marcado é pro time do Náutico fazer a cobrança pelo campo de defesa. Informação. Marco Júnior, autor do primeiro gol, vai embora. Marco Júnior, 15, tá fora. Estreia na Ponte, Matheus Anjos com a 55, tá no jogo. 55, Matheus Anjos em campo, foi embora um volante, autor do primeiro gol da Ponte do jogo. Tem estreia. Qual que é a análise dessa alteração, Carlos Henrique? Ele vai tornar o meio-campo um pouco mais ofensivo, né? Ele coloca um meia que chega mais à frente. Eu não sei como é que o Anjos está. De qualquer maneira, ele segura o Leonaldi para ser o primeiro volante. E vamos ver se efetivamente o Iago ali mais atrás e solta, teoricamente colocando o meia para encostar nos atacantes. Eu gosto da mexida. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes. 25 minutos do segundo tempo no estádio Moisés Zucarelli. Ponte Preta 2, Náutico 3, Edu Pinheiro. É o Chico de Catanduva inconformado, mas como é que pode, Edu? Estamos ganhando. Mas esse Jean Carlos é terrível, né? Olha, jogo encerrado, ontem interrompido, hoje teve a sequência, final Brasil de Pelotas 2, Vila Nova também 2. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. 25 minutos do segundo tempo, a Ponte Preta fez 1-0, tomou gol de empate, fez 2-1, tomou gol de empate, segundo tempo, o terceiro gol do Náutico. Tem jogo pela frente, tem pelo menos mais 25 minutos de jogo pela frente para a Macaca reagir. Domina em água pela ponta esquerda, tenta fazer a finta, perde a bola volta. É para Matheus Jesus para o time do Náutico. Jesus escapou de dois jogadores, mas adiantou demais. A bola volta para o time da Macaca pela ponta esquerda, domina Moisés de primeira para Leonaldi. A bola foi nas costas do Leonaldi, Moisés não fez o passe certo, afasta a defesa do time do Náutico. Afasta o goleirão Anderson, tira dali, tem alteração no Timbu. Matheus Jesus com a 22 está indo embora. 22, Matheus Jesus está fora. 5, o ex-Ponte Preta, Marcial com a 5 está no jogo. Marcial então em campo, Matheus Jesus
Recebeu um cartão amarelo, o Matheus Jesus. Xarope, hein? O Matheus Jesus também, viu? Sem pressa nenhuma, né? Tá indo embora o Matheus Jesus, 5, o Marcial tá no jogo. Todo debochado. Pois é, cara, tem muita bola, né? Joga muita bola, mas às vezes a falta de humildade do Matheus Jesus tirou muitas oportunidades boas pra ele. Tomara que ele aprenda, porque é jogador de Série A. E vem Ponte, no ataque, Rodrigão para Matheus Anjos, afasta a marcação, coloca a bola para fora. Primeira participação do Matheus Anjos na tabela com Rodrigão, escanteio, Lupe. Escanteio pelo lado esquerdo, Matheus Anjos, Rodrigão, e a bola foi pela linha de fundo. Macaca tem mais um escanteio, é o 7º da Ponte no jogo. Rafael Santos na bola. Escanteio marcado para o time da Ponte, para fazer a cobrança pela ponta esquerda. Autorizado, levantamento na boca do gol, a bola passa por todo mundo. Voltou Moisés, uma bomba, pegou o goleiro, pegou de novo. Milagre! Milagre! Anderson! Duas grandes defesas, salva o Náutico, Antônio Lupe. O milagre do goleiro do Náutico, a queima-roupa. Se não me engano, era o Ryan que estava por ali. E a Macaca ganha mais um escanteio. Matheus Anjos na bola. Matheus Anjos autorizado, vem para a batida do escanteio. Prepara com muito carinho o estreante da tarde. Ele quem vem para a bola, Matheus Anjos autorizado. Levantamento na primeira trave. O toque de cabeça, a bola tá viva na grande área. Vem a defesa do Náutico. Chega a Ponte, aperta com o Leonaldi. Tira dali o sistema defensivo do Timbu. Já coloca a bola no ataque, Giancarlo senta o domínio contra a marcação do Kevin, que vence. Kevin vence. Coloca a bola para Ivan Quaresma. Ivan tocou para Kevin. Kevin ajeita com o corpo, solta a bola com o Rafael Santos. Rafael Santos vem em progressão no ataque, na cavadinha de bola. Solta a bola para a chegada do Marco do André Luiz, do Iago. Iago de primeira para Leonaldi. Leonaldi tenta o levantamento, a bola afastada pela marcação. É escanteio marcado para o time da Ponte. E só para ajudar o Edu aí, o Fábio Sanches, hein? Que estava envolvido naquele lance. Na pequena área, Fábio Sanches parou em milagre do goleiro do Timbu. Tem escanteio, vem Ponte pro ataque. Rafael Santos, autorizado, vai levantar a bola na boca do gol. Tocou na pequena área, buscava Rodrigão, afasta a marcação, tira dali. Rebote do Moisés, Moisés domina, entrega a bola para Kevin. Kevin ajeita com o pé esquerdo, vai cavar com o pé direito. Suspendeu na grande área, o toque de cabeça de Iago Henrique. Buscava a jogada pelo centro do campo, afasta a marcação, tira dali. 29 minutos do segundo tempo, 3-2, Náutico vai vencendo. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade, preço justo com variedade de peças originais e reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. Vem pro campo ofensivo o time da Ponte Preta, bola solta na metade do campo, Iago Henrique solta a bola com o Leonaldi, na ponta direita, bola para Moisés, levantou a cabeça Moisés, cruzamento, afasta, tira dali a defesa, manda a bola para longe o Iago do time do Náutico, escanteio, Lupe. 9 escanteios que a Ponte Preta já teve no jogo. Moisés vem pra cobrança. Escanteio marcado para o time da Ponte, Moisés, autorizado, 30 minutos do segundo tempo, levantou baixo demais, afasta a defesa do Náutico, tira dali, pressão da Ponte, Kevin ajeitou, mandou uma bomba, defendeu Anderson, manda a bola para escanteio, Antônio Lupe. Um chute muito violento do camisa número 25 da Ponte Preta, mas o árbitro acabou pegando, se não me engano, a posição irregular de um atacante que atrapalhou o goleiro na hora da defesa. Pelo menos foi essa a sensação que eu tive, porque o jogo tá parado, a Ponte tinha escanteio, só que o árbitro levantou a mão alegando impedimento de um jogador da Macaca na finalização do Kevin. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes. 30 minutos, é o segundo tempo no Majestoso. Ponte Preta 2, Náutico 3, do Pinheiro. Tô até com cãibra aqui de tanto lance tirando aí. Essa milagre aí do goleiro do Náutico, ele fez 2 defesas. A última acho que foi do Fábio Santos, acho que o Moisés chutou a primeira, foi muito rápido aí. A segunda ele pegou deitado, cara. E no gol do Náutico, você vê que o Ivan ia cobrar o escanteio, mas o juizão, não, peraí, acho que alguém soprou no eletrônico, não, é escanteio. E aí, Jean Carlos na cobrança, perigo, o Murillo acabou empatando. Olha, segue intervalo agora, hein? Lá em São Januário, Vasco 1, Coritiba 0. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas.
31 minutos do segundo tempo. Carlos Henrique, é hora de opinião na Bandeirantes. Fala aí, CH. A Ponte está pressionando, foram boas as mexidas, né? Ele segurou mais o Thiago, o Iago, como primeiro volante, soltou o Leonaldo de uma vez, não é? Tem aí o Anjos também encostando na frente no Rodrigão, o Rodrigão que já está sentindo o jogo, mas não pode tirar, é um jogador decisivo. A Ponte que mandou 22 finalizações para o gol, né? Em termos de números, a Ponte está muito bem na partida, mas ela em momentos decisivos bobeou. Eu preciso ver de novo. O Edu levantou aí uma possibilidade, uma lebre aí. Na hora do escanteio, eu não tenho convicção que foi escanteio, não, que originou o terceiro gol do Náutico. De qualquer maneira, a Ponte está no jogo, está pressionando e tem chance de empatar em 3-3 a partida. Pois é, tanto que na hora do gol, né, eu narro no primeiro momento tiro de meta, depois o árbitro muda para escanteio e a televisão não mostrou o replay, né? Então a gente mal pode discutir aí a condição mesmo, se foi um lance acertado ou não pela arbitragem. A gente aguarda aqui depois até um replay para discutir isso. E tem alteração dupla no Timbu. Jailson com a 50 foi embora. Jailson 50 tá fora. Entrou Giovani, camisa 79. 79, Giovani tá no jogo. E saiu o equatoriano Jacob Murillo para a entrada do 77, Álvaro. Álvaro 77 tá no jogo. E daqui a pouco vem Camilo e João Veras na Ponte. Muito bem, são esses aí os detalhes de Antônio Lupe. Já tem Camilo, já tem João Veras. Ponte Preta buscando resultado contra o Náutico, tá 3-2 pro Timbu. E vem Náutico pro campo de ataque, bola solta no apoio para Dantas. Ele não chega, afasta a marcação da Ponte Preta, tira dali, arremesso manual marcado pro time do Timbu fazer a cobrança. 33 minutos é o segundo tempo de jogo. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, com 2 lojas em Campinas, na Avenida Alberto Medal João 303 no Santa Eudóxia e na Rua Armando Frederico Renganeschi 168 no Jardim Ouro Verde. Detalhe. Lateral marcado para o time do Náutico, levantamento da grande área, afasta a marcação, rebote, a batida do Trindade desviada, vai embora, a linha de fundo é escanteio. Mais um escanteio para o Náutico, também é o nono escanteio para o Náutico. O Rodrigão fez um sinal com a mão pro Gilson e falou: espera mais um pouquinho. João Veras está pronto para entrar. Enquanto isso, o Náutico tem escanteio, Jean Carlos na bola. Acho que é para esperar o escanteio, né? O Rodrigão tá quente no jogo, tá mais ligado. João Veras entraria menos aquecido para tentar ali afastar o perigo do time do Náutico. Jean Carlos tenta levantamento, a bola explodiu no Iago. Essa dói, hein? Nossa! Uma bomba no meio do rosto do Iago para deixar qualquer um desorientado. Deus do céu, se eu tomo uma bolada dessa aí, irmão, 7 dias de Mário Gatti. A bola vai sobrando ainda para o time do Náutico, lateral direita, levantamento na boca do gol, afasta a marcação do primeiro tiro dali, afasta a defesa da Ponte Preta. Moisés vem para o rebote, domina, entrega a bola pelo sistema defensivo, recuou para Ivan Quaresma vai sair jogando perigosamente, coloca a bola na metade do campo para Trindade, ajeita com o corpo no campo de ataque e solta a defesa do time da Ponte Preta, sai jogando pelo sistema defensivo. A bola volta para Matheus Anjos fazendo a sua estreia, voltando aos gramados depois de muito tempo. Matheus Anjos sentindo o ritmo, ele devolveu a bola pelo sistema defensivo. Iago Henrique tocou muito mal, bola de graça pro Náutico, contra-ataque, costurou pela ponta esquerda, Giovani, perde o tempo de bola, voltou para Dantas na ponta, ajeitou, tocou no apoio para Tavares contra a marcação no primeiro, ele ajeita o corpo, inclinou, devolveu atrás pelo sistema defensivo, recua a bola pelo sistema de defesa mais atrás, agora com Rafael Ribeiro pela ponta direita, tem o toque para Hereda, que domina muito mal, entrega a bola de graça, é arremesso manual marcado para o time da Ponte fazer a cobrança e vai pintar a alteração. Augusto. 18, Leonaldo tá indo embora. Leonaldo 18 tá fora. Camilo com a 10 tá no jogo. E Rodrigão, aplaudido, muito aplaudido. Rodrigão, camisa 9, tá fora. 45, João Veras tá no jogo. E eu aproveito, atenção, Edu Pinheiro. Público e renda no Moisés Lucarelli. Público total. 2.732 torcedores. 2.732. Vai você, Júlio. Vem Ponte no ataque, lançamento.
para Moisés, para fazer, defendeu o goleiro, Camilo pegou o rebote, afasta a marcação, tira dali. Moisés perde um gol inacreditável no Majestoso. Ele o gol, ele para no goleiro Anderson, perde o gol de empate, Lupe. Uma ótima oportunidade para Macaca. Moisés, a bola caiu nos pés do cara certo, só que o Anderson cresceu para cima do atacante e fez a defesa. A Macaca quer mais e vem para o jogo, não. A bola saiu pela lateral com o Iago, então eu aproveito aqui para terminar a informação. Público total, 2.732 jogadores, renda R$ 58.890. R$ 58.890. O público pagante 2.701 e público não pagante 31. Então, público total 2.732 torcedores no Majestoso. Júlio. Eu sei que tem informação de gol do Edu Pinheiro, ainda não perdi a linha de raciocínio. A Ponte vem para o ataque, domina João Veras. Veras dominou, carregou contra a marcação do primeiro, ajeitou para Rafael Santos. Levantou na boca do gol, toque de cabeça, afasta a marcação, tira dali. A informação, pois não, Edu Pinheiro? Olha, lá em São Januário, o Curitiba chegou a empatar com o Léo Gamalho, mas início do segundo tempo. Mas o Vasco já faz o segundo, não tem aqui o autor, mas Vasco 2, Curitiba 1, se o VAR não entrar em ação. Por enquanto, situação de momento, 2-1 Vasco. O CH, o lance do Moisés, aquela linha tênue, né? A defesaça, ou então um gol perdido. Que chance, Carlos Henrique! Não pode perder o gol que ele perdeu. Ele recebeu de presente, era para escolher o lance, escolher o canto, da maneira que bateu para empatar o jogo. Realmente o Moisés não está bem no jogo. Cartão. 38 minutos do segundo tempo. 2.732 torcedores acompanhando por enquanto a derrota da Macaca pro Náutico, caindo uma invencibilidade grande da Ponte em casa, mas a Ponte tem tempo, pode reagir. Camilo dominou, entregou mal para Moisés. Não foi bom o passe do Camilo, a bola vai direto para a linha de fundo. Apenas tiro de meta marcado para o Náutico, que não tem pressa neste momento. Corbela Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento, variedade, qualidade, só tem ela. Corbela. Detalhe no ar. Anderson, camisa 12, goleiro do Náutico, recebeu o cartão amarelo. Ele já estava fazendo cera quando estava empatado o jogo, né? Agora 3-2 para o Náutico, ele vai fazer mais cera ainda. Acertou agora o árbitro. E a Ponte vem para ataque, Matheus Anjos domina, entrega para Camilo, mas a arbitragem parou, marcou falta. Jogo tá parado, falta na metade do campo, vai ser jogando o time do Náutico. Sem pressa nenhuma com Marcial. Marcial caído, vai ganhando tempo, deixa o relógio passar. 40 minutos, já vai bater aí o cronômetro da Bandeirante. Já você vai ouvir o toque de 40 minutos. Ponte Preta tem que reagir. Falta marcada para o Náutico, Marcel levanta direto nas mãos de Ivan Quaresma. Ivan Quaresma tem pressa, pede agilidade dos jogadores da Ponte Preta. Kevin abre na direita, Rafael Santos abre na esquerda. Ele vai tentar um lançamento na metade do campo, consegue, enxerga. A bola volta com Matheus Anjos, pensa, levanta a cabeça, Matheus Anjos fazendo a sua estreia. Ele vai tentar a inversão da esquerda para a direita, o passe foi longo para o Rafael Santos. Rafael Santos entregou para Iago, mas a bola saiu. Ainda sentindo um pouco, né? Essa questão do ritmo, Matheus Anjos não acertou o passe agora para o Rafael Santos. O tempo passa. Meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes. 40 minutos é o segundo tempo no Majestoso. Ponte Preta 2, Náutico 3, Edu. Olha o seguinte, a Ponte, ela com essa derrota, ela permanece na 16ª. Com 34, abaixo Londrina com 30, Londrina vai jogar, se vencer chega a 33, então não tem como a Ponte entrar no Z4, né? A Ponte que joga no próximo domingo dia 24, só isso, ô Lupi? 24, domingo, 16 horas, mudou, né? Mudou para domingo lá em Belém, no Bailão contra o Remo.
41 minutos do segundo tempo. Vem para ataque o time do Náutico. Marcial domina, escapou de 2 jogadores ao mesmo tempo. Limpou o Camilo e o Veras, entregou pela ponta esquerda para Tavares. Tavares encosta ali com o Jean Carlos para Tavares. Tavares domina, ganha tempo, dá o corpo pro jogador da Ponte Preta, tenta ganhar a falta. Matheus Anjos recupera, deu a Veras. Veras tenta acelerar, esperou o Matheus Anjos para Veras. Uma boa bola boa. Moisés passou. Veras segurou, carregou para a linha de fundo, levanta a cabeça, ficou sem opção. Esperou demais, o zagueiro diminuiu o espaço, devolveu, soltou. Agora sim para Iago Henrique para Rafael Santos, vai tentar o levantamento da boca do gol nas mãos de Anderson. Fica com ela, o goleirão do time do Náutico vai sair jogando sem pressa nenhuma, ele que já está amarelado. E agora desaba o Marcial, hein, Lupe? O Anderson trocou, né? O Anderson quem estava fazendo cera, agora é o Marcial. Só que aparentemente o Marcial tem problemas ali na região da coxa, porque o Carro-Maca já está entrando no gramado para retirar o Marcial, que é um dos 122 jogadores que a Ponte Preta contratou nos últimos 4 anos. 42 minutos do segundo tempo. Carlos Henrique, vai ficando dramática a situação da Ponte nesse jogo em CH. O time está nervoso, perdeu a sua organização, agora está indo na parte da vontade. O Náutico está só valorizando, saindo na bola, ficou bem difícil para a Ponte, né? As substituições, o Justo tinha que fazer alguma coisa, né? O fato é que até agora há tempo de empate, há possibilidade de a Ponte fazer o terceiro gol. Não está mal não, mas está desorganizada e está nervosa. Mas a Ponte perdeu, sem tirar o mérito do Giancarlo, ela cometeu 2 erros na partida, que numa partida desse tamanho, a Ponte não poderia ter cometido. 43 minutos do segundo tempo, bola solta no ataque para o time do Náutico, não chega, a bola afastada pela ponta direita, volta para Macaca, sai jogando pelo sistema defensivo, Rafael Santos entrega a bola com Fábio Sanches pela ponta direita para Kevin domina, carrega para o time da Macaca, vai embora a Ponte, na direita Iago carregou, soltou para Matheus Anjos, passe errado. Matheus Anjos não entrou na mesma rotação dos companheiros e agora tem falta para cima do João Veras, tem pressa a Ponte, Camilo dominou, ele carrega, vem para ataque, Camilo, camisa 10 da Ponte, solta a bola para Rafael Santos, de primeira para Moisés, agora no seu lugar natural, Moisés pela ponta esquerda, do jeito que ele gosta, carregou, escapou do primeiro, escapou do segundo, Moisés, grande fita, bateu, pega o goleiro! Moisés arrisca de longe, faz a defesa, o goleiro Antônio Lupe. Saiu de 3 jogadores, o Moisés, camisa número 21, só que na hora da finalização pegou fraco na bola, fácil pro goleiro Anderson que fez a defesa. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima. 44 minutos do segundo tempo, a Ponte Preta não desiste, insiste, domina, Camilo carrega, dominou na ponta, apareceu Moisés é com ele, faz a finta, cavou na grande área para Veras, a bola passou para Iago, afasta a marcação, voltou, Matheus Anjos, uma bomba, bola desviada, vai embora! Escanteio para a Ponte bater! Na finalização do Matheus Anjos, que enfiou uma bomba, a bola explodiu na zaga do Náutico e se perdeu pela linha de fundo, escanteio, Camilo na bola. É agora a Ponte Preta, precisa do gol a Macaca, Camilo, autorizado o levantamento da boca do gol, direto para fora. Amigo, não entendi nada agora, hein, Lupe? Um jogador da Ponte ficou agarrando o outro ali dentro da área. Eu sinceramente não entendi. Vem o Náutico. Vem Náutico pro campo de ataque. Anderson foi inteligente, falhou a defesa. A bola voltou para Giovani, invadiu grande área. Giovani tocou na boca do gol para Jean Carlos, bateu para fora. Ivan Quaresma com Fábio Sanches, salvando a defesa da Ponte. Giovani rolou, o Jean Carlos bateu, chegou Ivan Quaresma, Fábio Sanches para salvar a Macaca, manda a bola para escanteio, Lupe. Depois de um contra-ataque, uma bola que veio lá do campo defensivo, o Kevin não conseguiu tirar o perigo, o Giovani invadiu a grande área e deu toque para o Jean Carlos, que foi travado no momento do chute. Tem escanteio Náutico que não tem pressa nenhuma. Escanteio marcado para o Náutico, bate curto, volta a bola na metade do campo, tenta levantamento na grande área, bola desviada, volta para Macaca,
que recupera Matheus Anjos. Ele domina, tenta escapar da marcação, foi calçado. É o Camilo quem domina. Camilo entregou pela ponta direita, solta a bola com Kevin para Matheus Anjos. Levanta a cabeça, Matheus no corredor, boa passagem do Rafael Santos, vem na velocidade, Rafael Santos carregando com ele a marcação de 2 jogadores. Ele prefere o passe para Matheus Anjos, um balão para Veras se enrola com a bola, ajeita o corpo, tenta o passe pela ponta esquerda, deu certo para Moisés, para Matheus Anjos, ajeitou para Veras, invadiu, pedalou, bateu, defendeu o goleiro Anderson, manda a bola para escanteio, tem pressa Ponte Preta, dominou na ponta esquerda, Rafael Santos levantou, cruzamento, Anderson! 2 vezes para fazer a defesa, o goleiro do time do Náutico. É blitz, é pressão, vem Ponte, Matheus Anjos, cruzamento direto para fora, tiro de meta marcado. João Veras perde o gol, Anderson faz a defesa. Blitz, Ponte Pretana, Antônio Lupi. Que vai tentando com o apoio da torcida ainda, um toque do Matheus Anjos para finalização de perna esquerda do João Veras. Só que o Anderson estava lá para evitar o gol. Macaca tenta, mas por enquanto vai perdendo em casa e perdendo uma invencibilidade de 8 jogos. 3-2 para o Timbu. 47 minutos do segundo tempo, vamos até 51. 4 minutos para a Ponte Preta tentar o gol. Vem Náutico para ataque, carregando pela ponta esquerda. Giovani escapa na marcação e ganha o lateral para o time do Náutico fazer a cobrança. 26 finalizações da Ponte. 10 do Náutico, CH. Que número impressionante. 36 chutes. Volume de jogo teve, a Ponte criou dos 2 lados. Faltou pontaria, faltou capricho, faltou Moisés estar inspirado. Moisés muito abaixo, e a Ponte, repito, cometeu 2 lances de erro que originaram gols para o Náutico. A partida da Ponte é uma partida de razoável para boa, só que é contra um time muito experiente. A Ponte não poderia ter bobeado como bobeou, teve grande volume de jogo e também faltou precisão, né, Júlio? Júlio, só um detalhe para os escanteios, que é uma questão que eu marco aqui. 10 para o Náutico, 12 para a Ponte Preta. Muitos escanteios na partida, também foi assim que saiu o gol do Rodrigão e também o gol do Rafael Ribeiro, que por enquanto vai dando a vitória para o Náutico. 48 minutos, 3 minutos para acabar. O Náutico vem para ataque, Marcial costurando todo mundo. Entrega para Giancarlo, Giancarlo pisa na bola, ajeita para Júnior Tavares pela ponta esquerda, vem com ela, Júnior Tavares contra a marcação de 2 jogadores. A devolução com Giancarlo, Giancarlo levanta a cabeça, vai preferir o passe curto, entrega curto com Iago. Iago para Rafael Ribeiro, autor do 3º gol do time do Náutico. Ele pede a passagem do jogador do Timbu, tentou o lançamento por cima para Giovani. A bola chega para Hereda pela ponta direita contra a marcação de 2 jogadores. Rafael Santos foi para o solo. A arbitragem manda seguir, falta marcada para o time da Ponte Preta. Rafael Santos tem pressa, entrega para Iago Henrique. Entrou mal o Iago Henrique, hein? Entrou muito mal o volante da Ponte. Iago Henrique larga, solta, vem para Fábio Sanches. Fábio Sanches na ponta para Rayan. Rayan se manda, vai embora. Rafael Santos domina, vem com ela. Toque na fogueira para o jogador da Ponte. Conserta Iago, ajeita para Rayan. Rayan devolveu, soltou para Fábio Sanches. A Ponte não consegue sair de trás. O Náutico está fechadinho. Iago Henrique dominou, entregou para Veras. Veras limpa para cima de 2 jogadores. Passa para cima do primeiro. Faz a finta, João Veras. Boa jogada, devolveu para Kevin. Kevin tem aberto pela ponta direita, pedindo o Matheus Anjos. Ele faz o passe por dentro. A devolução com Rafael Santos. 49 minutos, 2 para acabar. João Veras lançado, entregou, vem no pivô. João Veras chama no 2 com Iago Henrique para Camilo. Camilo dominou contra 2 jogadores. Ele prefere o passe curto, solta a bola no apoio para a chegada do jogador, que era o Iago. Iago, devolução, vem com Camilo. Camilo de primeira para Iago Henrique. Iago Henrique tem Fábio Sanches. Fábio Sanches prefere o passe curto, recua, entrega para Rayan. Rayan vem progressão, devolução, vem com Rafael Santos. Rafael Santos dominou, levantou a cabeça, soltou para Veras. Veras para Rafael Santos, bateu para fora! A bola passou. Isso aqui, ó! Muito perto o gol de empate, Lupe. E o Rafael Santos, que praticamente abandonou a lateral esquerda. Ele tabelou ali com o jogador da Macaca e foi bater quase dentro da meia-lua. Perna esquerda, chute forte, só que sem direção. Tiro de meta para o goleiro Anderson. Os torcedores da Macaca vão deixando o Majestoso. E já tem jogo aberto com o comando de Edu Pinheiro. Oferecimento de Supermercado Taquaral. Alô, Super Zé. Supermercado Taquaral, aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo menor preço. É muito mais economia em cada compra. Acesse
Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse rochaautopeças.com.br. E na Corbela Tintas você encontra a linha Coral Decora pelo melhor preço. Acesse Corbela com 2 L's, tintas.com.br. Vai acabar o jogo no Majestoso, 10 segundos para acabar. A Ponte Preta tá com a bola, tem que ser agora, o último ataque. O árbitro olhando pro relógio, a Ponte tá em progressão. Rafael Santos pela ponta esquerda, tenta fazer a finta. Aponta o centro do campo. Termina o jogo, vitória do Náutico. Na volta do torcedor ao estádio Moisés Zucarelli, a Ponte Preta perde de virada. Fez 1-0 com o Marco Júnior, empatou Caio Dantas. Rodrigão fez 2-1, empatou Murídio. E Rafael Ribeiro, aos 21 do segundo tempo, faz o gol da vitória do Náutico. Náutico 3, Ponte Preta 2. Vem aí na Bandeirantes, o jogo aberto com Edu Pinheiro. Bandeirantes. Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes, lá, 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 lá. Futebol, Edu Pinheiro. Bom, Lupe, a Ponte não perdia no Majestoso desde 17 de julho, né? Perdeu pro Remo 2-1, então há 3 meses que não perdia. Em jogos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos que não perdia, 5 gols. 2 bolas na trave, uma de cada lado. Grande partida aí do Jean Carlos. E o Rodrigão vai falar. Ajeitando aí o Rodrigão. Foi substituído, fez um gol e cabeceou uma na trave, né? Ele tá respirando, tomando fôlego. A volta do torcedor à Ponte. Ele sair de campo, né, com esse resultado. O Rodrigão. E que mensagem você deixaria pro torcedor que depois achou, desse tropeço em casa? Atenção em casa. Fico feliz por estar voltando, né, depois de 4 jogos. Fico feliz pelo gol também. Mas a gente sabe qual foi o nosso desempenho hoje dentro de casa, né? A gente sabe, a gente estava há 9 jogos praticamente sem perder, mas botar a cabeça no lugar, a gente sabe que a gente fez um grande jogo hoje. Erramos num detalhe que a gente sabe que no futebol não pode errar, né? Aconteceu a gente tomar a virada, mas é cabeça boa, trabalhar durante a semana, que a gente tem um jogo fora de casa e a busca de jogo de ponto lá fora. Pra torcida, o que dizer? Pra torcida a gente fica feliz, né? Fazia bastante tempo que a gente não via a torcida. Agradecer a todos aí que nos apoiaram. No próximo jogo agora, fora de casa, quando a gente voltar em casa, isso aqui esteja mais lotado. Obrigado. Olha, público no Majestoso, hein? 2.732, público total. 2.732 e a renda 58.890. A carga que foi oferecida, 8.700 ingressos oferecidos. Compra pela internet, 2.732. A volta do torcedor depois. Vamos ouvir aqui o Rafael Ribeiro. Mas, graças a Deus, nós jogadores temos o campo, né? E o campo faz a gente reverter nossa situação. Agradeço a Deus. Eu dedico esse gol também à minha esposa, que dia 5 de outubro ela fez aniversário e eu queria dedicar um gol a ela de alguma forma. Não consegui dedicar no jogo passado e, graças a Deus, Deus me deu essa oportunidade. Dedico esse gol a você, minha esposa Shirley. Te amo. O zagueiro Rafael Ribeiro, né? Fez o gol da vitória aos 21 minutos do segundo tempo. E aí, Lupe, comportamento aí da galera, aí no Majestoso, a volta do torcedor aí, depois de 582 dias. É verdade, Edu. Alguns torcedores saíram aqui, maioria, né, chateado, né? André Luiz foi o principal alvo da torcida, né? O volante que falhou no primeiro gol. A torcida saiu muito chateada com camisa número 95. Só que alguns aplaudiram também depois do final do jogo. Outros saíram meio bravo, principalmente com o volante da Macaca. Mas coloca fim a essa invencibilidade que a Ponte Preta carregava no Moisés Lucarelli. De 8 jogos, sendo 6 vitórias e 2 empates. E ali uma reclamação mais forte com o árbitro da partida. O árbitro que desce ali no vestiário, alguns torcedores reclamando da arbitragem do senhor Jefferson Ferreira de Moraes. Ponto final na partida, a Ponte perde daqui a pouco a coletiva do técnico Gilson Klein, Edu. Olha, a Ponte é 16ª com 34. É o primeiro fora da zona. Depois vem o Londrina, o primeiro no Z4. Londrina 17º com 30. Londrina vai jogar. O jogo é contra o Operário, vai começar às 18h30, daqui a pouquinho, lá em Ponta Grossa, Operário e Londrina, tá?
E Londrina tem 30, o Vitória tem 29. Vitória ganhou, já jogou, ganhou, tem 29. E Confiança, ele tem 25 pontos. Confiança vai jogar com o Avaí. E o Brasil de Pelotas empatou 2-2, tem 20 pontos. O Brasil de Pelotas empatou hoje com o Vila Nova, naquele jogo interrompido ontem. No final do primeiro tempo em Pelotas, faltou energia, continuou hoje o jogo. Aí o Brasil de Pelotas empatou. Então 2-2 contra o Vila Nova, né? Situação terrível e faltam 8 jogos. 4 em casa, 4 fora. O próximo é contra o Remo em Belém. Depois o Vitória aqui. Pega o Goiás lá. CRB aqui. Na sequência, Botafogo aqui. Depois 2 fora. Londrina que tá no rolo para não cair. Confiança que tá no rolo para não cair. E o último aqui contra o Coritiba, que nesse momento perde para o Vasco 2-1. 2-1 para o Vasco, segundo tempo em São Januário, mas o Coritiba com uma expectativa de subir. Será que situação será essa do Coritiba na última rodada? Então em casa, Vitória, CRB, Botafogo e Coritiba, fora Remo, Goiás, Londrina e Confiança. Meus amigos, 1-0 Ponte, gol do Marcos Júnior a 32 do primeiro tempo. Depois a 39, o Caio Dantas empatou para o Náutico. Aí no finalzinho do primeiro tempo, o Rodrigão de cabeça aos 46, lá no gol da Fepasa. O Rafael Santos cobrou escanteio, o Rodrigão de cabeça 2-1. Veio o segundo tempo aos 6 minutos. Murillo, o equatoriano, empatou 2-2, uma fiada do Jean Carlos. E a 21, gol da virada do Rafael Ribeiro, 3-2. 2 bolas na trave, uma de cada lado no travessão, né? Uma do da Ponte, outra do Náutico. E pelo menos 3 grandes defesas desse goleiro Anderson do Náutico aí. Aquele milagre a 27 minutos, seria o gol de empate. Ele defendeu 2, a segunda deitada. E a 30 minutos, o Moisés, cara a cara, perdeu o Moisés. O goleiro acabou defendendo. E teve também aquela enfiada do Matheus Anjos aí para o João Veras, chutando dentro da área. Boa defesa também do goleiro. Você vê que coisa, né, CH? Matheus Anjos fez a sua estreia. Ele entrou o quê? Entrou a 24 do segundo tempo no lugar do Marcos Júnior. Jogando de vertical, ele errou. É bem verdade que ele errou uma tabela. Mas a enfiada pro João Veras, você vê a diferença do garoto. Aí entra o Camilo. A primeira que ele pega, mas deu na fogueira lateral. Foi cobrar um escanteio e isolou. E toquinhos curtos pra trás. Camilo, pelo amor de Deus, hein? Ô, seu Camilo, vamos lá, CH. Ponte perdeu 3-2. Evidentemente que o torcedor da Ponte está chateado, ninguém gosta, ninguém quer perder um jogo jogando dentro de casa. Mas eu estaria mais preocupado se eu tivesse visto um time modorrento, cheio de dificuldades e cheio de defeitos. Eu vou falar só sobre os números aqui, quem assistiu o jogo sabe o que eu estou falando. A Ponte teve mais posse de bola, mais chutes travados, mais finalizações no gol, mais finalizações para fora, mais finalizações travadas, mais escanteios, mais impedimentos, menos falta, mais passes corretamente acertados. Teve um volume gigantesco de jogo. O que faltou? Então, Carlos Henrique, por que o time perdeu? Perdeu porque teve falhas individuais que originaram gols do Náutico. Aquela furada do André Luiz que não existe. Ele estava sozinho no lance. Ele chutou o ar. E a bola sobrou para o Caio Dantas, que fez o gol. E no segundo gol no escanteio, eu nem sei se houve escanteio. Tenho dúvida. Aí você coloca um cara de quase 1,90 m para o Kevin marcar, que tem 1,5 m. O Kevin é do tamanho do Batista. Falha de posicionamento. Da zaga, a bola caiu atrás do Fábio. Aliás, o Fábio naquele lance lá, aquele caterefofo, o Fábio perdeu um gol feito. Aliás, a Ponte perdeu 2 gols que não existe. Esse dentro da pequena área do Fábio, que estou na mão do goleiro, e o gol que o Moisés perdeu. Então, são sucessivos erros que levariam minimamente a Ponte ao empate. Eu não estou satisfeito. Mas o volume de jogo, a maneira que a Ponte jogou e encarou o Náutico, que tem jogadores melhores que a Ponte, foi de confronto, foi pau a pau o jogo. Foi
foi na goiaba, foi equilibrado o jogo para cá, jogo difícil para os dois, para o Náutico também. Não pensem vocês que o Náutico saiu daqui, teve que transpirar sangue e tem um cara que faz a diferença. Mas o mundo sabia que esse Giancarlo tinha que ser marcado de perto. E infelizmente, em alguns momentos, ele teve liberdade, e com liberdade esse moço, talvez seja hoje, seguramente, ele deu uma caída, depois retomou, o principal camisa 10 do campeonato. Joga demais. Ele põe a bola onde ele quer. Então, a Ponte perdeu por isso. Porque ela errou em momentos decisivos, teve falhas individuais que não podem acontecer num jogo contra um time do tamanho do Náutico. Quando ela teve chance de empatar e virar o jogo, ela perdeu gols inacreditáveis. O goleiro do time dele seguramente é uma das peças mais destacadas da partida. A Ponte teve vários jogadores que jogaram bem. Esse Rafael Santos jogou bem, eu gostei do meio campo no primeiro tempo da Ponte. Rodrigão jogou bem, Moisés movimentou, mas infelizmente não estava naqueles dias, não estava inspirado. Ponte fez um bom jogo, o Gilson mexeu aquilo, até a terceira substituição ele fez certinho, mas aí no final ele tentou tudo ou nada, né? A história da entrada do Camilo, enfim, os dois que entraram por último, o Camilo e o Veras, aí ele tentou, né, ir pro desespero. O time, quando tomou o terceiro gol, ficou uns 7, 8 minutos nervoso pra caramba, além de ter voltado pior posicionado do que o Náutico. A gente tem que dar méritos também ao Hélio dos Anjos, que corrigiu o time dele e voltou com uma estratégia no segundo tempo melhor do que a estratégia da Ponte, ou a execução foi mais perfeita do que a execução da Ponte. Então não dá para ficar desesperado. É muito preocupante a história da pontuação do time, né? Se o Londrina ganhar o jogo hoje do Operário fora de casa, e aí é um clássico, não dá nem para considerar muito fora de casa, porque toda hora eles estão se enfrentando, aí a coisa fica mais apertada ainda. Agora, se o Operário ganhar, e também precisa ganhar porque precisa sair de lá de baixo, aí a coisa fica um pouco melhor ou menos pior para a Ponte. De qualquer maneira, eu não saio satisfeito, mas eu ainda estou muito seguro do que a Ponte vai sair dessa situação, porque, repito, ela está mostrando vontade, disposição, organização, e hoje ela perdeu para suas deficiências. É um time que tem defeitos, tem limitações técnicas, e numa hora decisiva elas aparecem, infelizmente. O André Luiz é um jogador limitado, todo mundo sabe disso, e aí tem a concentração. O Kevin foi, na parte defensiva, ele titubeou, né? E na hora saiu na cara do gol, Edu, tem que botar a bola dentro da casinha. Você não pode perder os gols que a Ponte perdeu. Enfim, eu lamento muito. A Ponte jogou bem, a Ponte quis, lutou, mas perdeu para um time que reagiu no campeonato e vai começar. Está distante ainda pela pontuação, né? Deixa eu ver quantos pontos o Náutico foi, mas ainda está muito distante, né? O Náutico foi para... o Náutico é o nono, né? Nono. 44 pontos, 44. Tem chance matemática, mas é muito difícil com 44 pontos. De qualquer maneira, o Hélio dos Anjos voltou, acertou a casa, e hoje não dá para falar que não foi merecido, porque o futebol, como diria aquele, né, é um jogo de erros. A Ponte, infelizmente, errou mais que o Náutico, e o Náutico ganhou o jogo, Edu. Alô, Benê, meu presidente do Instituto Luiz Braille, nos ouvindo como sempre. O Eduardo está em Araraquara. Eduardo é da diretoria executiva do Instituto Luiz Braille. Álvaro Quitaca, Edu, boa tarde, que time ordinário, hein? Está a Ponte, está a Ponte, jogo fácil e acaba perdendo, sem comentários. E Álvaro Quitaca, olha pra você, hein? Bravo Camacá, como sempre. Meus amigos, eu gostaria muito de ler aqui as mensagens, agradeço o carinho, mas aqui tem muita revolta, muito palavrão, sobra até pra gente. E a diretoria executiva da Ponte também aqui, ela é lembrada, né, colocada aqui. Campinas é complicado, a gente que é de Campinas sabe disso, você vai ler, vai dar problema. Os caras depois fecham contra a Rádio Bandeirantes aqui. Eu entendo perfeitamente, agradeço da forma como vocês se expressam. O torcedor é passional, é apaixonado, né? E não tem jeito, mas agradeço muito o carinho, porque eu vou ler uma, eu tenho que tomar muito cuidado abrindo assim a mensagem. Sobrou pra todo mundo, tá? Sobrou pra mim também.
e 3-2. Mas vou falar pra você, viu? Depois do quê? De quantos dias? Deixa eu ver aqui. 582 dias. Que não tinha público no Majestoso. Macaca perde de virada 3-2 para esse terrível Náutico e a Ponte numa situação difícil na tabela, hein? Difícil. Meus amigos, agora são 18 horas e 10 minutos. Muitos detalhes. Vem aí o nosso jogo aberto. Vamos eleger o craque do jogo. É padrão mesmo perdendo. Tem Alessandro Craque. Tem a coletiva do Gilson Kleina. Tem o gabarito do jogo, né? Conceito jogador por jogador, hoje com o CH. Tem a defesa do jogo. Olha, só de defesa eu tenho 7. Muito movimentado o jogo, muito, hein? Agradeço aqui ao Alexandre Almeida, em nome de toda a equipe técnica. Alexandre, o pessoal gostou muito do Concentração. A conexão que você fez aí, a narração do Luciano do Vale. Em 97, o gol do Claudinho, né? E depois o Renato Silva, declamando aí o hino da Ponte, o hino que ele fez. O pessoal adorou. Luciano do Vale e Renato Silva, tudo a ver com a Ponte, né? Tudo a ver. É isso aí. Macaca perdeu, hein? Depois de muito tempo, público no Majestoso. Vem aí o nosso jogo aberto. Ô, Macaca safada! Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento. Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Coral Decor Efeitos. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse autopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Alabastini. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. É do Pinheiro. Daqui a pouco o craque do jogo, hein? Vamos falar de uma coisa gostosa que tem história para contar. Ah, eu adoro uma padoca! Nico Paneteria, desde 1973, trazendo sabor e qualidade 24 horas por dia. É a tradição que você já conhece, sempre surpreendendo a nossa Nico Paneteria. Eu vou dar alguns motivos para você dar uma passadinha por lá. Sempre aberta 24 horas por dia a nossa Nico Paneteria. Tem sempre aquele pãozinho na chapa preparado na hora com muito carinho. Deliciosas e variadas sobremesas. Almoço de segunda a sábado das 11h30 às 15 horas. Saborosas pizzas e buffet de sopas a partir das 18h. E aos finais de semana e feriados, ainda tem aquele buffet de café da manhã. E claro, não poderia faltar a melhor coxinha de Campinas. Coxinha é na Nico. Novidade no pedaço, hein? O Espaço Kids está de volta aos finais de semana com muita brincadeira para criançada, seguindo todas as normas de segurança. Se ligue nos horários, hein? Espaço Kids, na sexta-feira, das 19 às 23. Sábado e domingo, das 9 às 14 e das 19 às 23. E mais, bateu aquela vontade de Nico? Peça pelo nosso delivery. É só chamar no WhatsApp 991 14 6964. 991 14 6964. Ou peça também pelo iFood ou pelo Rappi. É fácil e rápido. Nico Paneteria, localizada no Balão do Castelo, coração de Campinas e dos campineiros. E atenção, companhia! Nico Paneteria! Aê!
Vamos ao craque 18 e 15. Na Bandeirantes, o craque do jogo. Ó, e por falar em Balão do Castelo, o Balão do Castelo, né? Aquela caixa d'água, espetacular símbolo da cidade de Campinas, um dos pontos mais altos de Campinas, o Balão do Castelo, a caixa d'água está sendo reformada. Hoje começou a reforma, hein? Durante um mês, então você não pode visitar o Mirante do Castelo, que é uma beleza. Aí quando ficar prontinho, novinho, mais um motivo pra você ir na Nico, pô. Você vai na Nico, né? Você vai com ela, vai acompanhado, que tal, hein? Aquele buffet no domingo de café da manhã, até 11, 11h30 tem. Os casais, né, os namorados adoram o domingo pela manhã. A turma namora na madrugada e vai tomar café na Nico. E depois aquele passeio no Mirante do Castelo, hein? Sensacional, aquela foto espetacular. Vamos lá, Ponte 2, Náutico 3 de virada, vence o Náutico. CH Múcio de Jundiaí, você começa na votação do craque do jogo. Jogou muito mais, jogou bem de novo. Gostei das assistências, da parte defensiva. Um jogador que cresceu muito na segunda parte do campeonato. Para mim, o craque do jogo, Rafael Santos, conceito regular para ele. Ele participa do primeiro gol no cruzamento, que sobra para o Marcos Júnior. Ele também participa da assistência para o segundo gol. Ele cobra o escanteio, o Rodrigão de cabeça faz, Rafael Santos. E o gol que ele perdeu a 49, hein? Nos acréscimos, gol de entrada, um chutaço, raspou e Júlio Nascimento disse, incrível! E aí, Júlio, o craque do jogo? Gostei, viu, Edu, desse cronograma que você deu da Nico aí, tá? Sensacional, vou aderir. Obrigado. Ô, Edu, acho que o Rodrigão foi o jogador mais aplaudido aí, né? O Lupe até trouxe esse relato aqui durante a transmissão. Eu acho que é justificável. O Rodrigão foi muito bem hoje, bola na trave, gol, assistência, participação na construção do gol. Então ele hoje foi um jogador que eu avalio com uma participação positiva. Meu craque do jogo do lado da Ponte Preta é o Rodrigão, Edu. Rodrigão, Júlio Nascimento, verdade, cara, você vai na Nico 6h30, 7, 8, 9 da manhã, você percebe os casais, os cabelos ainda estão molhados, não tem como, hein, não tem como. Um abraço, viu, Júlio? É uma vantagem, né, Edu, porque é 24 horas, né? Exato, exatamente, se eu deu briga de madrugada, não tem problema, vai na Nico. Esses dias eu tava na Nico 3h30 da manhã, pô. Não tinha nada pra fazer, fui na Nico lá, bater uma coxinha. A la jovem. A la jovem. É, claro, pô, eu, por exemplo, 3 da manhã, uma vez eu fiz isso. Perdi o sono, fui na Nico. Ela jovem também. Você se sente jovem. Não sou, mas me senti jovem. Espetacular. Então é Rodrigão seu voto, né, Júlio? Rodrigão, Edu, abraço pra todos aí, parabéns aí a toda a equipe técnica também da Bandeirantes. Não deu, me esforcei, até perdi um pouquinho da voz aqui, minha parte eu tentei fazer, mas infelizmente a vitória não veio. Edu, abraço pra você. Você é multimídia sensacional, narrando bem também, apresenta, faz plantão, faz TV, esse é multimídia, grande Júlio Nascimento. Cadê o menino Antônio Lupe, hein? Você me ouve, Lupe? Sim, Edu. E você está em que local do Majestoso? Tô na cabine ainda, aqui no Moisés Lucarelli, já vazio, os torcedores já foram embora, apenas o pessoal aqui que trabalha na transmissão já arrumando as coisas para também daqui a pouco ir embora, mas estou aqui ainda na sua escuta e o meu voto para craque do jogo pela partida e por tudo que passou, Rodrigão, na minha opinião, conceito bom para ele, Edu. Rodrigão sem desinteria e sem a medalite. Pelo gol que fez, o Rodrigão perdeu um gol também, seu Lupe, início do segundo tempo, hein? Estamos com 40 segundos, a Ponte atacando pro gol de entrada, mas raspou também, hein? Raspou, é isso aí. Então o Rodrigão com 2 votos do Lupe e do Júlio Nascimento, eleito craque do jogo, o CH ficou com o Rafael Santos. Então o Rodrigão vai receber os nossos cumprimentos pelo craque do jogo. Olha lá em São Januário, estamos no final, Vasco 2, Curitiba 1 e o Vasco ultrapassou o Guarani, hein? Nesse momento, Curitiba, líder 54, deu uma congelada ao Curitiba, já vinha de derrota, né? Perdeu em casa para o Botafogo, em primeiro Curitiba 54, o Botafogo vai jogar... Não, já jogou, tá com 52. Em terceiro, o Goiás ganhou 51. O Avaí em quarto com 50 vai jogar. Em quinto, o CRB com 49. Em sexto, nesse momento, o Vasco 46. Em sétimo, o Guarani com 46. Mas o Vasco tem uma vitória a mais nesse momento. E a Ponte, 16ª, hein? Com
34. Congela nos 34. Londrina tá com 30. É o primeiro na zona. Londrina com 30. Londrina vai jogar com o Operário, né? É o clássico do Paraná. O Operário também pode entrar no rolo. O jogo é 21h30. Aliás, 18h30, perdão. 18h30, em 10 minutos começa o Operário e Londrina. Estaremos acompanhando até 19h30, tá bom? Nós vamos até às 19h30. Meus amigos, seguimos nós aqui, estamos acompanhando aqui Ponte 2, Náutico 3. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Labastini. Atendimento e qualidade só tem ela, Corbella. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Então vamos lá, no Majestoso, a Ponte começou com o Ivan Quaresma, hoje todo de azul, Kevin, Fábio Sanches, Rayan e Rafael Santos, André Luiz, Marcos Júnior e Leonaldi, 3 volantes, Richard, Moisés e Rodrigão retornando. Bom, a primeira alteração foi a 16 do segundo tempo, saiu André Luiz, entrou Iago Henrique e saiu Richard, entrou Iago. Depois, a 24, saiu Marcos Júnior e entrou Matheus Anjos, fazendo a sua estreia, repito, 24 segundo tempo, veio de empréstimo do Atlético Paranaense. E depois tivemos o Rodrigão saindo para a entrada do João Veras. As alterações do técnico Gilson Kleina. O Náutico com Anderson, Hereda, Rafael Ribeiro, Camutanga, depois Iago e Júnior Tavares, Djavan, depois Matheus Trindade, Matheus Jesus, ex-Ponte, depois Marcial, que também jogou na Ponte, e Jean Carlos, o perigosíssimo, hein? Sensacional, grande Jean Carlos. Jailson, depois Giovani, Caio Dantas e o equatoriano Jacó Murillo. Depois entrou Álvaro, a equipe do técnico Hélio dos Anjos. Apitou Jefferson Ferreira de Moraes de Goiás. Foram 3 cartões amarelos, os 3 para o Náutico. Camutanga, falta em Moisés, para Matheus Jesus e para Anderson. Portanto, nenhum cartão para a Ponte amarelo, tá bom? Vamos aos gols aqui. 32, primeiro tempo, Marcos Júnior, Ponte 1-0, Caio Dantas empata aos 39 e aos 46, Rodrigão de cabeça, 2-1, a Ponte marcando lá no gol da Fepasa. Veio o segundo tempo, 6 minutos, empata o Náutico com o equatoriano Murillo, lá no gol de entrada, e o gol da virada aos 21 do Rafael Ribeiro, marcando 3-2. Final no Majestoso, a ficha técnica Ponte 2, Náutico 3. Bandeirantes! Outubro, aniversário do Supermercado Taquaral. 61 anos servindo você. Os melhores preços e ofertas sensacionais. Colchão mole resfriado, R$ 36,98 o quilo. Cerveja Itaipava, lata 350ml, R$ 2,19 cada. Sorvete Nestlé, tradicional 1,5 litro, R$ 14,99 para cliente Taquaral Mais. Ofertas válidas até 17 de outubro. Acesse supermercadotaquaral.com.br e confira uma festa de ofertas esperando por você. Beba com moderação. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Atendimento e qualidade só tem ela, Corbella. Encontre aqui
que a linha Coral decora em 3 acabamentos: fosco, acetinado e semibrilho. E ainda pode escolher 2.079 cores no leque Coral. Tenha paredes em HD com a Coral Decora. Corbela Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou, achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbela com 2 L's. Corbela. Agora em Campinas, você também pode contar com uma das melhores consultorias previdenciárias do país. Você que está prestes a se aposentar ou já entrou com o pedido no INSS, procure a Concede. Soluções em benefícios do INSS. Agende uma consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 99 100 6609. A Concede está preparada para garantir a você o melhor benefício. Venha tomar um café com a gente. Concede. Agora em Campinas, na Avenida Francisco Glicério, 1411. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Olha, eu esqueci aqui na ficha técnica de informar o público. Público total 2.732, tá? Foi assim, não pagantes 31, pagantes 2.701. 2.701 que pagaram, mais 31 que não pagaram, total 2.732. Esses não pagantes são convidados, viu? São convidados, mas eles são tratados como não pagantes. De fato, não pagaram, mas são convidados, né? Deixar bem registrado aqui, 31 mais 2.701, 2.000, total 2.732. Vendas pela internet, a Ponte colocou 8.700, é o que podia, é a carga que podia, 8.700 à disposição, só 2.732. Vamos lá, a defesa do jogo, hein? Agora são 18 horas e 27 minutos. Estamos nos acréscimos lá em São Januário e o Vasco vai conquistando importante vitória. Tá 2-1, hein? Vasco 2, Coritiba 1. Coritiba apertando, evidentemente. Vamos lá, bola alçada e sai o goleiro do Vasco e segura a bola, hein? Vamos lá. CH, vamos lá, analisando aqui, primeira proposta, tu tem que forçar a memória, hein? Porque são muitas defesas. É o lance 3, por favor. Isso, Alexandre Almeida, sensacional, hein? No improviso, tá bom, Alexandre? No improviso? Você com essa máscara aí, bico de papagaio, não tá fácil não, hein? Vamos lá, 3 minutos, aliás, lance 3, 8 minutos. É o Rafael Santos, eleito pelo CH como craque, mas quem ganhou foi o Rodrigão, hein? Rafael Santos, chute cruzado. Ponte Preta no ataque. Marco Júnior, o motorzinho, entregou pela ponta esquerda. É para Moisés, para Rafael Santos. Uma bomba! Espalma o goleiro! Anderson! A jogada perigosa pelo lado esquerdo do campo. Rafael Santos, uma bomba. Manda para escanteio a defesa do Náutico. Lá no gol da FEPAS, aí você viu o passe, foi do Moisés, tá? Isso foi a 8 minutos. A 19, hein? Lá no gol de entrada, o Djavan solta uma bomba e faz Ivan trabalhar, hein, Júlio? Lance 4, volta para a Ponte Preta em lateral, pela ponta esquerda do campo de defesa. Rafael Santos tenta a ligação com o Moisés, perde a bola voltou para o Náutico, ainda com Jailson para Jean Carlos, vira o corpo, Jean Carlos entregou, soltou na esquerda para Murídio. Rafael passou, ele segurou, preferiu agora a ligação com Jailson para a chegada do Jean Carlos puxou para o pé direito, não é o bom, mas encontrou o Djavan, uma bomba! Defendeu Ivan Quaresma! Faz a defesa o goleiro Ponte Pretano. A primeira intervenção de Ivan Quaresma, escanteio. Olha, tudo bem que o nosso quadro é defesa do jogo, mas só para constar, isso foi 19, né? Ivan para escanteio. Há 22 minutos, isso foi o quê? Foi 3 minutos depois. 3 minutos, bola no travessão da Ponte. Mas me parece, o Ivan estava no lance. O Ivan, mas o problema é que quem cobra o escanteio? Vamos lá, vamos ouvir aqui, Júlio Nascimento. Quem é que vai cobrar o escanteio pro Náutico? Lance 5, vamos lá. Escanteio, toda a expectativa tomando conta da torcida Ponte Pretana, momento de perigo agora pro time visitante, hein? Lá vem Jean Carlos, autorizado o levantamento da boca do gol, o toque na trave! Mas Jean Carlos que cobrou o escanteio. E olha que a Ponte colocou um cara para marcar o escanteio dele, hein? O Richard foi o primeiro lá, tomou uma bolada, mas tentou. A Ponte sempre colocou. Esse Jean Carlos é terrível. Vamos lá, defesa, já mostramos aqui 2 e essa na trave. Deixa eu ver quem é mais aqui, meu caro Alexandre, estou fazendo aqui no improviso. É o lance 13. Lance 13,
27 do segundo tempo. Aqui, segundo tempo. Lá no gol de entrada, já estava 3-2, o Náutico já tinha virado, hein? E aí, um milagre do goleiro em 2 tempos e Júlio Nascimento muito rapidamente narrou assim. Escanteio marcado para o time da Ponte para fazer a cobrança pela ponta esquerda. Autorizado, levantamento na boca do gol. A bola passa por todo mundo. Voltou Moisés, uma bomba, pegou o goleiro, pegou de novo. Milagre! Milagre! Anderson! Duas grandes defesas, salva o Náutico, Antônio Lupe. Foi tudo muito rápido, porque é o seguinte, o primeiro chute foi do Moisés. E cara a cara, ele deitado pegou do Fábio Sanches, hein? Pegou do Fábio Sanches. O Fábio Sanches, zagueirão, tava na área e pegou. Um milagre aí. Vamos lá, agora o lance 14. Lance 14... O Moisés cara a cara. Gente, gol de entrada, hein? E a Ponte perdendo, hein, Júlio? Tem Ponte no ataque, lançamento pra Moisés, pra fazer, defendeu o goleiro. Camilo pegou o rebote, afasta a marcação, tira dali. Moisés perde um gol inacreditável no Majestoso. E temos mais defesas, em 44, gol da Fepasa, o Ivan e mais alguém salvaram a Ponte. Vamos lá, Júlio. Vem Náutico pro campo de ataque, Anderson foi inteligente e falhou a defesa. A bola voltou para Giovani, invadiu grande área, Giovani tocou na boca do gol para Jean Carlos, bateu para fora. Ivan Quaresma com Fábio Sanches. Salvando a defesa da Ponte. Giovani rolou. O Jean Carlos bateu. Chegou Ivan Quaresma. A Ponte toda no ataque, tentando um empate. Veio o contra-ataque. Ivan Quaresma e o Fábio Sanches. Eu anotei aqui, Fábio. Eu sei que tinha alguém, mas não, agora anotei. Fábio Sanches, tá? E o lance 16 aí, por favor. A enfiada do Matheus Anjos, fazendo a sua estreia. Olha a enfiada do garoto, hein? Joga fácil esse Matheus Anjos. Matheus Anjos enfia pra João Veras, hein, Júlio? Ajeita o corpo, tenta o passe pela ponta esquerda, deu certo pra Moisés, pra Matheus Anjos. Ajeitou pra Veras, invadiu, pedalou, bateu. Defendeu o goleiro. Anderson manda a bola para escanteio. Tem pressa, Ponte Preta. E depois a 49 teve aquele chute do Rafael Santos que saiu, raspou, né? É isso aí. CH, não sei se você anotou, forçando a memória, foram 7 lances. A pergunta é simples. Qual foi a defesa do jogo, hein, CH? Hoje tá bem difícil, mas eu vou ficar com a defesa do milagre. Em 2 tempos foram 2 grandes defesas do goleiro da equipe do Náutico. O primeiro chute do Moisés. Como eu vou eleger essa pela plástica da narração e também da plástica do lance. Primeiro do Moisés, defesa parcial e soltou no pé do Fábio que tinha que ter feito o gol. Mas mesmo assim deitado ele fez a defesa. Para mim essa é a defesa do jogo. A defesa do Anderson, que Júlio Nascimento narrou assim aqui na Band. Escanteio marcado para o time da Ponte para fazer a cobrança pela ponta esquerda. Autorizado, levantamento na boca do gol. A bola passa por todo mundo. Voltou Moisés, uma bomba, pegou o goleiro, pegou de novo. Milagre! Milagre! Anderson! 2 grandes defesas, salva o Náutico, Antônio Lupe. Eu tô vendo agora, eu tô vendo o lance aqui pela internet, CH. Pô, brincadeira, hein? Brincadeira o lance, o Rafael Santos cobrou escanteio, a zaga dá um toque, tira, sobra por Moisés, bico da grande área, dá um chutaço, o goleiro defende, rebate, e nesse chute do Moisés, alguém da Ponte abriu as pernas, então a defesa valoriza mais ainda a dificuldade, e sobra pro Fábio Santos, que só toma uma bomba, mas bate no ombro do goleiro e sai de novo. Realmente, essa defesa, o jogo muito bem escolhida por você. A defesa de Ponte 3, Náutico 2, defesa do jogo. Daqui a pouco tem o gabarito e tem também a coletiva do Gilson Kleina. Aqui a Ponte perdeu 3-2, agora 18h34. Peraí, terminou o jogo um momentinho só. Terminou, né, meu cara Alexandre? Você me ajudando aqui. O Vasco ganhou, hein? Terminou Vasco 2, Coritiba 1. Então o Vasco, ele ultrapassa o Guarani. O Vasco é 6º com 46, Guarani em 7º com 46, o Vasco uma vitória a mais. Bom, seguimos nós, hein? Daqui a pouco voltamos, tomar uma aguinha aqui. Nós já com o gabarito CH analisando jogador por jogador.
Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Labastini. Atendimento e qualidade, só tem ela. Corbella. Atendimento e qualidade, só tem ela. Corbella. Encontre aqui a linha Coral Decora em 3 acabamentos: fosco, acetinado e semibrilho. E ainda pode escolher 2.079 cores no leque Coral. Tenha paredes em HD com a Coral Decora. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou, achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. Outubro, aniversário do Supermercado Taquaral. 61 anos servindo você. Variedade e qualidade de produtos, os melhores preços e ofertas sensacionais. Compre online, receba mercadoria em casa e pague na hora somente com cartão. Aproveite os cupons de aniversário. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Entre na nossa festa. Todos os dias, hortifruti fresquinho. Pães, doces, salgados, tortas e pizzas saborosas a partir das 16 horas. Supermercado Taquaral. Único como você. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Rádio Bandeirantes. Porque sempre tivemos os microfones abertos para o debate, abertos para a opinião plural, abertos para a sua participação, é que podemos dizer que estamos fechados com você e com a verdade. É mais do que um compromisso. Porque sobre os fatos pode-se interpretar, fazer conjecturas das motivações, pode-se elaborar, projetar suas consequências. Mas os fatos são os fatos. E é aí que você vai nos encontrar sempre firmes. Não abrimos mão da verdade dos fatos. E sempre com foco em você, na defesa dos seus direitos. Mais do que nunca, Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Labastini. Atendimento e qualidade, só tem ela. Corbella. Gabarito do jogo. Sim, gabarito do jogo. Ponte 2, Náutico 3. E a pergunta é, o nosso gabarito aqui, o conceito é ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo. Esse jogo, CH, qual é o conceito e melhor, o primeiro ou o segundo tempo? Melhor o primeiro tempo, eu gostei da partida, jogo bom. Não, mas jogaço, 5 gols, 2 na trave. Ivo da Flórida, com esses gols levados hoje, com tamanha falha do primeiro e no terceiro, temos uma esperança aí, não temos muita esperança de permanecer na segundona. Muito obrigado, viu, amigo? Final 94-43. E tem aqui também, meu amigo lá da Padoca, rapaz. É o famoso Paulo da Chácara da Barra, lá da Sacramento, né, Paulão? Faz tempo que eu não te vejo lá na Padoca da Sacramento. Edu, o Ivan tem cola no pé. Não sai do gol, segura Paulo da Chácara da Barra. Bom, e aí, baseado nesse comentário do Paulo da Chácara da Barra, Ivan Quaresma, pelas defesas que fez, demonstramos aqui, não foram tantos, foi mais do goleiro do Náutico, né? Teve uma no travessão, teve sorte o Ivan, mas ele teve culpa. Em um dos 3 gols ou nos 3 gols, hein? Você achou aí o conceito do Ivan? A observação do Paulo está correta. Ali houve falha do Fábio, houve falha do posicionamento geral, que não podia ter deixado
o rapaz que cabeceou com o Kevin, que é baixinho. Houve falha do Kevin e houve falha do Ivan também. O Ivan ficou parado em cima da linha, sabe? É um escanteio que dá para sair. Aonde a bola caiu, o Ivan consegue chegar. Ele tá certo. Acho que fez algumas defesas importantes, mas nesse lance titubeou, fica com regular. Vamos ao Kevin, lateral direito da Ponte. É o seguinte, no segundo gol do Náutico, no gol de empate, o gol do equatoriano Murídio, o Jean Carlos, aliás, o goleiro bate o tiro de meta, sobra pro Jean Carlos, não tinha ninguém na marcação. Jean Carlos enfiou a bola, mas a bola bateu, você disse muito bem, no Caio Dantas. Bate no Caio Dantas e sobra pro Murilo. Quando já sobra pro Murilo, o Kevin, que estava na marcação, já estava vencido. Ele tentou fazer alguma coisa, não deu, correu, ou faria o pênalti, ou se jogava para tirar a bola. E no terceiro gol, não sei se teve envolvimento do Kevin, porque quem cabeceia antes, quem cabeceia marcando é o Fábio Sanches. Não sei qual é o seu detalhe do Kevin no terceiro gol, do Rafael Ribeiro de cabeça e o seu conceito do Kevin. Nesse gol, o empate 2-2, na volta para o segundo tempo, o Náutico deu muita sorte. O goleiro fez a reposição errada e caiu no pé do Giancarlo, que estava ali no meio campo. Quando ele meteu a bola pro estrangeiro lá, pro gringo, a bola no meio campo bateu no Caio Dantas. E ela foi como se fosse uma assistência pro rapaz que fez, o Murídio, né? Que fez o gol. Então eu não posso colocar isso na conta do Kevin. Eu vou ser incorreto fazendo isso. É só olhar o lance. Porque o tapa do Jean não ia no pé do... o tapa não foi para sair no vazio, na diagonal. A bola bateu no Caio Dantas e se ofereceu para o atacante aí do Náutico. Fez um jogo regular, né? Não fez a partida que fez em outras oportunidades. Hoje, titubeante, leva um regular. Vamos à dupla de zaga, Fábio Sanches e Ryan. Antes que eu esqueça... O gol incrível que o Fábio Sanches tentou fazer, o goleiro pegou no rebote, a defesa do jogo, né? Mas, defensivamente, como zagueiro, teve esse lance aí, foi o terceiro gol do Náutico, foi o terceiro gol do Náutico, que o Fábio Sanches sobe e não alcança e o cara faz o gol, tá? Esse é o detalhe do Fábio Sanches. E o Ryan, deixa eu falar uma coisa pro CCH, teve um lance a 36 do primeiro tempo, em que o Jean Carlos deu uma enfiada de bola pro Jailson. E o Jailson perdeu, a Ponte vencia 1-0, tá? E o Ryan, nessa enfiada do Jean Carlos, o Ryan subiu, mas não pegou, não conseguiu. E o Jailson quase fez. Essas e outras, a dupla de zaga da Ponte, Fábio Sanches e Ryan. Já jogaram melhor os dois. Hoje, pior o Fábio. O Ryan vai levar um regular e um regular / ruim para o Fábio. Hoje não foi o dia dos dois, não, que são bons jogadores, mas hoje não estiveram bem. Bom, e o Rafael Santos, hein? O Rafael Santos, já dissemos aqui, ele participa do primeiro gol no cruzamento e a bola sobra para o Marcos Júnior fazer 1-0. Foi ele que cobra o escanteio para o gol do Rodrigão, assistência do Fábio Sanches. Teve uma outra dele também aqui, o gol que ele perdeu aos 49, chuta demais. Eu acho que o Rafael Santos, se não é um dos que mais finalizaram, um dos que mais chutam. Teve no primeiro tempo também, que foi a defesa, foi o chute a 8 minutos. Ele chute cruzado e o goleiro aí, Anderson, do Náutico, acabou pegando, né? Enfim, é o cara que mais finaliza, é lateral esquerdo, hein? E você votou nele como craque do jogo, CH, o conceito dele. Ele foi muito participativo e decisivo. O voto dos meninos está absolutamente correto. O gol sempre tem um peso muito grande na avaliação, mas eu acho que o Rodrigão sofreu muito. O Camutanga é um zagueiro sanguinário. Ele não dá espaço para jogar. E mesmo assim ele encontrou, o Rodrigão, espaço, uma na trave e outro gol. E vou repetir, o voto está absolutamente correto, mas pelas estatísticas do jogo, o Rafael Santos participou de 65% dos bons momentos da Ponte no jogo. Então eu votei nele como craque do jogo, conceito bom. Para daqui a pouco a coletiva do Gilson Kleina, tá? O André Luiz, volante, veio do Sampaio Correia, hoje arredondou, completou 20 jogos.
Mas o lance que marcou, aliás, a torcida da Ponte saindo, eu perguntei, Lupe, e a torcida aí? Pessoal bravo aqui com o André Luiz, volante, camisa 95, jogou até 16 do segundo tempo. Foi o primeiro a sair, tanto é verdade que foi o primeiro a sair. Entrou o Iago Henrique, que também é volante. E o lance que marcou foi o primeiro gol, o gol de empate, né, do Caio Dantas, a 39 do primeiro tempo. A Ponte se defendendo no gol de entrada e ele furou e sobrou pro Caio Dantas, que na saída do Ivan só deu um toquito, essas e outras. André Luiz, o conceito dele, CH. Hoje não foi bem, viu, Edu? Hoje ele estava muito nervoso, incomodado. A insegurança dele também interferiu no trabalho do Fábio e também do Ryan. Ele furou bizonhamente naquele primeiro gol do Náutico. E para mim foi o pior em campo. Conceito ruim para ele. Vou emendar com você, Marcos Júnior e Leonaldi. Também volantes, o Kleina hoje entrou com 3 volantes, a exemplo que fez um jogo anterior lá contra o Avaí em Floripa. Marcos Júnior saiu a 24 do segundo tempo e Leonaldi saiu também para entrar do Camilo depois. Ficou mais um pouquinho o Leonaldi. Marcos Júnior fez o gol, aliás o primeiro gol dele depois de 22 jogos, mas é volante. Sobrou para ele, marcando presença na área. E a pergunta é, se Marcos Júnior e Leonaldi não poderiam ter tido uma melhor marcação no Jean Carlos, né? Essas e outras e o conceito de ambos, CH. O Giancarlo flutuou muito, né? E o Gilson Kleina não optou por marcação individual, foi por zona, não é? E eu acho que está certo, mas quando você marca por zona, você precisa diminuir também os espaços, dependendo de onde o atleta ele acaba caindo. Na frente da área, ali perto da grande área, o Giancarlo não conseguiu jogar. Ele, para pegar na bola, ele teve que jogar um pouco mais recuado. Foi aí que ele teve liberdade, foi muito inteligente o Jean. Evidente que eles poderiam ter, os 3, ter ido melhor na marcação, mas o Marcos Júnior, pelo gol, pelo primeiro tempo gostei, segundo tempo cansou. Os 2 cansaram, também correram que nem uns loucos, né, no primeiro tempo. Então vai levar um regular / bom também pelo gol Marcos Júnior e um regular o Leonaldi. Richard, esforçado, ajuda na defesa. Logo no comecinho, ele nas cobranças de escanteio, ele ficava ali pertinho ali, até onde podia. Na cobrança do Jean Carlos, tomou uma bolada na cobrança de escanteio, né? E aí foi programado, foi atendido pelo médico e tal. Ele perdeu um gol, o Ivan bateu o tiro de meta, ligação direta pro Richard com 3 minutos e 50 lá no gol da Fepasa. E ele ficou pertinho aí do goleiro do Náutico, chutou pra fora, né? Chutou pra fora e serviu de zagueiro a 26 minutos, estava 0-0. Rodrigão chutou dentro da área, confusão, mas bateu no Richard. E acabou saindo pra entrada do Iago a 16 do segundo tempo, o conceito do Richard. Pelo esforço regular, mas ele e o André Luiz foram os piores da Ponte, infelizmente. Hoje ele lutou como sempre, mas com a bola nos pés rendeu muito pouco, regular para ele. E o Moisés? O Moisés, hoje 81 jogos, pela primeira vez, aí como outros também, né? O Moisés, esse que foi contratado, primeira vez que joga no Majestoso com público 2.732, tá? Olha, CH, o Moisés foi ele que deu passe pro Rafael Santos, que chutou, foi uma defesa do jogo a 8 minutos. Deixa eu ver, o Moisés, ele chutou a 44 primeiro tempo, uma bomba, bate na zaga, vai para escanteio. O Moisés que perdeu aquele gol a 30 do segundo tempo, gol de entrada, cara a cara, a Ponte perdia, 3-2, seria o gol de empate, enfim. O Moisés, na sua avaliação, como foi, CH? Moisés não funcionou, Edu. Tem que jogar sal grosso, tem que falar pro empresário dele jogar um sal grosso, que ele também não tá dando sorte, viu? Mas hoje ele perdeu um gol que ele não pode perder, não. Ele tá ali para resolver o problema. Veja o Rodrigão, não teve tanta chance como ele teve e meteu na rede. Ele tem que meter na rede. Aquele gol cara a cara que ele perdeu, o presente do jogador do Náutico, ele tinha que no mínimo empatar o jogo ali, não é? E ele que sempre foi decisivo, tem muito crédito essa coisa toda, continua achando que ele é o melhor jogador do time, mas o time precisa muito dele, porque a Ponte tem um time muito, muito limitado, e hoje a limitação ela acabou ficando exposta, né?
A Ponte tem jogadores deficientes, ela tem jogadores tecnicamente muito sofríveis, e quando a coisa aperta, como apertou hoje, jogando com um adversário pesado e que tem um elenco melhor que a Ponte, algumas coisas ficam expostas. Então é aí que é o momento dele aparecer, e hoje infelizmente ele não resolveu o problema, não quebrou o galho do Gilson Kleina, e o conceito dele é regular, assim, com bastante boa vontade. Edu não foi bem. Boa noite, Edu Pinheiro. Quando a gente fica muito tempo sem fazer um exercício, dá uma corridinha, e quando a gente vai fazer, a gente vai ficar com o corpo dolorido. Foi o que aconteceu com a Ponte hoje. Muito tempo sem torcida, hoje sentiu. Entendi a colocação, legal, viu? Legal. 6204, muito obrigado, viu? E o Rodrigão, hein? O Rodrigão fez o gol de cabeça. Antes, porém, ele cabeceou no travessão, bate-rebate, vai para escanteio, bate escanteio, e de cabeça faz o gol. Até então, 2-1, final do primeiro tempo, fechou assim, 2-1, gol importante, até então. O Rodrigão que voltou, olha, 5 gols em 19 jogos, bem considerável. E um detalhe, o Rodrigão, quando jogava pelo Avaí, pelo Curitiba, marcou 5 na Ponte. Agora faz 5 a favor, está zerado o saldo. E o Rodrigão, sem desinteria, sem amidalite, saiu a 35 segundo tempo. O Rodrigão, CH... Não foi fácil a vida para ele, não. Foi muito marcado, não tinha espaço, mas mesmo assim ele fez um gol muito importante, se esforçou, ficou em campo até onde suportou, foi eleito pelos companheiros justamente como o craque do jogo. Conceito dele bom. Dos que entraram, a pergunta é, e essa o ouvinte está esperando. Tem gente que estreou. E é muito importante o comentário, né? A colocação dos nossos analistas, no caso hoje você, nosso comentarista também. Matheus Anjos, finalmente estreou, entrou a 24 segundo tempo, no lugar do Marcos Júnior. Não sei, ele estava bem vertical, errou, é bem verdade, uma tabela, ele errou, mas ele colocou o João Veras na cara, hein? O passe, o toque, ele deu um toquito, você vai descrever o toque, que ele estava de costa pro gol. Ele dá assim uma puxeta. Foi um toque de puxeta do menino Matheus Anjos para o João Veras. 46, segundo tempo, lá no gol de entrada. João Veras chutou, já dentro da área, e o goleiro defendeu. O que você achou de Matheus Anjos? Entrou bem, mas não dá para você tirar uma conclusão de um atleta por 15. Quantos minutos ele jogou, Edu? 20? Ele entrou a 24. Ele jogou 25, com os acréscimos, 28 minutos. O Gilson Kleina não é maluco, não rasga a nota de 100, não. Ele não quer jogar com 3 volantes. O que o torcedor não entende, e eu compreendo tudo isso, porque o torcedor é paixão, mas a gente tem que pisar no chão e colocar as coisas elas na medida certa. O torcedor não pode se esquecer que a Ponte tem um time mal montado e com jogadores de muita limitação. Veja só você que a Ponte vai enfrentar um time que contratou melhor, que está melhor no campeonato, apesar de jogar em casa, que é o Náutico, e jogou com 3 volantes e encarou o Náutico. Tava ganhando. Quanto terminou o primeiro tempo? 2-1 Ponte. Isso. E foi com 3 volantes que o time chutou para gol. Deixa eu pegar de novo aqui a estatística do jogo, né? Pegar de novo a estatística. Ponte e Náutico. Vamos lá. Estatística... Quem pode entrar aí? SofaScore. 52 de posse de bola, finalizações para o gol. 28 contra 11. Eu vou repetir. 28 contra 11 num jogo em casa que a Ponte perdeu para o Náutico. 13 escanteios contra 9. Então, eu estou falando dos números, eu não estou com empirismo aqui, eu não estou com achômetro, eu estou falando o que os números estão dizendo. A Ponte fez um jogo muito estruturado. É verdade, quando ela tomou o terceiro gol, ela ficou nervosa e se desarticulou, desarrumou. Aí as substituições, o time perdeu o equilíbrio. Isso é verdade também. Ela jogou mal o segundo tempo, verdade também. O primeiro tempo e parte do segundo tempo, principalmente o final, a coisa deu uma encaixada. E perdeu contra um time que é melhor que a Ponte. Isso é alento, Carlos Henrique? Claro que não. A Ponte está numa situação terrível. E eu não acho que a Ponte jogou bem, porque jogar bem é também conquistar resultado. Agora, não posso arrebentar com o trabalho.
está sendo feito. A Ponte tem um time que encara qualquer time do campeonato hoje. Só que pelos erros individuais perdeu o jogo. Então, qual é a culpa que o treinador tem no negócio desse? Tem culpa? Tem culpa como os jogadores têm. Mas não dá para colocar nem os jogadores nem o técnico na cruz e colocar lá no Monte Gólgota, na minha modesta opinião. E respeito quem pensa diferente. Eu estou recebendo mensagens sugerindo aqui que eu estou poupando o Gilson Kleina. Não estou poupando ninguém, não. Quem me acompanha todo dia sabe que eu sou um crítico ferrenho do trabalho dele. Agora, quando a coisa vai bem, eu tenho que falar a verdade. Ele não tem muito o que fazer, gente. Ele colocou no segundo tempo 2 jogadores limitadíssimos, os 2 Iagos. Ele colocou o Matheus Anjos, um pedaço que o rapaz não joga há um tempão, não tem ritmo de jogo. Tá com problema de preparo físico, só tem jogador machucado. Não estou defendendo ninguém, isso é constatação, isso aí não é comentário. Constatação. Como é que eu posso, por exemplo, cadê o Fecim? Machucado. Pode jogar. Olha para o banco, pega o banco de reserva. O que dava para fazer no jogo de hoje? Pôr o Niltinho, que nunca está pronto? Lá atrás, quando sugeriram lá a contratação de Portugal, falei, fiquei sozinho nessa. Olha, é bom jogador, mas machuca muito. E ele chegou e outros vieram, baleados. Lucas, cadê o Lucas? Lucas Cândido. É o melhor meio-campista que a Ponte tem. Não joga nunca, por quê? Joga uma, tem que descansar a outra, porque tem um problema grave no joelho. E aí? O que entrou? O Matheus Anjos é bom jogador, todo mundo sabe disso, mas ele aguenta jogar 2 seguidas? Você acha que o Gilson... Meu Deus do céu, gente, não é questão de defesa. Se ele tivesse pronto, ele jogaria. Não jogariam 3 volantes. O André Luiz é o jogador mais fraco do meio campo, mas é o que tem. Não tem outro. Ele não está colocando porque ele quer jogar com 3 volantes. É que funcionou numa partida, ele testa na outra. Ou na outra partida os 3 não foram bem. Todo mundo elogiou. Jogou em casa, tinha que ser mais ofensivo. É opção do treinador. E se o C colocasse, né? E se o André não jogasse, a Ponte ganharia. E se o Ivan Quaresma saísse no gol, e se o André Luiz ou um cara mais alto tivesse no cara na cobrança de escanteio. E se o árbitro não marcasse escanteio, percebe? Falar depois é fácil, é muito simples. E eu não vou cometer essa injustiça. O Matheus Anjos é mais jogador do que quem jogou na posição, caso do Leonaldi, por exemplo. Ou trazer o Marco Júnior de primeiro volante, o Léo de primeiro e colocar o Matheus Anjos no time. Claro que é. Hoje ele começou a entrar. Pode ser que na próxima partida, se ele não tiver dores fortes musculares, ele vá para o jogo como titular, porque bola ele tem para isso. Agora, qual é a condição física desse moço? Eu não tenho acesso a isso. Agora, temos que esperar a semana. Eu vou repetir. É só entrar no site aí e ver os números do jogo. E quem assistiu a partida. Quantos lances você separou aí de defesas do jogo, Edu? Foram 7 no total. Quantas do ataque da Ponte das 7? O ataque da Ponte? Deixa eu ver aqui. Não, vou contar aqui. Deixa eu ver, vamos lá. Eu vou falar pra você vai contando aí. Você quer ver dos que eu separei aí? Esse aqui é do Náutico. Você quer da Ponte? Chutes da Ponte? As defesas do goleiro do Náutico. Tá lá, uma, Rafael Santos, uma. Depois tem, deixa eu ver aqui, Rafael Santos. Continua com uma. Aquele do Moisés, cara a cara, 2. Foram 2. De 7, 5 do goleiro do Náutico que defendi e 2 do goleiro do Ivan. Aliás, isso, 5 do goleiro do Náutico e 2 do Ivan. Então, o próprio melhores momentos de você, isso explica quem que apertou mais, quem teve volume de jogo. Treinador não faz gol, treinador não sobe de cabeça. Treina e tem que ser executado. E eu não estou defendendo o Gilson Kleina. Não estou defendendo. Ele tem culpa como os jogadores têm. Ponto. Então não adianta achar que está tudo errado. Não está tudo errado. O que o torcedor tem que entender é que agora não vai contratar mais e não adianta arrebentar o que está aí. A melhor maneira e a maneira mais inteligente é acompanhar se o trabalho está sendo coerente, está sendo coerente, e apoiar o que tem aí, porque senão fica pior do que está. Faltam 8 jogos, né? Do 8 ou 7? Faltam 8. 8 jogos. 8 jogos.
Isso, A Ponte 8. tem 34 pontos, não tem? A Ponte tem 34, exatamente. Se fizer 3 vitórias, está resolvido o problema e a Ponte vai fazer 3 vitórias. Eu sei que a torcida está chateada com razão, ninguém gosta de perder e perder em casa, é pior ainda. Mas esta vez eu vou olhar o copo meio cheio. Eu acho que o Matheus Anjos, encerrando meu comentário, tem condição de ser titular. E tenho certeza de uma coisa, eu não converso com o Gilson Kleina há mais de 10 meses. Eu tenho certeza do que eu vou falar agora. Se o Matheus Anjos tiver minimamente uma condição física, ele é titular nesse time. Isso se o Lucas Cândido não estiver pronto. Porque se o Lucas Cândido estiver pronto, ele está na frente do Matheus Anjos, na minha modesta opinião. Então vamos ver o que vai ser. O próximo jogo é contra o Confiança, né? É contra o Remo. Contra o Remo aonde? Em Remo ou em Remo? Em Remo. Exatamente em Remo. A Ponte tem o Remo em Belém, depois o Vitória aqui. Né? Bom. É 4 em casa, 4 fora. Em casa, Vitória, CRB, Botafogo e Curitiba. Fora, Remo, Goiás, Londrina e Confiança. Quer dizer, se não tá no rolo para descer, tá no rolo para subir. Fácil. Vai ser fácil. Realmente, eu acho que a Ponte escapa também, mas olha, sofrível, hein? Vai ser sofrido. Vai ser sofrido para todo mundo. Sim. Não é para a Ponte. Para quem está querendo ir para o baile, para subir, vai ser duro. O campeonato está muito equilibrado. Mas acreditem, naqueles que acreditam no trabalho da gente. O que está sendo feito é o possível. O possível. O ideal não está sendo feito porque não há possibilidade de fazer o ideal ainda. Pode ser que nas 8 finais se consiga fazer um trabalho melhor do que está sendo feito. De qualquer maneira, nós estaremos aqui todos os dias informando, prestando serviço e cobrando. Sempre, mas tem que cobrar com parcimônia, com justiça, né? Não cobrar por cobrar ou criticar por criticar. Hoje eu entendo que a Ponte fez um jogo de regular para bom. Agora, não podia errar como errou, né, Edu? Olha só uma informação, acabou lá em Itu, Série C, Ituano 3, Paysandu 1, grande vitória do Ituano. O Ituano, ele nesse momento, ele retoma a liderança do grupo C, 6 pontos. O Criciúma já está jogando com o Botafogo da Paraíba 0-0, então com esse empate é o segundo colocado com 5. Botafogo da Paraíba está indo para 2, está jogando. O Paysandu perdeu, acabou de perder, está com 2 pontos. São 2 grupos de 4. Turno e retorno, 2 de cada sobem. Nesse momento, o Ituano subiria com o Criciúma para a Série B do ano que vem. No outro grupo tem Manaus com 4, Tombense 4, Novo Horizontino com 3, Ipiranga com 0. O Novo Horizontino joga segunda-feira, 20 horas, lá em Tombos, contra a Tombense, tá bom? Essa é a situação da Série C de Cebola. Subiriam Ituano e Criciúma num grupo, Manaus e Tombense no outro. O Novo Horizontino, nesse momento, estaria fora do acesso. Bom, estamos aqui no nosso gabarito do jogo. Ponte 3, Náutico de virada. Aliás, Ponte 2, Náutico de virada 3. Estamos no gabarito, você já analisou daqueles que entraram, pedi só o destaque do Matheus Anjos, porque fez a sua estreia, e agora o conceito do Gilson Kleina, que a exemplo de contra o jogo contra o Avaí lá em Floripa, entrou com 3 volantes, André Luiz, Marco Júnior e Leonaldi. Você já descreveu, acabou de descrever, né? Esses 3 volantes, o porquê dos 3 volantes. Na zaga ele teve Fábio Sanches e Rayan, talvez em termos de zaga hoje é que tem aí a melhor. Teve a volta do Rodrigão, anos-luz na frente de João Veras, né? E, enfim, pelas mexidas, você disse que na primeira mexida que mexeu certo, a saída do André Luiz e a saída do Richard, principalmente pelas saídas do André Luiz e do Richard. Essas e outras, e o seu conceito hoje do Gilson Kleina. Eu vou dar um regular para ele. Ele fez aquilo que era possível, foi traído no jogo pelas falhas individuais. Eu acho que o trabalho foi feito dentro de uma regularidade muito importante. Segue o trabalho, vamos em frente. Não tem nada do que ele tenha feito no jogo que eu tenha criticado, falar, olha, isso é um absurdo. Não, ele fez aquilo que era possível fazer, o trabalho dele regular. E esse Náutico, o que você achou aí, CH? O Jean Carlos, né? Um baita do meia, talvez você disse aí, talvez o principal meia da Série B. Sim. Ele cobrou um escanteio que resultou na bola no travessão da Ponte. Ele que enfiou a bola no segundo gol de empate. Enfim, na bola parada, é com ele. Ele cobra o escanteio dos dois lados. E a Ponte, repito, colocou marcação no escanteio. Sempre tinha um homem lá.
né? De vez ou outra conseguia atrapalhar, mas no geral ele cobra um tremendo perigo. Jean Carlos, essas e outras aí, o que você achou do Náutico e o conceito dele? Eu acho que está muito distante em termos de pontuação. Acho que não sobe, mas sem dúvida o Náutico com 44 pontos vai judiar de todo time que cruzar com o caminho dele daqui para frente. Vai vender muito caro a possibilidade de não conseguir subir. Eu acho que na pontuação vai ficar difícil. Se o Avaí ganhar hoje, por exemplo, né, o Avaí que tem um jogo muito importante, o Avaí vai a 53, daí o Goiás fica com 51 na quarta colocação. Tá muito longe, Edu, não é? Tá muito longe, com 44, tá 7 pontos, faltando 8 jogos. Acho muito difícil, pode até acontecer, mas eu acho pouco provável que o Náutico consiga subir, mas é um time muito maduro e tem esse Giancarlo como, para mim, o principal camisa 10 de todo o campeonato. Deixa eu ver uma coisa aqui, o árbitro Jefferson Ferreira de Moraes, né? Jefferson Ferreira de Moraes de Goiás. Então, é o tal negócio. No terceiro gol, na cobrança de escanteio aí, na cobrança de escanteio do Jean Carlos, cabeçada do Rafael Ribeiro, então, ia ser tiro de meta. E até teve um ouvinte que mandou aqui falar que o lateral da Ponte foi o Rafael Santos, ele protege a bola. Então, o ouvinte falou, não entendi, por que ele protegeu a bola? Talvez ele também tivesse a sensação de que seria tiro de meta. Se ele protege a bola, alguém tocou, o último do Náutico, a televisão não mostrou o lance. Esse é que é o problema e tenho certeza que fica a sua dúvida também para você dar uma nota final ao seu Jefferson Ferreira. O lance do terceiro gol, aí o Ivan colocou ali para cobrar o tiro de meta, não sei se alguém soprou e tal, ou o bandeirinha avisou, o juizão não. Escanteio. Cobrou o escanteio e fez o gol, CH. O Jefferson, o conceito dele. Eu não vi o replay do lance, eu não posso condenar o árbitro por isso. Eu fiquei com a impressão de tiro de meta, mas eu fiquei com a impressão, não tenho certeza, eu não posso ser leviano e dizer que a Ponte foi roubada. Não posso. E nem que o árbitro errou. Eu preciso ver o lance, eu não vi, não teve replay na transmissão, então o trabalho dele é regular. Fora esse lance, eu não vi nenhum lance que pudesse comprometer o trabalho dele, então o conceito é regular. Para você, CH, um grande abraço, um ótimo final de sábado, grande domingo e até a próxima, CH. Agradecendo toda a equipe técnica, sempre trabalhando com muita competência, Gilberto Suff, timaço do Gil Kleber, Joelso Cardoso, o Alexandre que está aí na mesa. Um grande sábado para todo mundo, um ótimo domingo. Eu que vou para o cinema daqui a pouquinho, Edu, afinal ninguém é de ferro, faz muito tempo que eu não vou. Assistir 007 Sem Tempo para Morrer. Mas então, você vai adorar, eu assisti. Eu assisti, você vai adorar, 2 horas e 20 minutos, sensacional, rapaz. Começa muito bem, mas não vou contar para você, não vou contar. Mas começa com um belíssimo romance. O romance começa na Itália. Mas vou te contar que confusão, cada escapada que eu vou te contar, hein? A macaca precisa de um 007 pra escapar, CH! Um abraço! E vou saborear uma maravilhosa pipoca, porque ninguém é de ferro. Um grande abraço, meu amigo, até segunda-feira, se Deus quiser. Se Deus quiser, mas esse 007 é sensacional mesmo, cara. Mas que filme, hein? Fazia tempo que eu não ia no cinema, mas que filme, rapaz! Sensacional o 007, o que ele fez, hein? Vamos lá, ô Kleina, você também precisa fazer o que nem o 007, hein? Senão a macaca desce, tá bom? Oi, Lupe, a coletiva do Kleina agora 19:09, Lupe. Beleza, Edu, o técnico Gilson Kleina concedeu a entrevista coletiva depois da derrota da Ponte Preta de virada pro Náutico no Moisés Lucarelli, jogo que marcou a volta do torcedor da Alvinegra nas arquibancadas do Majestoso. Kleina fala sobre os erros defensivos, de que forma corrigir isso para a sequência da Série B. Boa noite. É claro que a gente tem que corrigir isso, né? Eu entendo que os erros, né, foi muito mais propiciado por nós, né? Uma situação que nós estávamos bem postados, um momento, eu acho que o terceiro gol ali, né? Que é uma situação que nós sabíamos que o Náutico tem uma bola parada muito forte, nós estávamos neutralizando, mas o que faltou em algumas situações foi a tomar decisão. Um primeiro gol, nós perdemos o confronto, perdemos o duelo no rebote, mas a área estava montada. Infelizmente nós erramos na trajetória da bola no adversário e tomamos o gol de empate. O segundo, uma bola que o
o goleiro quebra, né, em direção ao Jean. Não estava bem postado para ele não dominar, dominou sozinho e enfiou a bola. E o terceiro, uma bola que faltou comunicação, né? Era para avisar que a bola era sem escanteio. E aí eles bateram o escanteio rápido. Então eu sempre corrigi isso. Faltam 8 jogos, a gente precisa buscar um jogo de cada vez, mas a gente precisa pontuar, né? Fazer as vitórias. Então já segunda-feira a gente corrigir, vamos linkar, né? Vamos fazer um resumo aí desse jogo, fazer um vídeo para que a gente pode, como você falou, minimizar mais esses erros aí, porque ao meu ver, né, a equipe estava fazendo um grande jogo. Ponte News, boa noite, Gilson. Depois de 9 jogos invicta dentro do Majestoso, uma derrota sofrida. Comenta que o nervosismo prejudicou o time, também sobre falhas do André no gol de empate, e pede que você comente as voltas do Rodrigão e do Ivan. Cara, essa é uma derrota que a gente vai sentir muito mesmo, até porque nós fizemos, né, com o adversário, fizemos um grande primeiro tempo, nós tivemos muito volume ofensivo, já vista que nós colocamos 30 finalizações, né, num jogo, numa equipe que é difícil, né, de jogar. Nós poderíamos ter construído uma vitória heróica, tranquila. Nós tivemos, né, a chance para poder definir ou até empatar o jogo. Cometemos erros que a gente não vinha cometendo. E a gente também fica triste e frustrado porque o reencontro com a nossa torcida sempre nos apoiou. Hoje, mais do que nunca, do nosso lado, nós queríamos, né, dar essa vitória, trabalhar. Eu acho que o lado emocional com a torcida, a gente até conversou muito essa semana sobre isso, mas aí vai ser também um pouquinho da parte intrínseca, né, de cada atleta. A gente tem que saber que tem que equilibrar. Agora vamos pegar um adversário também que joga com essa situação, mas eu acho que a gente fez muita coisa boa. Mesmo na derrota, a gente tem que mostrar alguns valores, alguns conceitos que a equipe está fazendo muito bem. E a equipe, enquanto ela se manteve, né, com esse equilíbrio, eu entendi que nós poderíamos ter ampliado. Acho que nós criamos muito para fazer poucos gols. Mas enfim, né, eu acho que toda vitória tem seu mérito. Acho que o Náutico, em cima da proposta que eles fizeram aqui, eles levaram uma vitória muito importante, porque saíram um pouquinho da plataforma, respeitaram a Ponte Preta, né? Mas eu acho que a gente conseguiu, né, transpor as linhas defensivas deles, nós conseguimos criar, teve muita situação de 2-1 pelos lados. Eu acho que esse volume criou muito dificuldade para o time do Náutico. Nós fizemos o gol, fizemos a virada, viemos para o intervalo, felizmente tomamos um gol rápido. Ali eu acho que nossa equipe desequilibrou um pouco, e enquanto, né, o Léo e o Marquinho, né, tinham um pulmão que faz uma função de chegar na área adversária e também recompor. E por isso fizemos a troca, e assim mesmo nós criamos, né, terminamos o jogo fazendo de tudo empate. Então é corrigir, trabalhar, para que a gente possa buscar um resultado positivo lá fora. Rádio Futebol Interior. Gilson, qual foi sua intenção ao substituir o André Luiz pelo Iago Henrique? Então, acho que primeiro eles não marcavam muito a nossa saída de bola, então nós queríamos qualificar um pouquinho mais a armação. O Iago Henrique tem essa condição, tem esse recurso, colocar também um pouquinho mais de fôlego, porque hora naquela situação nós precisávamos de ter um pouquinho de um passe de construção, uma leitura a mais, um passe por trás. O Iago faz muito bem isso, então foi só em função de a gente poder melhorar o nosso volume de jogo, melhorar a nossa construção e para chegar no último terço, para facilitar para os nossos atacantes, né, tanto de preenchimento de área quanto uma dobra, que as coisas aconteceram. Correio Popular. Gilson, são 4 jogos sem ganhar e o perigo constante do rebaixamento na Série B. Em nova semana livre, você enxerga que a missão principal é recuperar a confiança dos jogadores? Olha, a gente fez uma grande semana de trabalho, sabe? É claro que quando a gente não ganha, parece que as coisas não aconteceram. Essa semana, claro que a gente vai trabalhar em cima disso. Segunda-feira já conversar, já passar a confiança, claro, corrigir, cobrar. Tem alguns erros assim que a gente não pode cometer. Eu acho que tem situações que a gente tem que optar pela melhor decisão, optar pelo melhor passe, melhor posicionamento. Mas enfim, também não dá para tirar a confiança. A gente vinha de 9 jogos muito forte aqui dentro, acho que a gente resgatou isso. Ao meu ver, o desempenho foi muito forte, infelizmente o resultado não aliou isso. São 4 jogos sem vencer, mas é bom salientar, né, que o VAR também tirou uma vitória nossa concreta contra o Vila Nova. Eu acho que isso tem que lembrar sempre. E vamos trabalhar. Esses 8 jogos, a gente sabe,
É uma preocupação que a gente sempre tem, a gente sempre trabalhou nesse limiar, mas que a gente possa fazer a pontuação, também torcer que os resultados aí mantenham essa diferença de pontos, mas temos que viver um jogo de cada vez. A gente sabe que vamos preparar para jogar contra o Remo, tentar pontuar lá fora para tentar ganhar aqui em casa, que venham os confrontos, e espero que a equipe ela tenha essa melhora, mas sem sombra de dúvida o lado emocional vai ser trabalhado para recuperar a confiança nessa semana. Rádio Central. Kleina, além de perder a invencibilidade de 8 jogos no Moisés do Carelli, agora a Ponte está a 4 partidas sem ganhar. Na sua visão, quais foram os principais erros que culminaram na derrota de hoje? Olha, nós estamos fazendo um grande jogo, né? Eu acho que os nossos erros, nós propiciamos, né, os gols do adversário. Eu acho que nós colocamos o adversário no jogo. A verdade é essa. Tanto é que todos os gols que aconteceram, nossa equipe estava com uma linha montada, mas sempre nós posicionamos de uma forma errônea, tivemos uma tomada de decisão que faltou comunicação. Praticamente o primeiro gol de bola parada nós perdemos o duelo, o terceiro gol foi de bola parada que nossa equipe demorou para montar, e aí a concentração tem que estar chamando ali o foco de todo mundo. Eu acho que é isso que nos custou hoje esse resultado, um pouco mais de atenção, fazer valer. Nós sabíamos que era um jogo difícil e trabalhamos, né, em cima disso, conseguimos neutralizar pontos fortíssimos do Náutico e colocamos um volume, né? Nossa equipe ela foi impositiva praticamente o tempo todo, mesmo nós na frente, nós não queríamos que abaixasse as linhas, porque nós sabíamos que a equipe do Náutico ela gosta da bola, ela gosta da posse e ela tem alguma forma de jogar. Hoje ela mudou um pouquinho, trouxe depois o Jean para tentar armar, depois ele empurrou o Jean, mas infelizmente nós deixamos ele livre no momento errado, e é onde que ele encaixou o segundo gol e ali meio que desequilibrou, tanto é que tomamos o terceiro. Tivemos chance de ter empatado, ter ampliado, mas é isso. Acho que nós criamos, continuar com essa criação, porém melhorar a nossa percepção de concentração na último terço defensivo e também melhorar nossas finalizações, que eu acho que nós criamos para fazer mais gols no jogo de hoje. CBN Campinas. Gilson, foi um jogo aberto de muita intensidade. A Ponte finalizou 29 vezes, 13 escanteios, e o Náutico com 11 finalizações e 8 escanteios. Diante de uma equipe técnica com um jogador acima da média, que é o Jean Carlos, foi acertada a estratégia deste jogo com tanta liberdade, diferente do padrão truncado da Série B? Então, todas as equipes que enfrentam o Náutico, eles preferem jogar no erro do Náutico, dando a bola para eles. E a gente sabe que o time do Náutico ele gosta, o Hélio está trabalhando muito essa situação. Mas hoje eles não conseguiram, eu achei que nós conseguimos tirar a saída de bola deles, por mais que o goleiro deles é um goleiro construtor, nós sabíamos que a saída deles era muito pelo lado direito, nós posicionamos para isso acontecer, conseguimos roubar algumas bolas, teve algumas situações que eles tiveram essa superioridade, a reposição do Anderson é uma reposição muito boa, tanto é que o segundo gol ele coloca essa situação para o Jean. Eu não vejo a situação para a Liberdade porque nós tínhamos que estar forte no setor, tanto é que nós tínhamos toda a situação controlada, só que nesse momento nós titubeamos. Aí eu concordo contigo, eu acho que é aí que nós demos essa liberdade. Onde mais o Jean viveu de bola parada, né? Não fez uma jogada assim, fez a jogada do segundo gol, claro, mas não fez assim uma jogada que ele cria muito durante os jogos. Então é buscar a confiança de novo. Sabemos que não tem jogo fácil, esse equilíbrio, para a gente poder fazer essa pontuação aí e deixar segura a classificação da Ponte Preta para a Série B. Em Rádio Bandeirantes, boa noite, Gilson. Ontem, durante o último treino, você praticamente trabalhou a bola parada defensiva. Hoje o Náutico marcou o gol da vitória justamente nesse fundamento. Foi erro de posicionamento na marcação ou a confusão na hora de organizar a marcação, já que a batida do Jean Carlos aconteceu no segundo pau? Então, eu acho, eu não vi ainda o lance assim para a gente minuciar bem, mas eu acho que nós demoramos para montar a linha. Né? O Náutico pega a bola, coloca, nós fizemos uma marcação que dificultou bastante a ação, tanto é que o Jean ficou irritado, ele só bateu rápido porque nós tínhamos colocado o Richard nessa bola, que ele bate muito fechado, e depois nós colocamos o Iago. Só que, como a gente faz uma marcação mista, eu ainda não vi, mas eu acho que nós não conseguimos fazer a marcação no zagueiro que chega, tanto é que ele atropela, né? Acho que quem tiver ali, ele colocou essa bola no segundo pau. Para mim, o grande erro nosso foi uma comunicação, né? A gente já montar a área,
atenção que a gente vai chegando de trás, coisas que a gente sempre trabalha. Ontem, quem vivenciou, a gente trabalhou demais essa situação, eliminamos muitas jogadas que eles têm, que é a hora que é 2-1, 3-2 e a bola direta do Jean. Então, infelizmente, a gente toma o terceiro gol numa jogada que nós já sabíamos, era uma jogada cantada, uma coisa que nós treinamos. Eu acho que faltou para nós, foi uma concentração, uma montagem da linha rápida, para que não tivesse esse tipo de problema. Esse é o técnico Gilson Kleina. Macaca volta a jogar no domingo, dia 24, às 4 horas da tarde, com o Remo no Baenão, em Belém do Pará. A Ponte Preta só venceu uma vez fora de casa e precisa dos 3 pontos para se livrar da parte de baixo da tabela. Grande abraço pra você e um ótimo final de semana, Edu! Muito bem, muito bem. Obrigado, viu, Lupe? Parabéns pelo trabalho. E olha, tá aqui, o erro foi do Ryan, incompetente. Fica claro na transmissão que houve escanteio, houve desvio, foi escanteio. E o Gustavo do Jardim falou, bom, eu te agradeço. Na própria coletiva do Kleina, ele tirou a dúvida, houve um erro de comunicação. E aí o Rafael Santos protegeu a bola, foi para escanteio e o Jean Carlos do escanteio é terrível, cobrou e acabou fazendo de cabeça aí o zagueiro do Náutico. O terceiro gol da virada, 3-2, né? Depois ficou difícil, o Ponte perdeu, aquele babado todo mundo acompanhou. Então, realmente, foi escanteio. Ok, vamos para o nosso Em Dia com a Bola, rapidinho, 19h21. Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes AM 1170. Você está sempre em dia com a bola. Começando pela Série B, 30ª rodada. Olha, terça-feira, Sampaio Correia 0, Vitória 1, gol do Eduardo. Ainda na terça, lá no Independência, Cruzeiro 0, Botafogo do Rio também 0. Ontem, o incrível jogo de Brusque Remo. O Pingo faz 1-0 pro Remo. O Luizão empata pro Brusque 1-1. O Thiago Alagoano vira, segundo gol do Brusque 2, Remo 1. Aí saiu um pênalti para o Brusque. O Edu chutou e o goleiro defendeu, né? Ele perdeu o pênalti. Mas aí aos 48 nos acréscimos, Edu de cabeça faz o terceiro gol, o 16º gol dele, artilheiro máximo da Série B. E aí lá para 57, mais acréscimos ainda, saiu um pênalti para o Remo, feito pelo goleiro do Brusque. Só que no lance, o goleiro do Brusque se machuca, tem que sair. As 5 alterações já tinha acontecido. E quem é que vai pro gol? Edu vai pro gol. E aí, o cara do Remo bate o pênalti. O Edu defendeu. No rebote, o cara do Remo não que bateu. Quem bateu foi o Gedós. Gedós bateu, o Edu defendeu. E aí, o outro cara do Remo no rebote faz o gol. Só que depois o VAR confirma, está impedido. E o time inteiro do Brusque sai correndo atrás do Edu. Sensacional. O Edu foi um 007 ontem, lá em Brusque. Fez de tudo. E depois, claro, o beijo da namorada, né? A namorada fica à beira do gramado. Lembra contra o Guarani? Terminou, a namorada foi lá e aquele beijo. Sensacional. Tem ainda ontem, CRB 2, Guarani também 2. O Bugre vencia 2-0. Gol do Tales, do Regis. Belo gol do Regis. Mas aí o Regis saiu o Índio também, e dá bronca geral pro Daniel Paulista, né? O Júnior Brandão, a 32, fez o primeiro CRB, e nos acréscimos foi detectado pelo VAR um pênalti do Maxwell, chutando a perna do cara do CRB. O Eber Roberto Lopes deu pênalti e o Wesley cobrou aos 48, empatando 2-2. Em Pelotas, Brasil e Vila Nova, o Vila Nova vencia 2-1. E aí no final do primeiro tempo faltou energia elétrica, não voltou mais. 1 hora esperando, e aí o jogo continuou hoje. A partir das 15 horas foi realizado aí o segundo tempo, e aí o Brasil de Pelotas empatou. Final Brasil de Pelotas 2, Vila Nova também 2. Ainda ontem, Goiás venceu 3-1 o CSA, Luan Dias 1-0 Goiás, o Davi 2-0, Hugo 3-0 e o De La Torre marcando o gol de honra da equipe do CSA.
Nós tivemos hoje Ponte 2, Náutico 3, Marcos Júnior 1-0 Ponte, Caio Dantas empatou 1-1, o Rodrigão, final do primeiro tempo de cabeça 2-1 Ponte, o Murídio, equatoriano, empata 6 do segundo tempo 2-2 e o Rafael Ribeiro, zagueiro de cabeça, marcando a 21, 3-2 para o Náutico. Tivemos em São Januário a vitória do Vasco, 2-1 para cima do Coritiba, Germancano, o argentino, fazendo 1-0 Vasco, Léo Gamalho empatou para o Coritiba e o Nenê, o grande Nenê, marcando aí o segundo gol do Vasco da Gama. Estamos agora, deixa eu ver, lá na cidade de Ponta Grossa, estamos no intervalo, Operário 0, Londrina também 0 e 21h30 tem Confiança e Avaí. E com a vitória o Vasco ultrapassou o Guarani, hein? Em primeiro Coritiba com 54 perdeu, em segundo Botafogo já jogou 52, em terceiro Goiás já jogou 51, em quarto Avaí vai jogar, tem 50, em quinto CRB com 49, em sexto Vasco 46, em sétimo Guarani também com 46, mas o Vasco tem uma vitória a mais, em oitavo CSA com 45, o Náutico é nono colocado com 44, Sampaio Correia décimo com 40, o Cruzeiro é 11º com 39, Remo 12º com 38, Vila Nova 13º com 38 também, o Brusque é o 14º com 35, em 15º Operário vai empatando 0-0 nesse momento, é o 15º com 35 pontos, a Ponte é 16ª com 34. E o Londrina vai empatando, tá jogando, né? Tá jogando aí, Operário Londrina 0-0, Londrina vai somando um pontinho, tem 31. Mas se o Londrina fizer um gol, ele chega a 33. E a Ponte não seria ultrapassada. A Ponte fica aí, né, nesse momento, a 3 pontos do Z4. Londrina empatando agora tem 31, o Vitória ganhou, tem 29, o Confiança vai jogar com o Avaí, tem 25, em último Brasil de Pelotas empatou 2-2 com o Vila Nova, Brasil tem 30, tá? Agora faltam 9 rodadas, hein? 9 rodadas, o Guarani 4 em casa, 4 fora, a Ponte, ela tem aí 4 em casa e 4 fora. Brasileirão, gol do Fortaleza, hein? Gol do Fortaleza, gol do Matheus em Chapecó. Chapecoense 0, Fortaleza 1, 27 do primeiro tempo. 21 horas tem América Mineiro e o Bahia. O segue amanhã, 16 horas, Atlético Paranaense e Fluminense. Às 16, Palmeiras Internacional no Allianz Parque. 18h15. Lá em Goiânia, Atlético e o Atlético Mineiro, encontro dos dois Atléticos. O Grêmio joga 18h15 em casa contra o Juventude, o clássico gaúcho. 18h15, Ceará e Red Bull Bragantino, lá no Castelão. O Flamengo amanhã, 20h30 no Maracanã, Flamengo e Cuiabá. 20h30, Arena Pernambuco, Sport e Santos. Ficando para segunda-feira, o São Paulo do Rogério Ceni contra o Corinthians, hein? É segunda-feira, 20 horas, Morumbi, São Paulo e Corinthians. Olha a classificação e o Galo, hein? Será que depois de 50 anos chega no título? O Atlético Mineiro em primeiro com 56, o Flamengo em segundo com 45. É bem verdade que o Flamengo tem nesse momento 3 jogos a menos. Em terceiro, Fortaleza vai ganhando 45, Red Bull Bragantino quarto colocado com 41, o Palmeiras quinto colocado com 40, Corinthians é o sexto colocado com 40, as principais colocações. E os 4 últimos, Bahia, Sport, Grêmio e a Chapecoense, que já foi, né, gente? Não tem jeito. O Santos é o primeiro fora da zona com 28 pontos. Rapidamente, a Série C. A Série C tivemos hoje Ituano 3, Paysandu 1, hein? O amigo Batista narrou aqui pela TV Bandeirantes. O Marlon 1-0 Paysandu. O Matheus Mancini empatou por Ituano. O Gerson Magrão 2-1 Ituano, jogou na ponte. E João Vitor marcando o terceiro gol do Ituano. O Ituano vence. Nós teremos logo mais, já está jogando, né? É o Criciúma e o Botafogo. Tá 0-0 lá em Criciúma. Nós teremos pelo grupo D, amanhã 16 horas, Manaus e Ipiranga. E na segunda-feira, 20 horas, Tombense e Novo Horizontino. Só rapidamente, a Ferroviária joga amanhã pela Série D de dado, hein? A Ferroviária, se vencer o Atlético Cearense, vai ser 15 horas na Fonte Luminosa, ela sobe para a Série C. No primeiro jogo lá em Horizonte, no Ceará, foi 1-1. A Ferroviária do técnico Elano está 18 partidas invictas. Que campanha! Se a Ferroviária ganhar, ela sobe para a Série C.
18h28. E aqui na Band você ficou em dia com a bola. Sim, Bandeirante! Eu disse aqui na Série C, aqui só complementando o nosso Em Dia com a Bola, a situação de momento. Olha, são 2 grupos de 4. O Ituano venceu, tem 6 pontos. O Criciúma vai empatando, tem 5. Botafogo vai empatando, tem 2. O Paysandu, que perdeu pro Ituano, tem 2 pontos ganhos, tá? E no grupo D, o Manaus tem 4, Tombense 4 pontos também. Novo Horizontino tem 3 e o Ipiranga não tem nenhum ponto. Então é turno e retorno dentro do mesmo grupo. 2 de cada sobem para a Série B. Nesse momento subiriam Ituano e Criciúma de um lado, Manaus e Tombense do outro lado. Nós estamos na 3ª rodada e vai começar, tem mais 3 pela frente. Vai começar o segundo turno, esse que é o detalhe do brasileiro da Série C. Meus amigos, agora 19h30, nós estamos encerrando o nosso Jogo Aberto. Muito obrigado a todos que nos acompanharam, a nossa equipe técnica, o Alexandre Almeida, Joelcio Cardoso, Gil Kleber, Gilberto Sufi, Leandro Renato, Lucas Pessoa, muito obrigado mesmo. Hoje aqui, Ponte 2, Náutico de virada 3, narração do Júlio Nascimento, comentários do CH e reportagens de Antônio Lupe. Meus amigos, muito obrigado, pessoal do WhatsApp que nos acompanharam aqui também pelo YouTube, pelo Facebook, pelas redes sociais, no radinho, no AM 1170 e você de Ribeirão Preto no AM 1270. Um grande abraço, muito obrigado e eu volto quando, hein? Eu volto, o próximo jogo é sexta, Guarani Confiança. Sexta, 19 horas, Guarani Confiança. E no domingo, dia 24, 16 horas, Remo e Ponte. Então eu volto na sexta. Muito obrigado, gente. Eu volto na sexta-feira. Se Deus quiser. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1200.